3:20. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Passa-se a ordem do dia. Começar com o transporte. Requeremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei 3364 de 20, que institui o regime especial de emergência para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros, REMETUP, baseado na redução de tributos incidentes sobre esse serviço sobre os insumos nele empregados, com o objetivo de proteger o setor das graves consequências econômicas oriundas das paralisações parciais ou totais de serviços de transporte público durante a pandemia de Covid-19 e reduzir os prejuízos aos usuários. Orientação de bancada, PT. PT, deputado N. Presidente, nós votamos favorável à urgência sem compromisso com o mérito. PL. Só um minutinho. Senhor presidente, essa é uma matéria, o sistema de transporte coletivo, em regra, é repassado para a tarifa. E nós não podemos ainda sacrificar mais ainda a população mais pobre do nosso país. Por isso, PL encaminha sim. PSL. Presidente, o PSL encaminha sim, no entanto, conversei agora há pouco com o relator do projeto, o deputado Hildo Rocha, e nós queremos apenas poder dialogar um pouco mais sobre o texto, na medida em que o autor do projeto principal é um deputado do nosso partido. Então, apenas pedir realmente que, se nós pudéssemos, votar hoje apenas a urgência e deixar para construir o mérito nos próximos dias. Acho que já temos urgência, deputado. Nós sabemos aonde está o conflito, temos que tentar organizar na tarde de hoje, se possível. PP, PSD. PMDB. Republicanos. PSDB. O PSDB orienta favoravelmente, senhor presidente. PSB. PDT. Presidente, o PDT vota favoravelmente. DEM. Presidente, democratas, seguindo o que foi acordado, vota favoravelmente. Tem sim. Solidariedade. Solidariedade vota favorável, presidente. Solidariedade sim. PROS. PTB. PSD, deputado Darcy. Senhor presidente, o PSD orienta sim, senhor presidente. PSD sim. Podemos. PSOL. Presidente, Oi. eu queria dialogar com Vossa Excelência, com os líderes. Nós temos uma compreensão de que o PL do... Eu sei que depois vai discutir a preferencialidade, né, na hora da votação da matéria, porque o projeto do deputado Elias Vaz é um pouco mais abrangente e busca cláusulas que para nós são muito importantes num tema caro como esse. O pessoal sabe que as empresas de ônibus, de fato, diminuíram a sua circulação em função da pandemia, é evidente, embora muitas sequer as medidas sanitárias estejam cumprindo, à medida que diminuíram a frota e tem significado superlotação. E, além disso, a gente está vendo uma demissão em massa em várias empresas de ônibus. Dialoguei com o deputado Hildo, que é o relator, muito solícito, né, atendeu a nossa ligação, e nós não conseguimos acesso ao relatório final para ver como é que ficou o relatório final a partir das sugestões dos líderes. Eu estou pedindo aqui para a assessoria se já tem o relatório final, então, por enquanto, lhe pedi para passar as outras orientações. Presidente, pelo PSB. Pelo PSB. O PSB orienta sim a favor da urgência, sem compromisso de mérito ainda, pela mesma razão que acaba de expressar a deputada Fernanda Melchiona. Nós também não conhecemos o texto final, queremos avaliá-lo. Há apensado esse texto um projeto de lei de um deputado do PSB, que é o deputado Elias Vaz, também mencionado pela deputada Fernanda, apresentou um excelente projeto. A gente tem esperança de as sugestões do deputado Elias serem incorporadas ao texto do projeto de lei. Por essa razão, nós votaremos sim à urgência,
e ao longo do debate avaliaremos qual será a posição do PSB ao projeto em si, dependendo do texto final. Muito obrigado, presidente. PSC. Vamos entrar em contato com vocês para saber. Tratar diretamente aqui a terceira dividida. Cidadania. Senhor presidente, o Cidadania indica sim à urgência. O fato fala por si, o setor de transportes, o quanto isso teve um baque durante esse problema da pandemia, esse setor sentiu de uma forma muito aguda, nós conseguimos criar uma oportunidade de atendê-lo, estamos evoluindo no projeto, há ajustes ainda a serem feitos, mas a urgência sinaliza nesse sentido de... Vai começar devagarzinho, porque aqui em Brasília deixar o cara... Não é fácil. Temos... Aqui é puxado, agora aí... Tudo bem? PCdoB. PCdoB, deputada Jandira. Deputada Jandira. É para valer. PTB vota sim, senhor presidente. Presidente, só encaminhar pelos republicanos, nós encaminharemos voto sim, por entender que o setor de transporte vem passando um momento muito difícil e é importante que o Congresso Nacional, ao lado do governo federal, possa ajudar esse setor tão importante para o país. Então, nós encaminharemos voto sim à urgência. Senhor presidente. PCdoB, presidente. O Podemos orienta voto sim, senhor presidente. PCdoB, presidente. Posso falar? Jandira com a palavra. Presidente, o PCdoB vai orientar sim à urgência e se reserva o direito ao debate de conteúdo e das emendas, mas eu gostaria de aproveitar esse tempo no Parlamento brasileiro, como descendente de pai libanês e de família libanesa, com familiares ainda no Líbano, de prestar minha solidariedade, não só à comunidade libanesa no Brasil, que é muito grande, mas também às famílias libanesas que lá estão. Estamos em meio a uma crise humanitária na pandemia e ao Líbano se associa a tragédia de ontem, daquela explosão que vitimou já mais de 100 pessoas e mais de 4 mil feridos. E eu gostaria que, no âmbito do Parlamento brasileiro, que nós registrássemos a nossa solidariedade a esse povo irmão, que tantas pessoas têm no Brasil, inclusive neste Parlamento, e nesse registro de solidariedade que a gente pudesse estimular a ajuda humanitária àquele país. Portanto, deixo aqui registrado, senhor presidente, no nosso Parlamento, na Câmara dos Deputados, a solidariedade. Meu pai era libanês, meus avós, e a comunidade libanesa no Brasil está horrorizada, estarrecida, muito triste com os acontecimentos naquele país. Muito obrigado, presidente. Novo. Avante. Presidente, o novo vai orientar sim à urgência, sem compromisso com o sim ao mérito. A gente ainda tem bastante ressalvas quanto à forma de ajuda, mas entendemos sim que existe a necessidade de ajudar o setor que está comprometido com relação a esse momento de pandemia. Então, sim, por conta da necessidade, mas ainda discutindo o mérito por conta do formato da ajuda, principalmente por ser uma ajuda a fundo perdido. Obrigado. Deputada Leda, avante. Patriota. PV. Presidente, boa tarde. Senhores parlamentares, o Avante encaminha sim, presidente. Avante sim. PV. Rede. A rede, senhor presidente, a rede vai orientar sim ao pedido de urgência. Eu queria também aproveitar, senhor presidente, para registrar o falecimento do cacique Aritana, grande guerreiro, lutador lá do Xingu. E para nós, povos indígenas, é lamentável. A morte dele foi de Covid-19, e onde o número de vítimas dessa pandemia continua aumentando. Então, eu falo aqui em solidariedade aos povos indígenas do Xingu, que tiveram essa perda hoje do grande cacique Aritana. Minoria. Oposição. Governo. O governo, presidente, orienta em relação ao requerimento, sim,
e ao mérito nós vamos discutir na sequência. Eu aproveito o tempo aqui para ressaltar um pouquinho o trabalho da distribuição de mais de 245 milhões de EPIs para profissionais da saúde em todo o país, que estão aí na linha de frente do Covid, parabenizando inclusive o nosso Ministério da Saúde pelo excelente trabalho. Tem conseguido construir um legado, coisas que há muitos anos, décadas, não tinha sido feito no sistema SUS, e nós vemos que o enfrentamento do Covid possibilitou a superação desse governo e suas ações. Então, o governo orienta sim. Governo, sim. PP, deputado Ricardo Zá. Presidente. Pode falar, líder. Alô? Pode falar. Presidente, eu queria orientar sim pelo progressista e aproveitar esse tempo como presidente da Frente Parlamentar Brasil-Líbano, como neto de 4 libaneses, como homem que ama e valoriza suas raízes, seus antepassados, sua cultura, sua tradição. Eu queria trazer a solidariedade ao povo libanês. O senhor presidente esteve conosco no Líbano por uma vez lá, e sabe que aqui no Brasil também nós temos mais libaneses do que no próprio Líbano. Então, qualquer município onde há ou onde houve trabalho, por ali passou, vive um libanês. Então, que o Líbano do cedro milenar, o Líbano bíblico, pequeno no tamanho geográfico, mas gigante na cultura, gigante na história, gigante nas belezas, gigante na bondade, gigante no coração, saiba que o Brasil está orando por ele. E queria aproveitar e pedir para o ministro das Relações Exteriores que não crie polêmica dessa vez e abra os braços e estenda a mão aos nossos irmãos libaneses. E que o governo federal repense a retirada da fragata brasileira do país do Verde Cedro. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação. Presidente, o pessoal orienta a favor sem compromisso no mérito, esperando receber o relatório. O PV orienta a favor, presidente. Em votação. Aqueles que forem a favor, permaneça como se acha. Aprovado. Pessoal. Requerimento de urgência, regime de apreciação do projeto de lei 1665-20, dispõe sobre os direitos dos entregadores que prestam serviço aplicativo de entrega durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de coronavírus. Antes de encaminhar, só para que a gente deixe claro, deputado Paulo Ganini, que nós temos um compromisso de organizar o texto com todas as correntes da casa, já que existem divergências, mas eu tinha o compromisso de votar a urgência. Deputado Enio, acho que ninguém vai votar contra, né? Posso tocar? Não, senhor presidente. Pode sim. Tá, somos favoráveis. Tá, em votação, aprovado. Regime de urgência da apreciação do projeto de lei 474916, que tipifica a conduta do parente da vítima consanguínea ou por afinidade do médico, da autoridade religiosa, do professor ou do responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino que deixe de comunicar à autoridade competente os casos em que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos ou de abuso sexual contra criança ou adolescente, além de exacerbar a punição destes delitos, caso praticado no âmbito de instituição de saúde, religiosa, educacional, de assistência social ou recreativa, públicas ou privadas. Em votação, aprovado. Requeremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei 2442-20, que altera a lei 13.979, de 6 de fevereiro de 20, para dispor sobre os pedidos médicos para a realização de exames de pré-natal e da outras providências. Por favor, deputada Jandira. Oi. Tudo bem. Eu vou passar para vocês aí o espaço para analisar. Tá. Agora em Brasília são 3h07. Você segue acompanhando sessão plenária virtual da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, dia 5 de agosto. A disposição dos pedidos para a realização de exames. Não, acho que vamos votar, acho que tem acordo nessas urgências. Em votação, aprovado. Qual que é essa aqui? Tá. Artigo 55 do Regimento Interno, regime de urgência da apreciação do projeto de lei 3932-20, que determina o afastamento do trabalho presencial de trabalhadores gestantes enquanto persistir a vigência do Decreto Legislativo 6 de 20. Em votação, aprovado. Mais?
Regime de urgência na apreciação do projeto de lei 20.7719, que dispõe sobre o título de patrimônio nacional da saúde pública a ser concedido a entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, prestadores de relevantes e notórios serviços da saúde pública, e concede à Fundação Oswaldo Cruz. Em votação, aprovado. 950. O dela já resolveu? Não. Então vamos no 950 por causa do tempo. Aí depois nós vamos para o estelionato. Medida provisória 950, comunico às senhoras deputadas e senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício 150 de 2020, que encaminha nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, combinado com o ato conjunto das mesas da Câmara e do Senado, 1 de 20, processado na medida provisória 950 de 20, que dispõe sobre medidas temporárias e emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto 6 de 20 de março de 20 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do coronavírus. Informo ainda que a medida foram oferecidas 180 emendas. Vamos lá. Discussão em torno da medida provisória 95020, que dispõe sobre medidas temporárias e emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento de estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo 6 de 20 de março de 20 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia, pendente de parecer da comissão mista. A requerimento sobre a mesa. Requer nos termos do artigo... Requer nos termos do parágrafo único, inciso 2º, linha C do artigo 83 do Regimento Interno, retirada de pauta da medida provisória 950 de 20. Por favor, deputado Vitor Hugo. Mais. Mas tem 5 destaques. Tem medida provisória que vai acabar. Senhor presidente, fechar um acordo mínimo aí. Essa medida provisória diz respeito a uma questão voltada para o setor elétrico. O governo federal ele já adotou uma série de medidas que possibilitam assistência, inclusive para os mais pobres, no que diz respeito à questão, por exemplo, em relação à suspensão de cortes por não pagamento até dezembro de 2020. Já existe uma medida adotada pela ANEEL que se volta para consumidores residenciais de baixa renda, e havia uma ideia do relator de estender isso para todas as faixas, e isso poderia incentivar, então, a inadimplência e afetar também o equilíbrio entre as distribuidoras. Existia também uma intenção do relator de prorrogar a isenção de tarifa social por um mês, com custo estimado de 400 a 450 milhões de reais, o que recairia sobre as contas dos consumidores de energia em geral, e isso aumentaria o custo da energia elétrica na verdade, para todos os consumidores. E o governo também acredita que a prorrogação do auxílio emergencial por 2 meses, feita pelo nosso presidente Bolsonaro, também contribui já para amenizar os impactos da crise sobre a população. E, por fim, a questão da suspensão dos reajustes até dezembro de 2020, essa medida ela demandaria uma nova tranche da conta Covid, provavelmente com recursos financeiros maiores do que a primeira tranche, a serem pagos pelos consumidores de 2021, o que certamente vai onerar os consumidores por fatores não relacionados diretamente à pandemia. Só para ter uma ideia, essa medida poderia afetar a isonomia no âmbito da nossa federação. Eu tenho aqui uma relação preparada pelo Ministério das Minas e Energia, com 28 concessionárias que já realizaram reajustes no âmbito do nosso país. E conceder, então, a suspensão para a possibilidade a suspensão de reajuste até dezembro de 2020 para as outras concessionárias que ainda não concederam o reajuste, seria, na nossa visão, uma quebra da isonomia, e isso poderia, de novo, redundar naquilo que foi no passado, o que a gente pode chamar aí do efeito Dilma, que congelou e, na sequência, os consumidores lá no ano seguinte, como pode acontecer no ano que vem, vão ter que suportar um aumento muito grande por não ter sido corrigido de acordo com a visão do mercado e com aquilo que as leis já permitem nesse ano. Então, é nesse sentido, acreditando que o governo já fez todas as medidas para ajudar e entendendo que o relator, a despeito dos avanços, ultrapassou um pouco aquilo que o governo gostaria, que o governo vai orientar, sim, para aprovar a retirada de pauta.
Orientação de bancada. Como vota o PT? Senhor presidente, eu quero inicialmente parabenizar o deputado Léo Moraes, que é o relator, que fez um projeto muito bom, uma pessoa muito sensível à questão social, e eu sinto muito que o governo de novo faça esse tipo de atitude. Afinal de contas, se o governo seguisse o efeito Dilma, ele acataria essa proposta do relator, porque aí sim o governo teria sensibilidade social. Nós somos contra a retirada de pauta. Como vota o PL? Mas é regularizado, né? Deputado Marcelo. O deputado Cherini vai orientar. Deputado Cherini. Das obrigações da cerca de 18 bilhões de reais de receita. Aí, gente, deputado, isso, vai Cherini. São 3 horas e 14 minutos. Deputado Giovanni Cherini, do Rio Grande do Sul. PL sim, senhor presidente. PL sim, deputado Cherini. Tira a classe média. Tira a classe média. Como vota o PSL? Bilhão. Francisquini. PP, deputado Cristino Aura. Senhor presidente, o progressista acompanha a posição do governo e vota sim pela retirada de pauta. Como vota o PSD? Também, senhor presidente, o PSD vota sim a retirada de pauta, senhor presidente. PSD sim. PMDB? MDB sim, senhor presidente. Republicanos? Senhor presidente, as razões apresentadas pelo governo são razoáveis, portanto, o republicano vota sim. Tem digital, não? Como vota o PSDB? Presidente, o PSDB é contra a retirada de pauta. Quero parabenizar o deputado Léo Moraes, que fez um brilhante relatório. Conversando hoje com o deputado Léo Moraes, ele deixou claro em que fez algumas modificações justamente para conseguir adequar aos pedidos que o governo fez do encaminhamento. Esse é um projeto importante quando se trata da tarifa direto na população brasileira, quando se trata no momento de pandemia em que as pessoas têm menos recursos, e também o socorro às distribuidoras no caso do não pagamento de alguns encaminhamentos e de alguns setores, ou seja, nós temos que dar condições para que a energia continue chegando à casa das pessoas. Então, o PSDB vota não, contrário à retirada de pauta. PSB. Presidente, o PSB orienta o voto não contra a retirada de pauta. Nós lamentamos profundamente que, mais uma vez, horas e horas de trabalho de um parlamentar, de uma casa, estejam desperdiçadas pela insensibilidade do governo. O deputado Léo Moraes se esforçou, ouviu a todos, dialogou com a casa e pretendia, como lutou e continua lutando até o momento, para que seja prorrogada essa possibilidade de auxílio aos consumidores brasileiros que passam por graves dificuldades. Não faz sentido, mais uma vez, o governo fazer caducar uma medida provisória do próprio governo. É uma coisa insana. Nós estamos aqui tentando ajudar as pessoas e o próprio governo agora luta contra, impede esse apoio, essa ajuda. Por essa razão, o PSB, lamentando profundamente, vota não contra a retirada de... Como vota o PDT? Deputado presidente Rodrigo, senhoras e senhores líderes, senhoras e senhores parlamentares, nós votamos, obviamente, contra a retirada de pauta. Aproveito aqui para cumprimentar o relator Léo Moraes, que junto conosco também, acatando emendas do PDT, construiu esse relatório. É bom que aqueles que estão nos ouvindo em casa saibam que nós estamos aqui deliberando sobre uma medida provisória editada pelo próprio governo. O governo edita uma medida provisória e o próprio governo agora encaminha a retirada de pauta. Significa que ele vai deixar que
medida provisória perca eficácia, caduque, como nós conhecemos o termo aqui, legislativo aqui, corriqueiro. Então é lamentável que o governo parece que não está pensando bem nas suas medidas provisórias no momento em que as edita, ou então não está articulando bem na casa quando manda retirar de pauta, porque nós estamos aqui com muita coisa boa, fruto do próprio parlamento, e não estamos tendo tempo de votar porque estamos priorizando aqui as medidas provisórias. E aí, jogando tempo fora, perdendo tempo e uma medida aqui inócua. Depois dessa construção toda, a medida vai ser retirada de pauta, se nós perdermos essa votação, e a matéria vai caducar. É lamentável, presidente. O PDT vota não. PDT não. DEM. Presidente, o DEM vota sim. Vai acompanhar os demais partidos que concordam com a retirada para a gente seguir com a pauta. Como vota Solidariedade? Solidariedade vota sim, presidente. Como vota o PTB? PTB vota sim, presidente. Por enquanto, é só isso. E educação. Como vota o Podemos? Senhor presidente, nós votamos não, logicamente, entendendo que exatamente essa matéria vem para atenuar todo o impacto sofrido pela população. E também me permita fazer o contradito, discordar do líder da Câmara, que inclusive sequer comunicou ao Ministério, o ministro Ramos, de que essa matéria caducava hoje. Nós estamos debatendo isso há várias semanas, com todos os atores, com o setor produtivo, com as distribuidoras, com os servidores eletricitários, enfim, com todas as pessoas para encontrar um denominador comum e que isso não traz prejuízo aos outros consumidores, até porque nós encontramos fonte orçamentária, recursos para suprir, caso seja necessária a extensão do benefício, que foi indicada a retirada pelo próprio Poder Executivo. Vale também essa menção. A equipe do Ministério de Minas e Energia participou dos eventos, então foi tudo muito aprofundado, discutindo com cautela, com cuidado, para não trazer prejuízo. E mais, falando em quebrar ou não trazer, ou então ter que mitigar esses prejuízos com o restante da população, é outra inverdade, até porque, diga-se de passagem, que antes mesmo dessa MP chegar no Congresso Nacional, já foi publicado um decreto com aporte de 900 milhões de reais para as distribuidoras de energia elétrica, com a previsão de mais quase 400 bilhões de reais. Isso é, antes de pensar na população, as distribuidoras já foram atendidas por esses recursos na ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O que nós queremos é que a tal da palavra que está tão na moda ultimamente, a empatia, ela seja produzida e ela seja chancelada por essa Câmara dos Deputados. Como é que nós vamos aumentar a tarifa de energia elétrica, senhor presidente, no momento onde o bolso está curto, onde as pessoas não têm dinheiro, onde a geração de emprego sucumbiu? Como que nós vamos, por exemplo, cortar a energia elétrica das pessoas hipossuficientes se eles não conseguem sequer pagar o seu aluguel, pagar o rancho da sua família? Então vai mais ou menos na mesma linha da extensão do auxílio emergencial, que o próprio governo estendeu por mais 2 meses e pretende, segundo consta na grande mídia, até aumentar e dilatar esse prazo. É o momento onde países neoliberais, ultradireita, ou seja, de esquerda, todos têm pensado exclusivamente em dar sobrevivência à sua população. E nós queremos isso, e a gente discorda diametralmente, nós temos uma visão diametralmente oposta, o que o líder mencionou, também deixando registrado a falta de consideração e de atenção com um partido que tem construído uma agenda positiva, e também quero aqui parabenizar parte do governo federal, que desde o início foi sensível. Nós discutimos, nós debatemos, nós corrigimos, o ótimo é o inimigo do bom, o razoável, fomos a matéria chegar até a razoabilidade, e ainda assim nós recebemos uma negativa. E também dizer ao líder do governo na Câmara
de que não está conforme o governo, mas eu tenho certeza que está conforme a nação brasileira. E o nosso interesse é defender a nação brasileira, a sociedade, e lógico que muitas vezes esse interesse da nação se encontra com o interesse do governo. Então acredito que a gente continua na nossa mesma linha de independência e, lógico, de responsabilidade. A gente pede encarecidamente, nós queremos aqui apelar aos líderes partidários que reconsiderem isso, porque não vai trazer impacto. Nós retiramos a extensão do benefício em comum acordo com todos os atores, mas proibimos o reajuste da tarifa da energia elétrica, que pode ser feito no momento oportuno. Isso é, chegamos no que acreditamos ser o ponto de equilíbrio. Então a gente quer contar com os colegas nessa matéria e eu tenho certeza que ela tem um cunho social. Nós não entramos em marcos regulatórios, em matrizes energéticas, em defender e proteger A, B e C e esquecer do que é o ponto principal, o eixo de debate dessa medida provisória. É o caráter social para entregar um resultado para a população. Portanto, Podemos é contra e pede aos colegas que tenham esse bom senso e esse cuidado, porque é uma matéria que vai atender a população e a gente não pode deixar o carinho. Presidente, obrigado, presidente, escutando a fala do deputado Léo Moraes, pelo respeito que nós possuímos pelo relator, o Democratas vai acompanhar o relator então e vamos mudar a orientação para não. Pessoal. Não, mas não faz tempo não. Não, Rodrigo. Presidente, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer por ter incluído o requerimento de urgência do PL 1665. É uma sinalização importante para os entregadores de aplicativo que fizeram uma greve no dia 1º de julho diante das péssimas condições que esses trabalhadores estão tendo durante a pandemia, onde aumentou a carga de trabalho, na prática se reduziu os salários, 13, 14 horas por dia para tirar R$900, é insalubre, é uma vergonha que passam esses trabalhadores e nós ficamos muito felizes que a urgência foi aprovada e faremos todos os esforços e mobilização para que o PL 1665 seja aprovado. Então quero lhe agradecer, presidente Rodrigo Maia, por ter votado, mas quero dizer ao conjunto da casa que palavra a gente só tem uma. E é muito feio o que está acontecendo com a medida provisória 905. O deputado Léo Moraes, que fez todos os esforços, né, um texto que para nós poderia ir muito além, mas uma medida provisória importante que proíbe o reajuste da energia elétrica até dezembro de 2020, construiu e negociou com o governo e agora, aos 45 minutos do segundo tempo, o governo vem aqui querer retirar de pauta. Eu acho que na vida e na política a gente tem que tirar lições. O pessoal não tem confiança nenhuma nesse governo reacionário e mentiroso, mas acho que o conjunto da Câmara precisa derrubar esse requerimento, o pessoal é não. Eu vou botar ele aqui no grupo. PSC. Presidente, o PSC vai votar sim e fica surpreso em ver o pronunciamento de alguns deputados, alguns colegas, com relação à medida provisória. Ela se exauriu, ela já atingiu os efeitos necessários. Essa medida provisória, como várias outras editadas pelo presidente Bolsonaro, visaram exclusivamente atender principalmente as pessoas menos favorecidas. E o relator da matéria, o deputado Léo Moraes, ele avançou muito no sentido estrito da medida provisória. Por isso, o impacto é muito grande e cria uma instabilidade, uma falta de isonomia entre as empresas de energia elétrica. Por isso, o PSC orienta sim. Tudo bem. Alô, cidadania. Cidadania orienta não. PCdoB. Senhor presidente, para nós é estranho que o governo mande uma medida provisória para casa e, de repente, o requerimento é também do líder do governo para retirar a medida provisória. O que o governo Bolsonaro precisa entender é que ele não vai governar por decreto. Se ele baixou a medida provisória, o curso natural dela é que ela vem para o Congresso. E aqui o Congresso debate, discute e faz modificações. Não vai ser só a vontade do governo. Para isso que o Congresso Nacional existe. E mais, o relatório foi feito a partir de um esforço de vários parlamentares da casa. O relatório mudou a medida provisória, melhorou a situação dos mais pobres com relação à conta de luz. Porque o relatório melhorou a situação dos mais pobres, agora o governo não quer? Isso também o parlamento não pode aceitar. Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Portanto, é não a retirada de pauta. Essa aqui não tramitou. Novo. Presidente, o Novo orienta sim a retirada de pauta e eu acho que tem uma diferença muito grande em relação ao que aconteceu ontem.
Ontem a gente estava votando uma MP que tinha passado por essa casa com acordo com o governo, que foi para o Senado, teve acordo com o governo lá e voltou para cá. E aqui a gente estava discutindo sobre o fato das diferentes opiniões do governo em momentos diferentes. Nessa MP, na 950, é feliz até a posição do governo de tentar tirar de pauta antes que a gente perca tempo aqui e no Senado votando essa MP que já cumpriu com o seu papel, né, que é um momento de pandemia e tinha um papel importante naquele momento inicial, e ela agora cumpriu com o seu papel, principalmente porque, apesar de todo, acho que o relator tem toda a boa intenção com o texto que ele apresentou, mas eu acho que ele acabaria causando muito mais distorções e problemas para esse setor do que os benefícios que seriam para as pessoas que seriam atendidas pelo texto do PLV. Então, por isso, o novo orienta sim, porque ela cumpriu com o seu papel. É claro que poderia ser estendido com outros termos, mas não com os termos que estão no PLV. Avante. Presidente, o Avante orienta sim a retirada de pauta. Patriota. Presidente, o PSC também orienta sim, presidente. PSC sim. Patriota. PV. Presidente, o PV encaminha o voto não à retirada de pauta para que a gente possa apreciar a medida provisória 950, parabenizando aqui o trabalho do deputado Léo Moraes em toda essa condução. O PV encaminha o voto não. Minoria. Presidente, a minoria encaminha o voto não, a retirada de pauta, e leva em consideração dois aspectos. Primeiro, pelo desrespeito do governo costumeiramente vem tendo com o parlamento, e especialmente no caso da minha professora, o deputado Léo Moraes, que fez um belíssimo trabalho. Em segundo lugar, dizer que por que o governo quer que a ANP caduque? Porque o governo, através de um decreto, ele deu às empresas, emprestou, garantiu um crédito para as empresas de mais de R$1 bilhão. O que fez o relator? O relator, ele agregou à medida provisória o impedimento para não cortar a conta de energia em tempos de pandemia para os consumidores, não ter reajuste da tarifa. Ainda tem alguém com coragem de dizer nesse microfone da Câmara, como eu ouvi agora há pouco, que a ANP caduca e ela vai beneficiar os consumidores? Haja paciência para tamanha, nem sei, não vou adjetivar algo tão de uma excrescência política desta ordem. A medida provisória, portanto, presidente, deveria ser aprovada com o voto do relator, porque é o equilíbrio entre os consumidores e as empresas. E nessa marmota, essa gambiarra que o governo vem fazendo para dificultar a vida e prejudicar os que mais precisam, que são os consumidores. Obrigado. Oposição. Senhor presidente, a oposição evidentemente orienta não. E cabe um questionamento. O governo precisa se definir o que quer exatamente dentro dessa casa. Porque edita medidas provisórias e faz de tudo para que elas caduquem. Faz acordo para serem votados e aprovados projetos de lei, depois o presidente da República veta alguns deles na integralidade. Ou temos uma relação harmônica entre o Legislativo e o Executivo, ou vamos ficar nesse confronto. E essa medida provisória caducando, ela trouxe benefícios para as concessionárias de energia elétrica e, em compensação, aqueles beneficiários, principalmente os da classe média, vão ter um grande prejuízo em não sendo aprovado o relatório do deputado Léo Moraes. A oposição, evidentemente, orienta contra a retirada de pauta. Governo. Senhor presidente, só para deixar claro, tem várias medidas provisórias que são editadas pelo governo federal que, por exaurirem os seus efeitos, nós acabamos não votando. Isso não é culpa de ninguém. Por exemplo, medidas provisórias que abrem crédito para os ministérios. Os ministérios, quando eles conseguem executar os recursos de maneira dentro do prazo da vigência da medida provisória, a gente acaba não votando. É o mesmo caso, embora não seja uma medida provisória de crédito, os efeitos desejados para o setor
com essa medida provisória foram totalmente exauridos. E o Ministério de Minas e Energia, junto com a ANEEL, que sempre estiveram preocupados, sim, com o valor da conta de energia elétrica e continuam preocupados com o valor da conta de energia elétrica para o cidadão brasileiro, consideram que os efeitos dessa medida provisória foram completamente exauridos e que o relatório apresentado pelo deputado Léo Moraes, a despeito dos avanços que fez, infelizmente vai contribuir para o aumento da conta de energia elétrica no bolso do consumidor adimplente ou vai possibilitar a quebra da isonomia no Brasil em relação aos reajustes das concessionárias. Por isso o governo orienta, sim, a retirada de pauta. Bem, vamos lá. Está muito dividido. Está iniciada a votação. Obrigado. Agora em Brasília, 3h33, começa a votação nominal do requerimento de retirada de pauta da medida provisória 950. MDB vota não. Lembrando que sempre o melhor caminho é rejeitar a medida provisória para que ela não tranque a pauta se ela for retirada de pauta. A retirada de pauta retira a matéria da pauta, mas tranca a pauta da Câmara dos Deputados. Então, se o governo quer ficar contra a matéria, seria bom que derrotasse a medida provisória para que a gente pudesse continuar com a pauta da Câmara de Deputados. E às vezes, presidente, só um pequeno comentário, presidente Rodrigo Maia, ainda põe o governo, às vezes põe culpa em Vossa Excelência e nós que não votamos em tempo hábil as medidas provisórias. Isso é uma doideira completa. Isso mostra bem a falta de gestão política de um governo que é inepto, que não tem capacidade política nem gerencial, porque virou moda. Todo dia agora o governo encaminha para derrotar o texto deles, as medidas provisórias dele. Eu nunca vi algo desta natureza, presidente, mas fica aqui o nosso registro. Lembrando que a medida provisória 951, que o governo tem interesse, ela vence já daqui a alguns dias. 3h35, segue a votação nominal do requerimento de retirada de pauta da medida provisória 950. Um minuto, deputado, pode falar. Senhor presidente, por favor, orientação do Patriota é sim. Muito obrigado. Senhor presidente, queria pedir atenção a Vossa Excelência de um tema que essa semana cresceu e muito em todo o Brasil, que é a volta às aulas. Na Bahia, no Nordeste, em todo o Brasil. E um dos problemas graves é a falta de computadores, a falta de laptops, de computadores, para as crianças que não vão ter condição de acessar as aulas por computador em casa, que eu acho que boa parte desse ensino vai passar por aí, daqui para frente, nesse momento de pandemia. Nós estamos com um projeto de lei, o 3699, de 2020, aguardando urgência, pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que tivesse atenção, que é importante demais nós discutirmos a questão dos equipamentos de informática destinados para o uso educacional para os alunos de toda a escola pública. O recurso federal existe, do FUST, do Fundo de Telecomunicação, são quase 22 bilhões, a gente precisa pegar esse dinheiro e fazer com que as crianças de toda a escola pública do Brasil e os jovens tenham acesso à computação. 3h36, o requerimento de retirada de pauta da medida provisória 950 foi apresentado pelo próprio governo, defendido agora há pouco no plenário, pelo líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Até agora, 331 deputados e deputadas já votaram nesse requerimento, que teve orientação diversa entre os deputados, entre os partidos. Pode falar. Deputado Cristino. Pode falar, deputado. Eu quero aproveitar esse curto espaço de tempo aqui, mas não posso deixar de me dirigir a toda a imensa comunidade libanesa no Brasil, da qual eu tenho a honra, por parte da minha mãe, de pertencer à descendência, e a exemplo do que já fizeram outros colegas parlamentares aqui, também me solidarizar com os libaneses residentes aqui no país e também, especialmente, com a população de sua capital, duramente atingida pelo acidente de ontem,
e mostrar não só a nossa solidariedade, mas também apelar para os órgãos aqui de apoio nas relações internacionais, na área da saúde, na área de remediação de acidentes, a nossa tecnologia que nós temos no país em relação a temas dessa natureza, para que possamos envidar esforços de apoio ao Líbano nesse momento tão difícil. É isso. Obrigado, presidente. A medida provisória 950 dispõe sobre medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo governo por meio de decreto. A retirada de pauta dessa medida provisória 950, medida que é editada, como toda medida provisória é editada pelo governo, pelo presidente da República, a retirada de pauta da MP 950 foi solicitada pelo próprio governo. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, advertiu que, uma vez retirada de pauta, essa MP ela tranca a pauta da Câmara para a votação das demais MPs que estão na pauta. Mais cedo, o plenário aprovou vários requerimentos de urgência para a tramitação de projetos de lei que tratam de ações de combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Até agora, 415 deputados e deputadas já votaram. Em votação, o requerimento de retirada de pauta da medida provisória 950. Presidente. Deputada Rosângela Gomes. Posso fazer uso aqui 1 minuto? Sim. Presidente, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu queria agradecer a votação que nós tivemos aqui pelo requerimento de urgência, requerimento do deputado Jonathan de Jesus, de número 2022. Agradecer a todos os líderes que encaminharam favoravelmente, foi votar de forma simbólica, mas a todos que nos ajudaram no projeto 4947 de 2016, que é uma proposta de lei mais benéfica, que vai proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes dos maus tratos e de violência sexual, exploração sexual infantil. Eu queria apenas agradecer o gesto dessa casa por todos os líderes que votaram de forma favorável e, em especial, quero agradecer ao deputado Silvio Costa, que junto com o deputado Rodrigo Maia e os demais líderes entenderam o quanto é importante essa medida para o nosso país. Senhor presidente, muito obrigada. Esse aqui esse daqui é forte que eu botei no meio. São 3h41, a votação desse requerimento de retirada de pauta da MP 950 deve ser encerrada a qualquer momento. Até agora, 441 deputados e deputadas já votaram. Essa medida provisória 950 trata de medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública por conta do novo coronavírus. O relator dessa medida provisória é o deputado Léo Moraes. Como é que você pode ter tantos seguidores nas redes sociais? Tá ligado? Agora são 3h42, também está na pauta desta sessão a medida provisória 951. Presidente Maia. Presidente Maia, um minutinho. Hoje é o Dia Nacional da Saúde. Eu gostaria de utilizar esse tempo para falar um pouquinho sobre esses profissionais que têm feito um trabalho gigantesco, têm dado a continuidade do atendimento personalizado, olho no olho, carinho por todos esses pacientes, por todos esses cidadãos que necessitam do atendimento da saúde.
Parabenizar todos esses profissionais que sempre estão à disposição da população brasileira, da saúde do nosso país, não só nesse dia, mas em todos os momentos, para que eles tenham aí, com certeza, saúde em primeiro lugar. Então, meus parabéns a todos os profissionais da saúde do Brasil. Senhor presidente, só para registro, para constar, a questão do impacto ela é inexistente, porque não houve a extensão do benefício, conforme alguns colegas já mencionaram, que cumpriu sua função. Nós estamos discutindo a impossibilidade do reajuste enquanto durar a pandemia, a calamidade, só para registro, para tornar público e quem sabe até, modéstia assim, a parte, de repente, tentar convencer os colegas que não é o que muitas vezes estão pregando, que é uma narrativa inválida e casuística. Muito obrigado, senhor presidente. Esse que acabou de falar é o deputado Léo Moraes, do Podemos. Ele é o relator dessa medida provisória 950, que o governo tenta retirar da pauta. O requerimento de retirada de pauta desta medida provisória 950 está sendo votado nominalmente, de forma remota. Até agora, 452 deputados e deputadas já votaram. Bem. Além dessa medida provisória 950, também estão na pauta outras 3 medidas provisórias. Eu quero aqui deixar registrado no plenário da Casa e também mediante a sessão do Congresso que se adentra aí nos próximos dias, na semana que vem, quem sabe, a importância de nós pautarmos a derrubada do veto da desoneração da folha. Esse é um tema muito importante que está sendo debatido no Brasil inteiro por todas as entidades que defendem o setor produtivo e a indústria, principalmente quando a gente trata do que nós vamos perder com a desoneração da folha. A desoneração da folha é um instrumento muito importante para várias empresas que já têm esse artifício, porque eles mantêm e mantinham mesmo antes da pandemia a sua condição de competitividade em relação ao custo Brasil. E nós precisamos, no momento de pandemia, em que nós estamos com a diminuição da arrecadação das empresas e também do setor público, manter empregos e principalmente manter a economia. E com isso, isso se dá com a garantia de não perder as indústrias e industrializar o país. Então a desoneração da folha, ela se faz muito importante, esse é um tema que tem que mobilizar o Congresso Nacional e, sem dúvida alguma, nós derrubarmos o veto, porque estão falando em incluir na reforma tributária, presidente. Só que isso pode demorar muito tempo, nós podemos perder o prazo da desoneração da folha e não ser incluído na reforma tributária e perdermos a competitividade dessas empresas. Então, quero deixar registrado aqui meu posicionamento a favor da derrubada do veto da desoneração da folha. Obrigado, presidente. Mas olha aqui, o seu crescimento é de 0,3 ou maior. Como eu dizia, além da medida provisória 950, que está em análise agora, há outras 3 medidas na pauta. Agradecer a todos os pares, a todos os colegas deputados, pela solidariedade, pelo apoio que tenho recebido. No próximo sábado, completam 30 dias que eu perdi o meu pai, o prefeito Isnaldo Bulhões, para a guerra do coronavírus, de combate ao coronavírus, e bem como aproveitar e agradecer a todo o povo alagoano, ao povo santanense, lá os meus conterrâneos de Santana do Ipanema, por todas as homenagens, solidariedade a mim, a senadora Renilde, minha mãe, e toda a nossa família. Muito obrigado, presidente. Deixa eu pensar um pouquinho aí, tá bom? Bom a gente pensar, né? A gente sabe como é que é. Além da MP 950, estão na pauta a MP 951, MP 952 e a MP 983. E além dessas MPs, também há projetos de lei na pauta. E fez o texto. Lembrando que a medida provisória 950 trata de medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública por conta do novo coronavírus. 2 minutos. Eu vou encerrar em 2 minutos.
Deputado Rodrigo Maia. Presidente, me permita apenas um minuto. Deputado João Campos. Registrar votos de pesar pelo falecimento do pastor Valdivino Rodrigues da Luz, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, na cidade de Crixás, Goiás, ocorrida na última segunda-feira. Um homem que tem uma história de evangelização, uma história missionária, uma história de acolhimento de pessoas e infelizmente foi vítima da Covid-19. Queria registrar aqui os nossos sentimentos, ficasse também registrar os anais dessa casa. Muito obrigado. O deputado Rodrigo Maia anunciou que em 2 minutos, menos de 2 minutos agora, vai encerrar essa votação do requerimento de retirada de pauta da medida provisória 950. Foi o próprio governo, lembrando, que apresentou esse requerimento de retirada de pauta da medida provisória. Até agora, 466 deputados e deputadas já votaram. São 3h48 agora. Você acompanha esta sessão pela TV Câmara, também pela Rádio Câmara e pela internet. É uma sessão plenária virtual, deliberativa remota, que está analisando nesse momento o requerimento de retirada de pauta da medida provisória 950. Requerimento que foi apresentado pelo próprio governo, o que suscitou algumas críticas de deputados e deputadas nesta sessão. São 3h49. Os partidos se dividiram quanto à orientação para a votação desse requerimento de retirada de pauta. No painel do plenário, a gente observa que praticamente meio a meio, metade dos partidos orientou o voto sim pela retirada de pauta e metade pela manutenção na pauta desta medida provisória 950, que trata de medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública por conta do novo coronavírus. A votação desse requerimento deve ser encerrada a qualquer momento. 472 deputados e deputadas já votaram, um número bastante alto. A medida provisória 951, que seria a próxima da pauta, estabelece normas sobre compras públicas, sanções em matéria de licitação e certificação digital. Mas o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, advertiu o plenário que, uma vez retirada de pauta a medida 950, a MP 950, isso trancaria a pauta da Câmara para a votação das demais MPs. Mais cedo, o plenário da Câmara aprovou, como eu disse agora há pouco, alguns requerimentos de urgência para a tramitação para análise de projetos de lei. Entre eles, o projeto 1665 do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, que define direitos dos entregadores de aplicativos diante da Covid-19, e também o projeto de lei 277 de 2019 dos deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que homenageia a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, com o título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública. Foram aprovados ainda, além desses 2 requerimentos de urgência, outros 3 requerimentos de urgência para a tramitação de projetos de lei aqui na Câmara dos Deputados. Ao todo foram 5, portanto, 5 requerimentos de urgência aprovados. Não, estava lá do teu lado. Está encerrada a votação. 3h52, 479 deputados e deputadas votaram. Majorado está mais fácil, né? Estelionato majorado está mais fácil. Sim, 244, não 232, das abstenções. É aprovado o requerimento.
Uma diferença pequena de votos. Quase, hein, presidente? Quase. Mais um tempinho mais 5 minutos. Rapaz, presidente, dá mais um tempinho aí. O governo não tá com essa bola toda. Discussão em torno único do Mas projeto também de é lei. tanta macacada, como se diz aqui no Ceará, que pessoas reagem, né, líder? Gente, vamos lá, vamos tocar aqui. Discussão em torno único do projeto de lei 2068 de 2020, que altera o artigo 171 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 40, Código Penal, para estabelecer novos hipóteses de estelionato majorado. Pendente parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Requer, nos termos do parágrafo único, inciso 2º, a linha C do artigo 83 do Regimento Interno, a retirada do pauta da matéria da presente sessão. A favor, a deputada Fernanda Melchiona. Pronto, já viu? Estou mais perturbado. Peraí, fica aí. Só está com retirada? Deputada Fernanda Presidente. Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Eu estou com um problema na minha internet. Infelizmente, essas operadoras de telefonia, o povo e todos nós, né, pagamos caro e o serviço que é vendido não chega. Então, eu lhe peço desculpas pelo atraso no encaminhamento, né? Acho que é extremamente complicado que a gente esteja botando matérias alheias ao combate à pandemia e ao Covid-19. Desde o início da pandemia, nós do PSOL, presidente, dissemos que seria fundamental que a Câmara dos Deputados cumprisse um papel diante de um governo que é obscurantista, diante de um governo que, ao invés de combater o vírus, decidiu combater a ciência. E eu acho que nós cumprimos um importante papel quando votamos o auxílio emergencial, que eu digo sempre, é a vitória deste parlamento e não do governo Bolsonaro, que foi derrotado, queria R$200. Quando nós votamos a PEC do orçamento de guerra, que tem seus problemas e nós destacamos o que não concordávamos, mas veio no espírito de dar as condições financeiras para que o governo pudesse enfrentar a pandemia. Quando nós votamos o Pronamp, por exemplo, que demorou horrores para chegar nos bancos públicos e nos municípios. Eu estou em Porto Alegre nesse momento e a pandemia avança a passos largos aqui e, infelizmente, a ajuda não chegou às pequenas e microempresas. Na prática, tem muitos setores falindo e muito desemprego aumentando. Mas não foi a demora da Câmara dos Deputados, foi a demora do governo Bolsonaro, que quer fazer chantagem com a fome, com o próprio impacto do vírus na economia para chantagear o povo, como se o povo pudesse escolher contrair Covid ou morrer de fome. Pois bem, eu fiz esse preâmbulo para dizer que nós demos todas as condições para que nesse sistema de deliberação remoto a gente construísse as mediações necessárias em matérias que muitas vezes pensamos diferentes, mas para responder o tema do Covid-19. Não é o caso dessa matéria penal que está colocando aqui o estelionato majorado, que pode inclusive reforçar uma lógica de hiperencarceramento num país que prende muito e prende mal. Prende mal, menos de 5% do sistema carcerário é composto por pessoas que cometeram crimes contra a vida. E 30% dos presos ou pessoas privadas de liberdade são presos provisórios, por exemplo, sem sequer condenação, porque a justiça é seletiva. Funciona para alguns com celeridade, inclusive de forma injusta para negros, pobres. Basta ver quando tem um jovem na periferia, pega com 10 gramas de qualquer substância ilícita, logo é taxado de traficante. Mas se é da Zona Sul, do Rio de Janeiro, de Copacabana, é chamado de usuário. Então, um sistema com essa característica de seletividade penal, um sistema carcerário que prende muito e prende mal, porque os crimes contra a vida, infelizmente, num país que tem 62 mil mortos pela violência por ano, não são, muitas vezes, sequer investigados, presidente. Sequer investigados. Uma legislação que aumenta penas para surfar numa onda de populismo penal que não tem resolvido o problema, aliás, tem aumentado o problema da violência social no Brasil, ainda mais levando em consideração como funciona o sistema carcerário, que boa parte das prisões são comandadas pela facção criminosa e não pelo Estado. Então, muitas vezes, o jovenzinho entra no sistema carcerário e tem que se aliar a uma facção para ter pasta de dente. É o que acontece aqui no Presídio Central, que eu conheço, que tem o dobro de lotação que deveria. Então, isso não é a matéria que combate o Covid-19, não é prioridade, na nossa opinião. O pessoal quer, sim, a retirada de pauta e achamos que, para o segundo semestre, falei hoje na reunião de líderes, a gente tem que discutir um método, e estamos a favor de discutir o método de funcionamento, mas a serviço de uma política.
que a Câmara siga se debruçando sobre aquilo que é urgente para o Brasil e não matérias que não são de fato urgentes. PT, como voto? Senhor presidente, esse processo de hiperencarceramento não ajuda ninguém. Nós entendemos que os Estados Unidos copiam esse modelo, onde boa parte da juventude que devia estar na escola está na cadeia. Não é esse o caminho para se resolver os problemas que temos no Brasil. Nesse sentido, nós votamos com a proposta do PSOL para a retirada de pauta. Estou só terminando de ajustar uma coisa, porque o pessoal todo está querendo que tire o negócio da empresa. Acho que isso manter autorizar. 3h58, momento de orientação das bancadas para o requerimento, votação do requerimento de retirada de pauta. PT, PL. O deputado Cherini está aí? PSL. PP, deputado Cristino. Então, a retirada. A retirada de pauta. PP, sim. Sim? PP não. PP não. PSD. PSD não, senhor presidente. Como vota o PSD, votou não, né? PMDB. MDB, republicanos. Republicanos. Presidente, PL não. PL não, republicanos. Republicanos encaminha voto não, presidente. Republicanos não. PSDB. PSDB orienta não, não temos objeção a votar essa matéria. PSB. PDT. Presidente, PSB. PSB, deputado. PSB orienta não, presidente. E aí? Agora de pé aqui. Pronto. Qualquer votação, hoje para de pé. 4 horas em ponto, segue a orientação das bancadas para a votação do requerimento de retirada de pauta do projeto de lei 2068. PDT. Presidente, nós votamos contra a retirada de pauta. O PDT entende, por princípio, que esse mecanismo puro e simples de aumentar as penas, achando que isso resolve os problemas da criminalidade do Brasil, é uma abordagem errada dos problemas. Nós sabemos que o que resolve e diminui a criminalidade é alguém que vai delinquir saber que com certeza pagará por aquilo. Então, o fim da impunidade é o que gera a diminuição dos crimes, e não apenas o aumento das penas. Então, nós votamos pela retirada de pauta, achamos que esse projeto é inoportuno. O PDT vota não. MDB não, senhor presidente. Pessoal. DEM. Aliás, o PDT vota sim. DEM vota não. Solidariedade. Solidariedade não, presidente. Solidariedade não. PROS. Não, está aqui do lado. PTB. Podemos. PSOL. Deputado Glauber, presidente, pelo PSOL. Vamos botar mais entrada. O PT pediu. PTB vota não, presidente Rodrigo. Botar a empresa pública, pode contratar o metrô de São Paulo. PSC. PSC orienta não, presidente. PSC não. Presidente, só para corrigir aí, o PDT vota sim pela retirada de pauta do projeto de lei. PDT sim. Cidadania. Cidadania, senhor presidente. Só para... A gente vê um crescimento assustador dos crimes de estelionato em nosso país, links enviados de forma falsa nos e-mails e através do WhatsApp têm sido utilizados com muita frequência, principalmente para atingir a população mais carente e com menor grau de instrução.
Não podemos achar que o crime de estelionato é um crime de menor poder ofensivo. Buscando sanar esse problema, é preciso sim endurecer pena e enfrentar o problema. Não podemos deixar que nossa população seja enganada e roubada através dos meios digitais, como a gente tem observado recentemente. Então, a orientação da cidadania é não a retirada de pauta. Não. Senhor presidente, por gentileza, Podemos gostaria de orientar não, e em tempo também agradecer todo o apoio, o carinho e a colaboração aí dos colegas em relação à medida provisória 950, as centenas de parlamentares que votaram para que nós pudéssemos impedir o aumento da energia elétrica no nosso Brasil até o final do decreto de calamidade, até o dia 31 de dezembro. Eu acho que isso demonstra responsabilidade social, responsabilidade econômica, porque não previa em nenhum momento impacto nas contas do governo, e uma responsabilidade de representatividade. A gente não pode aumentar nada, muito menos energia elétrica, que não tem disputa, é monopólio, não existe portabilidade. Aumentar para o contribuinte, para o consumidor, para o cidadão pagar num momento tão delicado. Parabéns a todos e muito obrigado pela colaboração. Obrigado. PCdoB, deputada Alice. Agora 4h04, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Pode falar, deputada. Microfone, você fechou o microfone. Não, está aberto. PCdoB vota não. Está muito baixinho. PCdoB vota não. Novo? O Novo vota não, presidente. Avante. O Avante vota não, presidente. Patriota. PV. Presidente, o PV orienta o voto não. Rede. A rede, senhor presidente. A rede orienta não a retirada de pauta. Rede não. Minoria. Oposição. Oposição libera. Presidente, só para avisar que não foi liberado o microfone do deputado Glauber, ele tentou falar na hora da orientação do pessoal. Vou passar para ele agora. Deputado Glauber, com a palavra. Agora sim. Senhoras, senhores, 800... Glauber, com a palavra. O som está baixo. 800 mil pessoas nas unidades prisionais... Seu som está baixo, Glauber. Se você puder, acho que de repente desplugar aí do computador o fone, talvez seja isso. Ou a mão em cima do... Vou colocar o fone aqui. Sim. Agora melhorou. Então tá bom, obrigado. Senhoras, senhores, 800 mil pessoas presas nas unidades prisionais brasileiras. Terceira população carcerária do mundo é a brasileira. Uma ampliação nas últimas semanas de natureza exponencial da contaminação por coronavírus nas unidades. A gente apresentou, inclusive, um projeto, nosso mandato, junto com a deputada Thalília Petroni e vários outros parlamentares, deputados e deputadas, assinaram essa proposta junto com a gente para prevenção ao coronavírus nas unidades prisionais e por uma política de desencarceramento. A votação dessa matéria vai na contramão disso. É a ampliação do processo de aglomeração nas unidades para que você tenha ainda mais dificuldade no que diz respeito à diminuição da curva de fortalecimento da pandemia no nosso país. Além disso, a gente tem que discutir uma outra política de segurança pública que tem um viés completamente diverso dessa que já não deu certo. Por esse motivo, o pessoal orienta sim a retirada de pauta. Obrigado. Em votação, aqueles que forem a favor, permaneçam como se acha. A minoria libera. Governo. Minoria libera. É nominal? Está iniciada a votação. Governo, presidente.
Governo, desculpa, O deputado. governo também orienta não a retirada, né, sendo oportuno a discussão que realmente bandido, o lugar de bandido é na cadeia. E nessa situação onde se amplia, na hipótese de estelionato, 1/3 de pena. Então o governo orienta não a retirada. Está iniciada a votação. 4 horas e 8 minutos. 12 minutos, já que há um amplo apoio à rejeição do requerimento. Deputada Adriana, eu combinei com o seu líder que na próxima terça, quarta no máximo, sua matéria vai a voto. Não tem acordo, então, quem quiser que apresente o requerimento e retire de pauta, ou a gente aprova o projeto. Só não é justo já ter urgência e você estar semanas tentando pautar sua matéria. Então, eu combinei com o seu líder. Que seria terça-feira, não é, presidente? Isso. Tá bom, obrigada. A princípio, terça, o único problema que a gente vai ter é que a gente vai ter que votar a 951 e a 952, mas na terça-feira a gente vai pautar como prioridade a sua matéria. Obrigada, O problema, presidente. presidente, o governo não quer deixar mais votar nada, é bom a gente decretar um feriadão na Câmara. O governo não deixa mais votar nada, nem as suas MPs. Complica a nossa vida, né? Tem nada a ver com você não, Adriana. Fica tranquilo. Deus está vendo. Fala, doutor Hélio. Tudo bom? Espero que o povo esteja vendo ali, Zé Guimarães. E aqui na casa aqui, daqui a pouco eu passo aí. Ao lado de Deus. Presidente, gostaria de registrar que já foram recuperados 100 milhões pagos a pessoas que não se enquadravam nos critérios de recebimento dos benefícios. Portanto, de 65,4 milhões de beneficiários, 0,44% não se encaixavam e tentaram aí utilizar o dinheiro público em causa própria, desmerecendo, desrespeitando as regras, né? Então, acho que é um momento do Brasil ser passado a limpo mesmo, a moral, a ética, a honestidade, discernimento do que tem direito e não tem direito. Então, voltando esse recurso aos cofres públicos, poderemos atender outros que realmente precisam e se enquadram e se encaixam para o auxílio emergencial. Dá uma lida ali. 4 horas e 10 minutos. Eu quero só registrar aqui a importância do engajamento numa pauta social que trata sobre uma doença chamada atrofia muscular espinhal, que atinge crianças até 2 anos de idade, tem que tomar o medicamento Zolgensma, que é o mais caro do mundo, que custa 12 milhões de reais. Nós fizemos aqui alguns encaminhamentos já através do registro desse medicamento no Brasil, que a Anvisa está regularizando agora nos próximos dias, e também o pedido que ele entre no rol dos medicamentos do SUS. São crianças que, se não tomarem esse medicamento, vêm a falecer, e esse é o medicamento de terapia gênica que pode dar condições de dar vida plena a essas crianças. Eu me envolvi nisso em relação, posso dizer assim, a uma pauta social importante, e quero aqui convidar os parlamentares que dessas doenças raras a gente possa aumentar o debate dentro da casa e principalmente que o governo possa atender a necessidade dessas famílias, essas crianças que são poucas no Brasil, mas que nós necessitamos correr contra o relógio. É uma corrida contra o relógio. Se até os 2 anos essas crianças não tomarem esse medicamento, elas virão a falecer. São várias campanhas que existem no Brasil e que nós possamos agilizar. E também parabenizando todos os secretários de Fazenda e os governadores do Brasil, que agora o CONFAS isentou o ICMS sobre este medicamento, que deve estar sendo publicado nos próximos dias. Já é um avanço, mas temos que avançar ainda mais. Obrigado, presidente. Obrigado. Vamos encerrar agora? Vou pegar o tempo livre na próxima votação. Tá bom. 4 horas e 11 minutos, 373 deputados e deputadas Prode, deputado Gastão. já votaram nesse requerimento de retirada de pauta. É o requerimento de retirada de pauta do projeto de lei 2068 de 2020. O microfone dele está aberto. Tem algum problema? Agora desligou. Agora abriu. Mas está sem som. Você vai ter hora amanhã.
Onde é que está o problema? A bancada da segurança é maior. Pois é, pô. Algum problema no Marcelo da bala agora. Tá, a assessoria vai ligar para o deputado Gastão, o deputado Acácio pediu para orientar não. Separei o anel do Senhor presidente, consegui entrar aqui, deputado Acácio, só para registrar a orientação do PROS é não. Nas próximas orientações, o deputado Gastão vai orientar pelo partido. Está encerrada a votação. Eu falei, pessoal, esse aqui eu estou dando presente pro pessoal. O pessoal está querendo ganhar. 745, 332 não. O requerimento foi rejeitado. Para oferecer parecer ao projeto pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, concede a palavra ao deputado Eli Borges. Vou dar o prato. Quem quiser banhar. Deputado Eli Borges, de Tocantins, relator desse projeto de lei 2068 de 2020, que estabelece novas hipóteses de estelionato majorado no Código Penal. Só abrir o microfone, deputado. É? Tem umas 9, 8, 9 horas. Deixa eu refrescar sua memória. Boa tarde, senhor presidente. Esquece o anel e podia dar o anel. Você está lembrando? É banhado, mas não é todo. Não vem com essa de couro, não. Anel de couro pode esquecer. Não, anel de couro. Puta, isso pelo amor de Deus. Aí já foi. Deputado Eli Borges, de Tocantins, relator do projeto de lei 2068 de 2020, que estabelece novas hipóteses de estelionato majorado no Código Penal. É o próximo orador, vai apresentar o seu relatório. Está com dificuldade no microfone. Presidente Rodrigo, agora sim. Não, o deputado Enio Velho, do PT do Paraná. Presidente Rodrigo. Sim, deputado. Me parece que o som do plenário está muito sensível, está vazando, está bem poluído o barulho do plenário da casa. Eu vou desligar os microfones das lideranças. Pronto, agora fica mais fácil. Achou o Eli Borges aí? São 4 horas e 15 minutos. Em pauta, o projeto de lei 2068 de 2020. As medidas provisórias que estavam na pauta ficam para a pauta da sessão de amanhã, porque a requerimento do governo foi retirada de pauta a medida provisória 950 e com isso trancou a pauta da Câmara para a votação das demais medidas provisórias. Além da MP 950, havia outras 3 MPs na pauta e que com isso não podem ser votadas nesta sessão. A MP 950 vai perder a validade e a próxima medida provisória a ser votada na sessão de amanhã deve ser a MP 951. Essa MP 951 estabelece normas sobre compras públicas, sanções em matéria de licitação e certificação digital. A MP 950, que foi retirada da pauta a requerimento do governo, dispõe sobre medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública por conta do novo coronavírus. Com a saída das MPs da pauta, em análise agora o projeto de lei 2068 de 2020, que tem como relator o deputado Eli Borges, de Tocantins. Cadê o deputado Eli Borges? Chamando, eu estou tentando falar reiteradamente. Ele está na frente do computador, mas parece que com o áudio desligado. Deputado Eli, seu computador está com o áudio desligado. Na verdade, ele não deve estar escutando o seu, porque o áudio não no microfone. Senhor presidente, deputado Cristino. Deputado, só um minutinho, Cristino. Pois não. Presidente, eu acho... Deputado Eli, não está dando para ouvir. Alguém tem que ligar para ele. Eu estou agora no voto do relator. Agora sim. Tem que recomeçar, deputado.
Vou recomeçar no voto do relator. Tá correto? Bom. Correto. Só fala um pouquinho. O projeto de lei em comento atende adequadamente todos os preceitos constitucionais formais concernentes à competência legislativa da União, às atribuições do Congresso Nacional e à legitimação de iniciativa parlamentar nos exatos termos dos artigos 22 e 61, todos da Constituição da República. No tocante à constitucionalidade material, não se vislumbram também quaisquer discrepâncias entre ele e a Constituição Federal. Em relação à juridicidade, a proposição está em conformação ao direito, porquanto não viola normas e princípios do ordenamento jurídico vigente, não apresentando vícios sobre os prismas da inovação, efetividade, coercitividade e generalidade. Outro sim, quanto à técnica legislativa, cumpre informar que o PL 2068/2020 atende aos ditames da Lei Complementar 95/98. Superada a análise de admissibilidade da proposição, impõe-se a manifestação sobre o mérito. Primeiramente, é preciso reconhecer que o estelionato tem por característica induzir alguém a uma falsa concepção de algo com o objetivo de adquirir benefício ilícito para si ou para outrem. Essa conduta típica está descrita no artigo 171 do Código Penal. O inciso 3º, o parágrafo 3º desse dispositivo prevê aumento das penas do crime de estelionato quando cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Isso porque, em tais situações, há uma maior reprovabilidade da conduta do agente, tendo em vista que ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública. No entanto, verificamos que o legislador deixou de fora da aplicação dessa majorante algumas situações que também podem causar um resultado amplamente lesivo. E, nesse ponto, vislumbramos que o projeto em análise se reveste da mais alta importância, pois promove a atualização e o aperfeiçoamento do nosso sistema penal diante da prática de atos que podem causar resultados muito danosos a inúmeros indivíduos. Não são raros casos, por exemplo, em que o delito é praticado por organizações criminosas estruturalmente ordenadas que agem de dentro de estabelecimentos prisionais. Além disso, foram noticiadas pela imprensa diversas situações em que a vítima era induzida em erro porque os autores se passavam por funcionários públicos, abalando a confiança que o administrado tem na administração pública, ou que o administrador tem na administração pública. Por outro lado, há casos em que o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, emprego ou função. Nesse caso, a ação do criminoso também demonstra um maior desvalor, pois a vítima, em face da atividade desenvolvida pelo agente, depositou nele uma confiança que lhe permitiu praticar o delito com mais facilidade. No outro giro, constata-se que a expansão do acesso à internet possibilitou o surgimento de novas formas de interação social, facilitando a aplicação de golpes e o cometimento de vários crimes cibernéticos. É fato notório que o uso crescente das redes sociais para a aplicação de golpes levou o estelionato virtual ao topo do ranking de crimes cibernéticos no país. Assim, entendemos que a lei deve apresentar uma punição mais rigorosa diante da gravidade de certas condutas, mostrando-se a proposição em debate oportuna e conveniente. Por fim, cumpre mencionar que, com o objetivo de aperfeiçoar a redação dos dispositivos, elaboramos um substitutivo que ora apresentamos. Conclusão do voto, senhor presidente. Ante ao exposto e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e a boa técnica legislativa do projeto de lei 2068 de 2020 e no mérito pela aprovação do projeto de lei 2068/2020 na forma do substitutivo em anexo. Se o senhor entende, passarei a ler o substitutivo, presidente. É esse o relatório, presidente. O senhor quer que eu leia o substitutivo? É este o relatório, quer que leia o substitutivo, presidente? Não é necessário, uma necessidade. Obrigado, deputado. Passa essa discussão. Deputado Júlio Delgado.
Está aí? Habilidoso. Deputado Pompeu de Matos. Ele é habilidoso. Quatro e 23, deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Deputado Júlio Delgado. Deputado Júlio Delgado, PSB de Minas. Está aqui, vamos chamar agora Pompeu de Matos. Ele chamou e não está. Não está ainda, né, gente? Então vamos para o deputado Arlindo Chinaga. É Chinaga. Você sabe seu nome, né, Arlindo? Ele habilita o microfone. Senhoras e senhores parlamentares. Bom, o presente projeto de lei de autoria do deputado Marco Aurélio, a quem cumprimento pela iniciativa, ele busca alterar o Código Penal para ampliar o rol de sujeitos ativos e passivos, bem como redefinir meios e modo utilizado pelo agente do tipo estelionato e outras fraudes previstos no artigo 171 do Código Penal. Nas hipóteses do crime ser cometido em nome de ente da administração direta e indireta, estadual, municipal, ou seja, de algum agente público. Pois bem, ao cumprimentar Começou agora a falar? Relator, eu gostaria de ponderar que 3 minutos para mim. A alteração do Código Penal, a primeira coisa que, na minha opinião, causa em qualquer proposta é de gerar uma esperança de que a aprovação de uma nova lei ou a modificação de uma antiga lei será suficiente para combater determinados tipos de crime. E há uma tendência que a gente observa na Câmara, no Senado também, de aumentar as penalidades. Mas nem sempre há uma correspondência entre aumentar as penalidades, os tipos de penalidade, inclusive o rol daqueles que podem ser penalizados, e uma redução dos crimes. Portanto, no meio de uma pandemia, discutir um tema naturalmente difícil, porque há uma identidade entre todos nós, combater o crime, ok. Agora, o caminho escolhido eu tenho seríssimas dúvidas. E o que é pior, passada a pandemia, nós poderíamos ter muito mais tempo, inclusive para ouvir autoridades do judiciário, pessoas que lidam com esse tipo de circunstância. Por quê? Se há, digamos, a utilização de nomes, cargos, funções de servidores públicos e, portanto, a vítima não é só aquele que é ludibriado, mas também é o próprio poder público, me parece que mereceria um debate e uma avaliação mais aprofundada, coisa que nós não temos condições de fazer nesse momento. Até porque, com mais de 97 mil mortos que já atingimos aqui no Brasil, e com alguns estados ainda, vários, aliás, em ascensão no número de contaminados e de mortes, nós deveríamos nos concentrar quase que exclusivamente em salvar vidas, salvar empregos, garantir para os mais carentes a sobrevivência e, evidentemente, um tema desta importância deveria ficar para outro momento. Portanto, para concluir, deputado, nós tendemos a votar não nesta matéria. Obrigado, presidente. Para falar sobre a matéria, deputado Edmilson Rodrigues. Deputada Perpétua Almeida. Deputado Evair de Mello votou com partido na votação anterior. Perfeito, deputado.
Deputado Paulo Teixeira. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, foi descoberto por um jornalista da Folha de São Paulo, Rubens Valente, a existência de um dossiê feito no Ministério da Justiça. Esse dossiê relaciona 579 policiais, profissionais na área de segurança pública, mas também professores como Paulo Sérgio Pinheiro, relaciona também o professor Luiz Eduardo Soares. Enfim, senhor presidente, esse governo, que é um projeto de um governo autoritário, ele está fazendo uma espionagem nos cidadãos brasileiros. O ministro da Justiça, quando perguntado deste dossiê, ele diz saber e não saber. Ele disse que não sabia se existia ou que sabia que existia, mas na verdade não quis falar sobre isso. Mas, senhor presidente, esse governo é um governo fora da lei. E esse é um processo de espionagem dos cidadãos. Ora, participar de um movimento antifascista é quase que uma obrigação do cidadão brasileiro, que é a defesa da democracia. Mas, a partir dos aparatos públicos a serviço de um projeto autoritário, eles mapearam os policiais, mapearam intelectuais para fazer um processo de espionagem. A ministra Carmen Lúcia deu 48 horas para que o ministro da Justiça explique por que este dossiê foi feito. Autorizado por quem? E nós gostaríamos de saber se o ministro da Justiça ajudou, se ele tinha conhecimento, se o presidente da República tinha conhecimento, porque todos que tinham conhecimento cometeram igualmente crimes contra os cidadãos. Eu termino, presidente, pedindo para que vossas excelências convoquem o ministro da Justiça no plenário da Câmara para se explicar sobre esse crime cometido no aparelhamento do Estado para perseguição de adversários políticos. Nós não podemos admitir esse projeto de ditadura que consiste no governo Bolsonaro. Só um minutinho, ministro. Só um minutinho, ministro. Para falar pela matéria agora, a deputada Érica Cocai. Ministro. verdade, nós estamos vivenciando, disse bem o deputado Paulo Teixeira, um Estado policial. Um Estado policial. O presidente da República tem uma lógica patrimonialista, e é essa mesma lógica patrimonialista que alimenta, por exemplo, o patriarcalismo nesse Brasil e tantos sentimentos de considerar as pessoas como propriedade de quem quer que seja. Então, portanto, nós estamos vivenciando um Estado policial, onde nós temos um órgão como a CGU, que é custeado com recursos de cada um e cada um de nós, recursos públicos, que se dispõe a defender pessoas ligadas ao presidente da República de crimes cometidos contra a democracia através do atentado contra as instituições, e quanto mais se atacam as instituições, se buscam fazer crescer os salvadores da pátria, os mitos, eles crescem na medida que se enfraquecem as instituições. E, ao mesmo tempo, busca-se perseguir aqueles que lutam contra o fascismo. Então, os que lutam contra o fascismo são perseguidos nesse país. Busca-se calar
servidores do Ministério da Saúde, inclusive esconder dados das mortes, dos corpos mortos nesse país. Neste país, quase 96 mil mortes nesse país. Então, portanto, se busca esconder esses dados, calar os servidores do Ministério do IBAMA, calar os servidores do Ministério do Meio Ambiente, calar os servidores da saúde. E o que se apresenta neste momento de crise sanitária, com tantas pessoas chorando as mortes, a tentativa de se mudar o Código Penal. O Brasil vive uma crise institucional, o Brasil vive uma crise ambiental, e se busca passar uma boiada e fazer e reforçar o discurso negacionista. Discutir aumento de pena neste momento de pandemia é alimentar o discurso de negar a gravidade da própria pandemia. Será que alguém aqui não vai raciocinar que aumentar pena não tem feito esse país um país menos violento? O país ainda continua nos proibindo as noites e nos proibindo as ruas pelo medo, pela insegurança. E nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Se prende muito e se prende muito mal nesse país. 40% das pessoas que estão aprisionadas ainda não têm sentença. Eu quero saber quem vai pagar esses anos de privação de liberdade se essas pessoas forem inocentadas. E busca mais uma vez se prender mais, utilizando-se de modificações no Código Penal. Em um momento de pandemia, é um desprezo com as mortes nesse país. É um desprezo desse parlamento, é uma negação da dor que invade as nossas casas e cola no nosso peito e na nossa pele todos os dias. Então, portanto, é preciso eliminar as soluções fáceis que não têm resolvido o problema da violência neste país. Aumentar pena e, ao mesmo tempo, caminhar com impunidade, com novas formas de impunidade. Porque o que são as delações premiadas? Para concluir, deputado. Que foram utilizadas fartamente, eu concluo, presidente, pelo juiz Sérgio Moro, para tentar encarcerar de forma injusta Luiz Inácio Lula da Silva. Se não é uma demonstração de impunidade, onde se compra a liberdade com a fala que se quer ouvir, o que os juízes querem ouvir. Por isso nós somos contra essa matéria. Essa matéria não pode perpassar em respeito às vítimas, em respeito ao momento que o país está vivendo. E com a constatação óbvia, de que aumentar pena, não resolve o problema da violência deste país. Obrigado, deputada. Para falar pela matéria, agora o deputado Bibo Nunes. Tá bom. Deputado Bibo Nunes? Não está na sala, então eu vou retornar aqui os deputados que a gente tinha chamado, que o deputado Júlio Delgado, se estiver, por favor. Obrigado, deputado Luiz Miranda, que preside essa sessão. A gente até acionar o microfone aqui, vocês já chamam o segundo e nos cortam aí a ordem de inscrição que tantos lutamos para poder discutir a matéria. Mas nós estamos para discutir essa matéria, presidente, num momento, como já foi dito aqui, em que nós estamos com outras prioridades. Se nós formos votar projetos que não são referentes à pandemia, à Covid que estamos enfrentando, como esse projeto de aumento de pena, a gente deveria estar votando a reforma tributária, deveria estar votando assuntos referentes ainda à questão de testagem para a Covid, tantos assuntos que temos o interesse de discutir neste momento de pandemia. Continuamos com a pandemia. Estamos, infelizmente, nos aproximando dos 100 mil mortos. E essa preocupação inexiste por parte do governo, que até hoje tem um ministro interino à frente do Ministério da Saúde, num momento de tantos questionamentos, quando se começa o mundo a possibilidade da aproximação da vacina, a gente ainda tem que fazer a testagem para que a gente possa, com segurança maior, começar a abrir num pico que estamos vivendo em alguns estados, o tal platô que estamos continuamente em outros estados,
e a descida dessa montanha que é tão grave quanto foi a subida com o número de mortos que o Brasil, infelizmente, registra. Essa é a preocupação. Junto com sermos solidários, somos cidadãos do mundo. Então, a nossa solidariedade ao povo libanês. Eu que estive com o ministro Miguel Jorge numa missão comercial, estive naquela zona portuária em Beirute, que sofreu ontem com aquele atentado, aquela explosão, que não se sabe ainda ao certo se foi de uma fábrica de explosivos junto com substâncias químicas de alta potência que trouxeram tantas vítimas ao povo irmão, que é o povo libanês. Eles se reerguiam na busca de uma estabilidade, tinham dificuldades econômicas e passam por essa fratura numa cidade que abriga mais do que 60% da população libanesa. A nossa solidariedade e a nossa atenção. Nós deveríamos estar com as sessões remotas votando projetos relativos à pandemia. E temos tantos. Se não for para fazer isso, se for para votar qualquer tipo de projeto, vamos para a reforma tributária, vamos para poder votar a questão dos motoristas de aplicativos, que estão sendo usados agora no período da pandemia, mas não ultrapassarmos, neste momento, a linha de querer aumentar penas em períodos desnecessários em que a prioridade tem que ser outra. Muito obrigado, senhor presidente, por ter recuperado a nossa palavra. Obrigado, deputado. Agora, para fazer uso da palavra, o deputado Rogério Corrêa. Presidente, quero fazer coro às palavras do meu colega mineiro, Júlio Delgado, que foi presidente da nossa CPI, que analisou o crime de Brumadinho, e eu tive a honra de ser o relator também na presidência dele. Essa ideia punitivista, sem um respaldo científico, sem analisar o que são os presídios brasileiros, faz parte de uma onda demagógica que o Brasil passou e espero que não volte a ela. É uma espécie de uma hipocrisia, de uma tese fascista, de que bandido bom é bandido morto. Mas vamos fazer uma análise concreta das coisas. A Lava Jato, por exemplo, está agora questionada. Nós vimos o ministro Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes provar que Dallagnol e Moro agiram para manter o presidente Lula preso e criar um escândalo a partir de uma delação comprada do ex-ministro Palocci e, com isso, interferir no processo eleitoral que deu a vitória a um governo autoritário. Mas esse lavajatismo não levou sequer a Dallagnol explicar a fundação que ele tinha para proveito próprio, como a própria Procuradoria-Geral da República hoje questiona. Dossiês que foram aqui citados pelo colega Paulo Teixeira para perseguir antifascistas estão lá no Ministério da Justiça. Se é para perseguir antifascista, provavelmente porque tem conteúdo fascista esse dossiê. Impeachments do presidente Bolsonaro não entram no processo de discussão. Estes sim deviam entrar no procedimento da pandemia, porque são 100 mil mortes e o presidente Bolsonaro a receitar remédios de curandeirismo que ele próprio sabe não ser verdade e que tem lá um ministro interino até hoje. Agrega a isso atos que ele incentivou a fazer e que agora a revista Piauí também deixa claro. Queriam dar um golpe, fechar com tropas o STF e ir para cima do parlamento brasileiro. Isso tudo faz um silêncio na bancada da bala, como se estas questões não fossem criminosas. E são crimes contra a democracia brasileira. Eu, em Minas Gerais, fui relator numa época da CPI do narcotráfico. Visitei muitos presídios. 30% das pessoas que estavam lá, pelo menos, eram jovens negros. Este quadro só se agravou. E, portanto, dizer que vamos resolver o problema no Brasil aumentando penas é demagogia, repito, de uma tese fascista de que bandido bom é bandido morto. Vamos estudar cientificamente o que deve ser feito para diminuir a criminalidade no Brasil, realmente partindo, inclusive, dos graves problemas sociais que se agravam
agora durante a pandemia. Sinceramente, debater esse tema nesta pandemia, isso sim é de uma irresponsabilidade que nós não podemos admitir. Por isso, Obrigado, não concordo que esse projeto vá à pauta hoje, muito menos que seja aprovado dessa forma. Perfeito. Deputado Pompeu de Matos. Presidente, eu queria me inscrever como líder do PV depois. Deputado Henrique. Tá joia. Senhoras e senhores parlamentares, na verdade, nós queremos deixar aqui consignado, presidente, até com a experiência que tenho como advogado criminalista do júri. Aliás, fui o relator da mudança do Código de Processo Penal, especialmente no que diz respeito ao capítulo do júri, cuja comissão está tramitando na Câmara dos Deputados. Então, tem uma expertise, uma vivência nessa questão do crime, das penas, e como dizia no livro de Cesare de Beccaria, ou de Beccaria, de los delitos de las penas, para cada pena um delito e para cada delito uma pena na sua proporcionalidade. E nesse caso, objetivamente, presidente, a questão do estelionato, na minha modesta opinião, é um equívoco aumentar a pena no que diz respeito à prisão dos estelionatários. Até porque nós vamos pagar para colocá-los na cadeia, vamos pagar para mantê-los na cadeia, vai custar para alimentá-los na cadeia. Um custo bárbaro. E o que o estelionatário quer na sua atitude, no seu ato, é enriquecimento, é lograr os outros. E nós vamos dar moleza para ele, prendendo o presidente. Sabe o que a gente tem que fazer com o estelionatário? Enfrentar ele com as armas dele. Tomar o dinheiro dele, presidente. Ele quer tomar o dinheiro do povo, ele quer tirar o dinheiro público, ele quer tomar o dinheiro do cidadão, pois nós temos que criar leis, mecanismos para apertar naquilo que dói para ele. O órgão do corpo humano mais sensível à dor é o bolso. Tem que meter a mão no bolso do estelionatário, botar a mão na conta do estelionatário, no dinheiro que ele tem guardado. É isso que tem que fazer. Colocar estelionatário na cadeia é prejuízo para o Estado, é prejuízo para a nação, é prejuízo para o povo, que ao final e ao cabo tem que pagar a conta. Então, presidente, é um equívoco esse debate. Se simplesmente aumentasse a pena do estelionato, o chamado estelionato majorado, se isso resolvesse, estava bem, mas não é a saída. A saída é fazer o estelionatário pagar a conta, pagar o que deve, pagar em dinheiro e não em segregação da liberdade. É a minha posição. E ao final, presidente, eu quero aqui, me permita Vossa Excelência, deixar a minha solidariedade generosa, humana, pelo povo libanês, pelo esse incidente, esse acidente em Beirute. 113, enfim, mais de 100 mortos, mais de 4 mil feridos, um povo sofrido, um povo que busca a sua identidade, busca a sua terra, busca o seu chão, um povo que se esparramou pelo mundo, a comunidade libanesa, irmãos libaneses brasileiros que aqui estão, brasileiros libaneses que lá no Líbano estão, gente daqui que está lá, gente de lá que está aqui, recebam a nossa solidariedade, a compreensão, a grandeza, que Deus nos ilumine a eles e que possam recuperar a sua saúde, enfim, velar os seus mortos e agradecer pela vida daqueles que se salvaram e lamentar por aqueles que foram, presidente, mas dizer que a nossa solidariedade ao povo libanês é muito importante nessa hora, especialmente a comunidade libanesa que está no Brasil sofrendo por seus irmãos que sofreram esse grave acidente em Beirute. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Para finalizar, o deputado Hildo Rocha. Deputado Hildo Rocha está conectado? Não? Ausente, então declaro encerrada a discussão. O projeto foi emendado para oferecer parecer às emendas de plenário pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Concedo a palavra ao deputado Eli Borges. Deputado Eli. Agora, 4h47, encerrada a discussão desse projeto de lei 2068 de 2020,
deputado Eli Borges, de Tocantins, relator desse projeto de lei, vai apresentar parecer sobre as emendas apresentadas em plenário. Está pronto, deputado? Já pode assumir. Esse projeto de lei 2068 estabelece novas hipóteses de estelionato majorado. Sim, o senhor já tem o parecer das emendas? Parecer das emendas de plenário? Isso. É isso? Correto. Muito bem, vamos lá. Parecer de emenda de plenário oferecidas ao PL 2068/2020. Relatório. Durante a discussão da matéria foram apresentadas 3 emendas de plenário e uma emenda de redação, de autoria dos deputados Marcelo Ramos e Expedito Neto. Designado relator de plenário, incumbe-me proceder à imperiosa manifestação perante este colegiado é o relatório. Voto do relator. No que tange às emendas de número 2 e 4, em que pese o elevado mérito delas, entendemos que devem ser rejeitadas, pois, como é possível verificar, o substitutivo apresentado por este relator já abarca as suas diretrizes, motivo pelo qual as suas pretensões encontram-se atendidas. Portanto, parabenizo aqui, presidente, os autores das emendas, já que acatei no substitutivo. Em relação à emenda que prevê a pirâmide financeira, cumpre informar que, embora revelar-se extremamente relevante, também parabenizo o autor, trata-se de norma que deve ser analisada no contexto da legislação de crimes financeiros, lei número 7.492/1990, fugindo do escopo do projeto aqui debatido. Por fim, no que se refere à emenda de número 1, cabe esclarecer que o juiz deve verificar essa situação na primeira fase da dosimetria da pena, ou seja, na análise das circunstâncias judiciais, a fim de majorar as penas a serem aplicadas. Conclusão do voto. Ante o exposto pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa das emendas de plenário 1, 2 e 3, emenda de redação número 1 e no mérito pela sua rejeição. É este o parecer de plenário das emendas, deputado Eli Borges, relator. É isso, presidente. Muito obrigado. Deputado, a mesa vai entrar em contato com o senhor para a gente fazer um pequeno ajustezinho aí no relatório das emendas, que eu acho que não chegou aqui para a mesa. Só um minuto. Para a gente ganhar tempo enquanto a mesa entra em contato com o senhor, vou conceder aqui o tempo de liderança. Senhor presidente, deputado Luiz Miranda. Perdão, Enio. Tudo bem? O senhor me permite, hoje quem vai falar pela liderança é o deputado Paulo Teixeira e a deputada Natália Bonavide. Já que temos que aguardar, gostaria então de solicitar o horário de liderança do Partido dos Trabalhadores. Sim, senhor. Eu já tinha acordado aqui com alguns líderes que estão em plenário e a gente faz isso. A gente consegue, logo após um líder, eu chamo... É o Paulo Teixeira que vai dividir o tempo com... Sim. Com quem que ele vai dividir o tempo? Deputado Paulo Teixeira e deputada Natália Bonavide. Tá bom. Perfeito. Obrigado, líder. Obrigado, presidente. Já avisou a consultora Tá certo. Para fazer uso do tempo da liderança, deputado Aloysio, pelo PSC. Gostaria de registrar, presidente, a minha viagem nesse último final de semana ao estado do Maranhão, onde estive presente no município de Barreirinhas, Olinda Nova, Peritoró e Paulino Neves. E registrar especificamente a viagem a Barreirinhas, que é a joia turística do Brasil hoje, um grande atrativo de turistas do mundo inteiro, uma das regiões mais bonitas do mundo, onde fomos lançar a pré-candidatura do ex-prefeito por 2 vezes, Léo Costa, ao município de Barreirinhas. Léo Costa, prefeito por 2 vezes da cidade, foi vítima das maiores injustiças já ocorridas no Maranhão com relação à política partidária. Ele, prefeito de mandato, concorrendo à reeleição, teve impedido o seu direito de reeleição quando o seu partido, PDT, lhe tirou a legenda. Ele, um histórico do partido, que fundou o partido
junto com o saudoso governador Jackson Lago, foi impedido de concorrer às eleições pelo seu partido, que não lhe concedeu a legenda. E hoje essa resposta está sendo dada pelo povo de Barreirinhas. Léo Costa é novamente pré-candidato e será candidato a prefeito de Barreirinhas, e o povo todo, em função da grande injustiça e da sua belíssima administração, está hoje apontando o Léo Costa como candidato já vitorioso para as próximas eleições. Tenho certeza que durante a sua gestão nós iremos mudar a cara da cidade de Barreirinhas, trazendo a oportunidade de empregos novos, de novos investimentos e transformando realmente Barreirinhas na cidade mais atrativa do turismo brasileiro para todo mundo. Estivemos também em Paulino Neves, onde lançamos a pré-candidatura do prefeito Roberto, também que tem feito uma belíssima gestão durante o seu mandato e que vai para a reeleição com o apoio de toda a população. São essas minhas palavras, presidente. Muito obrigado pelo tempo concedido. Obrigado, deputado Luiz. Já podemos, concedo aqui para o deputado Enio. Deputado Daniel tinha solicitado antes pelo Cidadania, e na sequência eu chamo o Paulo Teixeira. Tudo bem, deputado Enio? Só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Deixa primeiro aqui. Sem problema, deputado Luiz Miranda. Sem problema nenhum. Fique à vontade, presidente. Muito obrigado. O PL também pediu espaço de líder, presidente. Eu tenho... O Cidadania não chegou o requerimento ainda. Eu não tenho o requerimento do Cidadania. Eu preciso que chegue aqui primeiro para a gente poder cumprir o acordo com todos os líderes. Deputado Paulo Teixeira está a postos aí? Poderia utilizar o tempo de líder? E na sequência eu chamo o PL. Enio, o deputado está ausente, então vou chamar o PL. Deputado, pelo tempo de líder, Giovanni Cherini. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, primeiro eu quero dizer à sociedade brasileira, ao nosso país, que a bancada do Partido Liberal na Câmara Federal tem feito um trabalho muito forte de apoio ao Brasil e também de apoio ao governo Bolsonaro. Nós votamos todas as medidas provisórias favoravelmente. Nós fizemos um trabalho junto com o nosso líder, o Wellington Roberto, muito alinhado para que o Brasil dê certo. Nós não somos aquele time de quanto pior, melhor. Nós queremos que o Brasil dê certo. O Brasil precisa dar certo. Infelizmente, tivemos essa pandemia, mas mesmo na pandemia, apesar de nós discordarmos frontalmente contra essa decisão que o STF fez de repassar todo o poder para os governadores e para os prefeitos. Nós gostaríamos também de estar decidindo se deveria fechar o comércio, se deveria fechar a construção civil, se deveria fechar os restaurantes, os bares desse país e dos nossos estados. Mas, infelizmente, o assunto do fechamento, da administração da pandemia, o STF repassou aos governadores, desrespeitando uma das questões mais sólidas desse país, que é a federação. E a federação, o topo dela é o governo federal, é o poder executivo. Mas mesmo assim, a bancada do Partido Liberal votou favoravelmente aos recursos para aqueles que mais precisam, dos R$600. Fomos lá, ajudamos, 600, 1.200, ajudamos em todos os projetos para segurar o emprego desse país. Agora também os transportadores, as pessoas que estão, inclusive, com as suas escolas, com as escolas paradas, perderam o seu ganha-pão, aqueles que fazem o transporte escolar. Então nós estamos fazendo a nossa parte. É claro que a gente pode questionar por que, se nesse país só tem um tratamento para esse vírus, por que se questiona tanto? Por que se derruba Facebook, Instagram, YouTube
quando nós falamos em kit Covid. Agora, quando se fala em isolamento social e lockdown, essas palavras em inglês, todo mundo vibra, como se fosse isso uma solução. Fechar, tirar o emprego, tirar a renda das pessoas, tirar aquilo que eles fizeram durante a vida inteira, o seu comércio. Isso todo mundo aplaude, dizendo que isso é científico. Científico aonde? Se agora que veio a pandemia, se esse isolamento é uma coisa dessa doença, nunca aconteceu o isolamento antes. Dizer que o isolamento resolve o problema da pandemia, todos os dias nós escutamos que as pessoas estão sendo infectadas em casa, todos os dias. Trabalho e casa, aliás, nós temos que discutir o que é trabalho essencial, o que é esse setor essencial. A igreja não é um setor essencial se a ciência e a religião vivem e deveriam viver juntas, ciência e religião. Como é que você vai fechar uma igreja nesse momento de pandemia se você precisa do tratamento espiritual para te aguentar esse isolamento social? Então, nós do PL queremos ajudar, sim, ao Brasil, mas nós não podemos aceitar mais que se tome medidas aonde o poder legislativo não tenha poder nenhum de participação, nem a Assembleia Legislativa, com o governo do Estado não tiveram participação, nem as câmaras e vereadores dos municípios não tiveram participação. Agora a Câmara Federal e o Senado tiveram uma participação, sim. Sabe de quê? Para pagar a conta. E nós pagamos bem essa conta, porque votamos tudo que tinha que votar. O governo fez a sua parte. Dizem que o presidente Bolsonaro se omitiu, mas o STF tirou o poder do presidente da República. Ele fez o que podia fazer, fazendo um governo honesto, um governo sem corrupção, e o ministro Eduardo Pazuello tem sido um gigante na questão dos remédios, das UTIs, na questão do kit Covid que nós defendemos, ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, sim, as pessoas estão se curando e está diminuindo as UTIs graças a esses remédios. Se não for esses remédios, qual o remédio? Dipirona e paracetamol? Por favor. Infelizmente, muita gente está morrendo, muita gente morreu porque não querem dar o remédio que realmente cura esse vírus. Está aí a questão hoje de vacina. A vacina é ivermectina. Todo mundo sabe disso. O mundo inteiro está usando ivermectina. Agora, vai na farmácia, você não consegue comprar mais. Por quê? Agora precisa de receita médica para um remédio para vermes. Vejam bem, remédio para vermes. Compra-se remédio para pressão, sem receita médica. Agora, a hidroxicloroquina e a azitromicina. Não existe um cidadão dos 700 mil que morreram no mundo, ou dos 94 mil que morreram no Brasil, morreram porque tomaram hidroxicloroquina, ou morreram porque tomaram ivermectina. Muitos morreram porque não tomaram, porque não houve tratamento precoce, porque não houve tratamento preventivo. E hoje nós já temos medicamentos para isso. É só parar de fazer política em cima desse vírus, é só parar de querer fazer com que o Brasil quebre, dizendo que o isolamento social, a Organização Mundial da Saúde indica. Essa Organização Mundial da Saúde é muito mais Organização Mundial do sem noção, porque tudo que eles disseram até agora, nada se confirmou. Então, essa OMS devia ficar quieta, e nós todos deveríamos fazer o kit Covid, distribuir para a população, e aí nós vamos diminuir as mortes e também as UTIs lotadas que nós temos hoje no Brasil. Pena que o STF retirou o poder da Câmara e do Senado e retirou o poder do Poder Executivo. Mas nós fizemos a nossa parte. O PL fez a sua parte, ajudando o governo federal, ajudando o Ministério da Saúde, o meu querido amigo, o nosso general Eduardo Pazuello, que está fazendo, aliás, parabéns, ministro Eduardo Pazuello. Grande trabalho como ministro da Saúde. Vai deixar uma marca muito importante de atendimento e de sobras de recursos. Sabe por quê? Porque não precisa gastar tudo. Não precisa botar fora dinheiro. Não está faltando dinheiro no Brasil, não está faltando remédio. O que está faltando
gestor público que queira o desenvolvimento do país, que não queira fechar e quebrar a economia como tem acontecido até agora. Viva o Brasil, viva o PL, viva a nossa força que nós estamos dando ao povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deputado Eli Borges, por favor, o senhor poderia concluir a leitura do parecer? Só um minutinho, Enio, porque teve uma falha aqui de comunicação com a mesa. E no relatório do relator, ele não estava inclusa a conclusão do relatório das emendas. Obrigado, Enio. Pronto, presidente. Eli Borges, por favor, com a palavra. Conclusão do voto. Ante o exposto pela Comissão de Constituição... Não estamos ouvindo o deputado Eli, ele está com o microfone ligado. Pode ler, presidente? Sim, agora lhe escuto. Ante o exposto pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa das emendas de plenário número 1, 2, 3 e 4 e no mérito pela sua rejeição. Esta é a conclusão do voto, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente. Obrigado, deputado. Presidente, Luiz Carlos. Luiz Miranda. Pois não. Deputado Zé Silva. Presidente, eu queria um minuto de Vossa Excelência, porque o Senado encerra agora a votação do projeto com medidas emergenciais para a agricultura familiar. Eram 26 projetos na Câmara dos Deputados e com 5 medidas importantíssimas: auxílio emergencial para o meio rural, mantendo a possibilidade dos agricultores de se aposentarem no futuro como segurado especial da Previdência, um fomento, um crédito, comercialização, renegociação de dívidas. E hoje o Senado aprovou sem nenhuma modificação. Significa que o projeto já vai à sanção presidencial. Então, quero dar essa excelente notícia para a agricultura brasileira, especialmente para a agricultura familiar. Cumprimentar todos os autores dos 26 projetos, agradecer a todos os líderes, todos que nos ajudaram a construir essa convergência aí. Então, estou muito feliz, com certeza a agricultura brasileira, especialmente a agricultura familiar, tem uma das grandes vitórias. Eu, no terceiro mandato na Câmara, acho que é a maior vitória que a agricultura familiar teve nessas últimas décadas aí com o Parlamento brasileiro. Muito obrigado, presidente. Parabéns, obrigado, deputado Zé Silva. Pergunta aos líderes se eu não posso... Só um minutinho, por favor. Se a gente não pode ler o requerimento de votação de artigo por artigo, e na nominal eu concedo o tempo de liderança para a gente ganhar tempo com essa votação? Eu concordo, presidente. Eu falarei pelo PT e concordo. Perfeito, obrigado. E falarei pelo PV, mas concordo, presidente Luiz. Obrigado, Henrique. Presidente, eu concordo e falarei pelo PROS, presidente. Ótimo. Deputado Luiz. Pois não, Cristiano. Eu concordo pelo Progressistas e vou falar pelo partido. Perfeito. Deputado Luiz. Presidente, republicano também concorda. Pois não? Deputado Gastão, eu concordo e falarei pelo PROS. Muito obrigado, Gastão. Obrigado pela compreensão de todos. Nós vamos chamando aqui. Pois não, Fernanda? Presidente, nós não concordamos. Nós vamos usar o nosso tempo de liderança. Você quer usar agora? Mas o artigo... Agora. Na verdade, o requerimento é seu, Fernanda, inclusive. Eu sei, mas nós temos obstrução, presidente. Se eu tenho obstrução, eu vou usar meu tempo. Perfeito, deputada. Pelo tempo de liderança, deputada Fernanda. Liderança do PSOL. Já está rodando o tempo, presidente? Na hora que a senhora começar a falar, eu coloco para rodar o tempo. Obrigada pela gentileza. Bom, eu acho que nós não cansamos de ouvir absurdos na Câmara dos Deputados. Mas antes de entrar nos absurdos, quero usar esse tempo de liderança para parabenizar o relator Zé Silva do nosso PL da Agricultura Familiar, construído a muitas mãos, são 26 PLs, o que encabeçou do líder Enio Verri, um de minha autoria, da Sâmia Bonfim e do David Miranda, foi apensado. E queria alertar o deputado Zé Silva que é preciso fazer um movimento pesado sobre o governo Bolsonaro, porque ele tem uma linha de aprovar os textos na Câmara e no Senado e de depois vetar, de editar medidas provisórias e de depois deixar caducar, de negociar uma coisa aqui e depois ir lá e atrapalhar a possibilidade do povo ter acesso a direitos. E eu acho isso tão lamentável,
porque eu aprendi com meu avô, que inclusive é líder Vitor Hugo, foi para a reserva como capitão do Exército, que palavra é palavra. Palavra a gente só tem uma. Palavra a gente não tem duas, caras a gente não tem duas, a gente tem uma só. Infelizmente isso não é praxe na política, via de regra, porque tem muitas pessoas, obviamente, que eu conheço que têm palavra, mas no caso do governo Bolsonaro não é regra mesmo. No caso do governo Bolsonaro, a regra é descumprir, é jogar para a torcida, é jogar o povo na miséria. Eu ouvi atentamente o deputado que falou como líder do PL, e eu fico chocada com o grau de obscurantismo. Sei que muitos do PL não devem pensar dessa forma, espero que não pensem, porque dizer que a Câmara faz apologia ao isolamento social é, no mínimo, um desconhecimento e jogar, de fato, para a torcida, porque o problema do isolamento social é que é a principal medida que a ciência aponta que reduz o número de infecções. Não é a nossa vontade, a minha vontade é enfrentar o Covid-19, não é a vontade do Bolsonaro, que é o melhor amigo do vírus no Brasil, que consegue não ter um ministro de saúde em 2 meses de pandemia, tendo literalmente um paraquedista à frente do Ministério da Saúde, só tendo gasto 29% da verba para o combate ao Covid-19. Aí vem um deputado aqui e diz que tá tudo às mil maravilhas, daqui a pouco vai defender o ozônio no ânus também, que o prefeito de Itajaí está defendendo, como forma de apresentar um placebo para a população, colocando em risco milhões de brasileiros. Mas que planeta vocês vivem? Tem 95 mil mortos no Brasil. 95 mil mortos. E vem aqui dizer que a solução é liberar o medicamento que não tem comprovação científica. Eu não sou médica, não sou enfermeira, não sou farmacêutica, eu sou bibliotecária. E eu vou ouvir a ciência na hora de dizer qual é o remédio que precisa ser usado e que pode ser usado para salvar vidas, seja o remédio qual seja. Mas o que a extrema-direita faz no Brasil é fazer apologia a medicamentos que não têm comprovação e jogar para a torcida, colocando o povo contra as medidas sanitárias que até então são as únicas comprovadas, para não ter que responder porque que liberou 1 trilhão para os bancos em março e não deu dinheiro para as pequenas e microempresas pagarem salário a fundo perdido, como fez vários governos pelo mundo, inclusive da Inglaterra. E não é porque o Boris Johnson é bonzinho, é porque eu fazia isso, eu quebrava tudo, mas o Bolsonaro escolheu salvar os grandes, e não sou eu que estou dizendo, é o Paulo Guedes que disse na reunião do Sindicato do Crime. Vocês vão ter responsabilidade, ao invés de vir aqui dizer que aqueles que estão batalhando para ter recursos, para garantir leitos, respiradores, para garantir a vida do nosso povo, esses que estão atrapalhando deveriam falar para o governo que vocês entraram na base por conta de meia dúzia de cargos. Meia dúzia de cargos no governo federal entraram para a base para não cobrar o governo 70% da verba do Covid-19 que não foi liberada. Para não cobrar do governo que tem dinheiro para banqueiro e não tem para pequena e microempresa. Por que o desemprego aumenta e por que a Câmara teve que votar o auxílio emergencial que o Paulo Guedes queria só R$200? É um governo de criminosos e de bandidos. Eu digo, Luiz Miranda, para concluir, obrigado, e a gente poder entrar no requerimento, eu digo para concluir que não achem que vocês que endossaram uma linha obscurantista e ajudaram esse genocídio no nosso povo não entrarão para a história como cúmplices de um governo inimigo da humanidade. Mas nós queremos lutar para que esse governo seja derrubado já, para salvar a vida do nosso povo, não daqui a 10 anos. Mas cada um vai ficar na sua história com a DNA do que votou, do que defendeu. Eu tenho muito orgulho que nós do PSOL estaremos ao lado do povo e dos trabalhadores. Obrigado, deputada. Presidente, eu fui citado e eu quero responder. Deputado. Eu fui citado pela deputada e gostaria de ter direito de resposta. Não foi citado nominalmente. Eu não citei nominalmente, Ele não citou o senhor. Giovanni, me ajuda, deixa eu terminar a votação aqui. A gente tem um projeto do Hildo, que é a relatoria dele, que é extremamente importante para os transportes. Por favor, deputada Fernanda, só um minuto. Não, só queria responder ao jeito que ele está fazendo genocídio. Deixa eu concluir a votação, por favor. Eu agradeço sua compreensão. O senhor é base do governo e é de interesse do governo essas votações. Requerimento de votação artigo por artigo. Requer nos termos do artigo 177, 8º do Regimento Interno, que a votação do PL 2068 de 2020 ocorra artigo por artigo. Requerimento do PSOL para encaminhar a deputada Fernanda. Deputada Fernanda. Presidente, eu estava consultando aqui se o deputado Glauber, que é o nosso segundo inscrito, quer falar. Deputado Glauber.
Se ele quer encaminhar o requerimento, senão eu encaminho com muito prazer. Esse requerimento que o pessoal propôs é para que a votação do projeto de lei seja artigo por artigo. Você que nos acompanha na rádio, na TV Câmara e também na internet, muito boa tarde. É um projeto que trata de modificação no Código Penal, estabelece novos tipos de estelionato majorado, aumenta a pena para estelionato, nesse caso com penas maiores, mais tempos de reclusão, que é a pena mais grave que existe. Acompanhando essa sessão, agradecer aqui a deputada líder da nossa bancada, Fernanda, por ter possibilitado que eu fizesse uso da palavra nesse momento. Presidente, eu queria dirigir uma pergunta aos parlamentares, mas nesse caso, mais especificamente ao relator. E acho, inclusive, que Vossa Excelência não deve tirar dele a possibilidade de responder, não. Que eu acho que é importante que ele responda. Acho, inclusive, que ele está nos ouvindo nesse momento. Tem essa convicção. Eu não sou um punitivista. Eu não acredito na ampliação de pena como algo que vai diminuir as mazelas de violência que são tão graves e que precisam ser enfrentadas coletivamente por todos nós. Mas a pergunta que eu faço ao relator e ao autor da matéria: colocaram no relatório uma causa de aumento de pena quando o estelionato é realizado de dentro do Palácio do Planalto? Colocaram uma causa de aumento de pena quando o estelionato é realizado de dentro da Câmara dos Deputados ou com os instrumentos da Câmara dos Deputados? Colocaram um aumento de pena quando o estelionato é realizado de dentro das salas luxuosas dos banqueiros? Colocaram o aumento de pena quando o estelionato é feito dentro de uma vara federal de um juiz ladrão? Porque ontem, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, com palavras mais rebuscadas, disse que o senhor Sérgio Moro interviu na campanha eleitoral com objetivos de natureza política. E aí eu peço licença para não falar palavras rebuscadas para dizer o nome disso é ser juiz ladrão. Pergunto aos parlamentares que vão votar a favor dessa matéria se seriam também favoráveis no caso de causa de aumento de pena quando fossem esses outros os agentes nos seus respectivos espaços que tivessem cometendo esse tipo de conduta. Faço isso porque acho que serve de reflexão também para a compreensão do que é o caráter de classe do sistema prisional, da política criminal brasileira. Deputado, concluído. Em voto. Bom, orientação de bancada. Como vota o PT? Presidente, não tem ninguém para orientar contra? Não, é um orador só para encaminhar. É só um orador, deputada, para encaminhar. Ele tem o direito à fala. Ô, Fernanda. E nós também só um orador para que o deputado Cherini fale. Respeite aqui o momento do seu amigo presidindo. Orientação de bancada, como vota o PT? Senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores vota com o PSOL pela retirada da pauta. Como vota o PL? Senhor presidente, o PL vota não ao requerimento, mas eu quero responder à bibliotecária que fez um comentário extremamente preconceituoso, que acredito que não deva ser da sua índole, até porque eu sei que é uma deputada pluralista, que defende todos o tipo de expressão e defende inclusive todas as partes do corpo. Um comentário preconceituoso dizendo que ela não entende nada de saúde, mas para fazer um comentário preconceituoso dizendo que a ciência, que ela valoriza a ciência, e a ozonioterapia, que tem 130 anos, que é ciência sim no Brasil,
E a senhora faz um comentário preconceituoso desse tamanho, que eu não vou repetir a palavra que a senhora usou, porque, para mim, todas as partes do corpo são extremamente importantes. Não existe uma menor ou maior que a outra. Então, gostaria que retirasse esse comentário preconceituoso em relação ao tratamento de ozônio, que é uma possibilidade muito grande, uma pesquisa que está sendo feita no Brasil, inclusive lá em Itajaí, inclusive lá em Porto Alegre, em relação ao Covid-19. Outra coisa, quem está fazendo o genocídio no Brasil é quem não está usando os medicamentos deputado que estão dando certo 1 minuto no para Brasil, orientar, deputado que é ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, zinco. Não se trata de doença com dipirona e o paracetamol. Por Obrigado, isso, deputado. PSL, como orienta o PSL? Perdão. PSL orienta não. Como orienta o PP? No ainda. Oi. Falar em anos. Senhor presidente. Pois não, deputado. Senhor presidente, o PP orienta não, no intuito aí de dar agilidade, que nós temos uma pauta ainda longa aí para votar. Obrigado, deputado. Como orienta o PSD? Senhor presidente, o PSD orienta não a retirada de pauta. Precisamos votar esse projeto. Senhor presidente, e eu não consigo entender a esquerda, ou talvez até entenda, que está preocupada com a ampliação da pena para os bandidos, para os estelionatários. As pessoas de bem, senhor presidente, não têm medo de pena. Só tem medo de pena quem tem algum problema ou alguma preocupação com a sua conduta pessoal, ou de alguns amigos, ou de alguns eleitores. Não consigo entender. Não quer pagar pena pesada, pena alta? Não faz coisa errada. Não vai para a cadeia. Sempre que eu puder votar aqui, vou votar para aumentar a pena, senhor presidente. Portanto, a esquerda, com essa narrativa aí de fora presidente, a esquerda tem que entender que perdeu a eleição democraticamente. E agora vai ter que entender que o governo é nosso e que o governo está dando certo. Como vota o MDB? Republicanos. Presidente, quiséramos que todos que estão falando a respeito de aumento de pena, de majoração da pena, pudesse se ater ao texto do projeto. O que está sendo falado aqui, está bem especificado, são as novas hipóteses do cometimento desse tipo de crime de estelionato que já é majorado no parágrafo 3º. Basta lerem para que possam entender. Eu quisera que de fato houvesse majoração da pena, coisa que não está havendo. Mas temos que nos contentar porque o rol está sendo taxativo para aqueles que cometem esse tipo de crime. Então, apenas fazendo desta menção para que possamos dar celeridade na votação e a oposição deixe para usar o seu tempo para outros momentos. Agora, o nosso caminhamento é não. Obrigado, deputado. MDB, deputado Hildo Rocha. MDB não também, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como vota o PSDB? PSDB orienta não, senhor presidente. Obrigado, deputado Samuel. Como orienta o PSB? PSB orienta não, presidente. Obrigado, deputado Alessandro Molon. Como orienta o PDT? PDT orienta não. Legal? Ótimo. Você revela. Como orienta o Democratas? Democratas vai acompanhar todo mundo como não. Solidariedade. Solidariedade orienta não, presidente. PROS. PTB. PTB orienta não, presidente. Podemos. PSOL. O pessoal orienta sim, presidente. Mas eu acho tão engraçado, tem alguns deputados que dizem que
a esquerda está contra prender bandidos. Eu sou super a favor de prender os bandidos que estão no Palácio do Planalto, os bandidos que estão lá nas assessorias do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, propagando mentira. O próprio Flávio Bolsonaro, isso super a favor do Queiroz cumprir a pena na prisão, não em casa, como muitos juízes não deram essa prerrogativa para pessoas idosas e com risco, né? Agora, é engraçado, são um peso e duas medidas. Para os pobres, eles querem triplicar uma pena num país que viu aumentar 900% a população carcerária e não reduziu nenhum índice de criminalidade. Então, é muita demagogia. E dizer ao deputado obscurantista que a ozonoterapia não tem nenhuma comprovação científica. O OMS, Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, acaba de anunciar de que neste caso específico para o Covid não tem comprovada eficácia. Então, obrigado, deputada Fernanda. PSC, como orienta o PSC? Presidente, o PSC vai orientar não, e reafirmando aquela questão, não pode haver bandido favorito. Bandido é na cadeia. E qualquer projeto de lei de majoração de pena, quem deve temer esse projeto é quem cometeu crimes. Por isso o PSC orienta não. Obrigado, deputado. Eu Cidadania. quero confirmar a orientação não do PROS. O PROS? Não. Obrigado, deputado Gastão. Cidadania. Senhor presidente, eu fico achando esquisito no debate quando coloca-se como se o pobre é que fosse ser preso. O pobre é a vítima do estelionatário. O estelionatário é aquele que usa da boa-fé, da falta de educação e de preparo do mais pobre para enganá-lo. Então a gente orienta não, porque entende que essa matéria é de extrema importância. Cidadãos brasileiros, homens e mulheres, estão sendo enganados diariamente com links falsos enviados, links inclusive vinculados ao auxílio emergencial, pedindo dados das pessoas para que elas tenham os seus valores roubados, não por pessoas humildes das comunidades brasileiras, mas por estelionatários, pelos aqueles que cometem um crime do colarinho branco. Cidadania orienta não. Como orienta o PCdoB? Não. Obrigado, deputada. Como orienta o Novo? Opa, tá bom. O Novo orienta não, presidente. Desculpa, Alice. É que você disse que estava numa reunião. Presidente, desculpa, presidente. Orientação. Presidente, desculpa, podia passar a deputada Alice para orientar? Deputada Alice, 1 minuto. A líder perpétua já o fez com concisão. Rapidamente dizer que a nossa posição, ela não é contraditória com a defesa que temos de que aumento de pena, muitas vezes, não resolve o abrandamento da criminalidade. Mas, neste caso, é na pandemia, para os mais pobres. São comunicados falsos da Caixa Econômica Federal, são criações de aplicativos falsos do governo federal, envio de links maliciosos por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. É claro que o principal estelionato ainda não foi aplacado e ainda não conseguimos firmar um tipo penal para criminalizar o estelionato da cloroquina, da ivermectina, que é um grande vermífugo, mas não tem prova nenhuma que cure Covid. Eu falo como farmacêutica. A cloroquina e hidroxicloroquina, ótimas para lúpus eritematoso e malária. Mas então, neste caso, é necessário punir quem abusa dos mais fracos. PCdoB não. Deputada Alice, obrigado. Pelo Avante. Presidente, o Avante orienta não. Obrigado, deputada. Pelo Patriota. PV. O PV orienta o voto não nesse requerimento, presidente, reafirmando a nossa intenção de usar o tempo de líder durante a votação. Obrigado, deputado. Pela Rede. A Rede vai orientar não, senhor presidente. Obrigado, deputada. Maioria. Ele muda só durante a pandemia ou é todo o tempo? Minoria. Presidente, a minoria vai liberar porque não há consenso em todos os partidos que a compõem. Mas eu gostaria apenas de lembrar Dostoiévski
que diz que a gente conhece a sociedade que a gente vive se a gente conhecer os nossos presídios. E se nós adentrarmos os nossos presídios, nós vamos ver que há uma superlotação e há um rompimento da dignidade humana, e que eles funcionam ao arrepio da própria legislação. Então, acrescentar mais pessoas nesse sistema prisional com aumento de penas não tem sido a solução. É um fast food, é a solução fácil. A solução fácil que não busca se atentar para as reais causas da violência neste país. Portanto, o recrudescimento penal não tem sido a solução que se pontua para que nós possamos enfrentar a própria violência. E mudar o Código Penal durante a pandemia é, de certa forma, um desprezo com as vítimas neste país. É reafirmar a lógica negacionista que tem pautado a presidência da República. Obrigado, responsável por uma necropolítica. Obrigado, deputado. Oposição. Oposição libera, presidente. Não houve consenso entre os partidos. Obrigado, deputado. Como vota o governo? O governo, presidente, orienta não, porque entende que nessas falas de muitos dos nossos deputados, infelizmente, que colocam e por que votar isso na época de pandemia? Óbvio, porque aumentou os crimes. Então, se não tivesse aumentado os crimes, se essas pessoas não estivessem cometendo esses danos à sociedade, através, inclusive, da administração pública, através de presos que já estão em presídios, através de todo cidadão de má fé que faz esse crime, e nós não podemos passar a mão na cabeça. E algumas falas também me deixam preocupadas, que parece que nós temos a Constituição dos ricos e a Constituição para os pobres. A lei é para todos. Cometeu o crime, haverá sim o acréscimo dessa pena. Então, o governo orienta não a retirada e vamos votar para que realmente esses crimes sejam diminuídos na nossa sociedade. Bom, encerradas as orientações, está iniciada a votação. Presidente, só me daria um minuto? Só um minutinho que eu tinha prometido para o deputado Enio. Paulo Teixeira. Mas eu acho que o deputado Enio iria falar no lugar do Paulo Teixeira, eu não sei. Como é que ficou o PT? Paulo Teixeira, que vai dividir o tempo com a deputada Natália? Paulo Teixeira está aí? Pode fazer uso de um minuto enquanto o Paulo Teixeira vem. Obrigado, presidente. Dizer que nessa linha do projeto de aumentar a pena para estelionato, nós queremos dar uma contribuição durante essa pandemia. O Brasil sofre há muitos anos com a corrupção. E nesse momento de pandemia, muitos governadores, muitos prefeitos se utilizaram do recurso do Covid para cometer grandes furtos, roubos. A corrupção, presidente, pode matar mais do que o fuzil de um traficante. E nós temos que dar uma resposta. O Congresso, que está com uma péssima imagem perante a sociedade, precisa dar uma resposta. E eu convoco a todos os deputados a pensar sobre o projeto que transforma o crime de corrupção durante a pandemia em crime hediondo, tanto corrupção ativa como passiva. Vai ser uma resposta do Congresso para a sociedade. Obrigado, deputado. Enquanto o deputado Enio não se manifesta, eu vou passar a palavra para o Daniel Coelho, pelo Cidadania, pelo tempo de liderança. Falam de guerra, está nisso. Presidente, Os deputados estão votando agora nominalmente o requerimento que pede votação artigo por artigo do projeto de lei que trata do aumento de pena para estelionato. Deputado Daniel Coelho, pela liderança do Cidadania. Senhor presidente, senhores e senhoras, o Congresso Nacional, esse ano, viabilizou a entrega de importantes recursos às prefeituras e governos de estado para que fosse feito o combate ao Covid. Lamentavelmente, junto com esses recursos que chegaram ao longo dos últimos meses, aumentaram também os casos de corrupção, de desvio, as licitações fraudadas, e lamentavelmente não foi diferente em meu estado, em Pernambuco e na cidade do Recife. A imprensa, tanto local como nacional, veiculou de forma intensa uma compra de respiradores feita
pela Prefeitura da cidade do Recife, aparelhos esses apenas testados em animais e em porcos, compra que terminou sendo cancelada, secretário de saúde do município que terminou sendo afastado, em decorrência disso, 3 visitas da Polícia Federal no município. Nosso projeto vai ser semana que vem. Recursos não utilizados, porque a compra ficou cancelada e muitas vidas que poderiam ser salvas não foram salvas. O que mais impressiona, e aqui venho ocupar essa tribuna, em nome da liberdade de expressão, do debate democrático, do direito de representar o povo do meu estado, é por fazer críticas, denúncias e muitas vezes por reproduzir conteúdo que foi amplamente veiculado em toda a imprensa nacional, terminei sendo processado pelo prefeito da cidade do Recife e pelo seu partido, o PSB, querendo proibir este parlamentar que aqui se encontra em fazer referência de que esses respiradores foram apenas testados em porcos. É desta tribuna que quero repetir para todo o Brasil. É lamentável que os respiradores tenham sido testados apenas em porcos. Não vão intimidar a mim ou aos veículos de imprensa independente que têm repetido essa informação. Além de processarem o parlamentar, processaram também aos jornalistas. Deveriam processar a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, porque ambos têm a mesma posição. E se eles tivessem tanta convicção de que a compra era adequada, teriam mantido a aquisição daqueles equipamentos. Tiveram medo, cancelaram a compra e afastaram o secretário. Mas não vão nos calar, seja dessa tribuna, seja nas redes sociais ou ocupando os microfones que a imprensa independente nos oferecer. Nós vamos continuar a trazer informação para o povo de Pernambuco de que recursos sim foram enviados, mas lamentavelmente foram muito mal utilizados por aqueles que governam o estado de Pernambuco e a cidade do Recife. Obrigado, deputado. Está encerrada a votação. Sim, 54, não 347. Está rejeitada o requerimento. Passa-se a votação. Em votação, o substitutivo oferecido pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ao projeto de lei número 2068-2020, ressalvados os destaques. Orientação de bancada, como voto PT. Como vota o PL? O PL, senhor presidente, o PL vota sim ao projeto e quero responder novamente à indagação anterior, dizendo que a ozônio no Brasil, a ozonioterapia não tem ciência. Infelizmente, é mais uma informação equivocada. A ozonioterapia no mundo tem 130 anos, tem mais de 10 mil artigos escritos e é ciência sim no mundo. Agora, se vamos discutir ciência, nós podemos discutir a vacina do HPV, que mutilou jovens, mulheres do Brasil inteiro e que ficaram até cegas por causa dessa vacina. Então, nem sempre a ciência tem 100% de razão. Agora, a experiência é a melhor forma que existe. Porque a medicina tem um desafio. Não tem como encontrar o remédio antes da doença. Por isso, vamos experimentar. Obrigado, e a ivermectina é a vacina contra o coronavírus, pode ter certeza. PSL. Deputado, não tem ciência no combate ao Covid. Não distorça nas palavras, é feio. Está ficando feio para a sua trajetória, deputado Cherini, o que o senhor está... Por favor, como orienta o PSL? Senhor presidente, o PSL orienta sim. E eu venho aqui reforçar a nossa posição que o lugar de bandido é na cadeia. Vem um momento certo, onde nós temos que endurecer sim as nossas penas, as nossas leis, não somente contra o crime de estelionato, mas endurecer as nossas leis contra os bandidos em geral. Nós vimos aí durante essa pandemia
onde muitos receberam dinheiro público e se utilizaram de desviar, de superfaturar até mesmo dinheiro para respiradores. Então chega até o momento onde essa casa deveria debater uma reforma em nosso Código Penal, que eu acho que ainda está muito leve. Por isso o PSL orienta sim, já abrindo esse caminho para uma reforma no nosso Código Penal, para endurecer as nossas penas contra bandidos. O lugar de bandido é na cadeia. Presidente, pedir aos colegas parlamentares que, por respeito aos demais e à saúde de todos, cada um use a sua máscara, inclusive quando estiver falando. Obrigado, deputado. Vamos seguir aí a orientação da casa, por favor, todos os parlamentares. Como orienta o PP. Deputado Cristino Áureo. Senhor presidente Luiz Miranda, eu quero pedir para agregar o tempo de líder, embora não vá usá-lo na sua integridade, tá? O Progressistas orienta sim, por entender que esse projeto vem na direção de punir sim o estelionatário que, ao praticar seus atos, acaba por lesar de maneira, por vezes, irremediável a população mais pobre, seja através do uso, né, da má-fé, atraindo pessoas que, por terem informações absolutamente frágeis a respeito do funcionamento da estrutura de programas ou de benefícios de natureza social, acabam por ser vítimas fáceis de quadrilhas que se organizam com esse objetivo. Então, louvar esse aspecto, né, e fazer com que, independentemente se nós temos um ambiente de impunidade em outras áreas, né, da vida do país, isso não justifica o fato de nós não agirmos sobre temas como esse. Então, o Progressista encaminha sim a matéria e quero aproveitar, presidente, para ressaltar a importância da aprovação do conjunto dos PLs de apoio à agricultura familiar, relatados na nossa casa pelo nosso querido Zé Silva, e que agora, aprovados no Senado, nós vamos cobrar muito fortemente que ele seja sancionado na sua integridade, fazendo com que o fomento, o apoio ao agricultor familiar, ao feirante, a todas as categorias que lidam nesse ambiente da produção familiar de baixa renda, seja preservado no final da tramitação e da sanção desse conjunto de PLs que tramitou com a participação de praticamente todos os partidos e correntes dentro da Câmara e também do Senado. Então, ressaltar a aprovação dessa importante iniciativa, do protagonismo do Congresso nesses assuntos. Quero também, senhor presidente, chamar a atenção para a importância, né, de aprovarmos, de colocarmos em pauta o PL 6407, a Lei do Gás, relatada por nosso correligionário, o deputado Laércio Oliveira. O Laércio, inclusive, vai participar junto com toda a diretoria da FREPER, em especial o deputado Paulo Ganini, o deputado Calheiro e outros parlamentares do Estado do Rio, da primeira reunião da FREPER regionalmente, que ocorrerá envolvendo as entidades do Estado do Rio na próxima sexta-feira, dia 7, de 14 às 16 horas. Nós vamos fazer esse debate que depois vai percorrer o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, o Sul, enfim, até a aprovação final na Câmara e no Senado da nova Lei do Gás, da importância de darmos segurança jurídica a esse tema, de darmos a ele competitividade e fazermos foco no consumidor final de gás, na busca por uma energia acessível a todos, por uma fonte de matérias-primas, inclusive no que diz respeito ao apoio na busca de insumos para fertilizantes, para a agroindústria de um modo geral, barateando a produção de laticínios, de proteína animal, da produção de rações, enfim, de tudo aquilo que também cerca o agro brasileiro. Então, ao fazermos a tramitação
da nova lei do gás, nós temos certeza que agora, nessa versão apresentada finalmente pelo relator Laércio, nós vamos ter condição, sob a liderança do presidente Rodrigo Maia, de acolher eventuais ajustes necessários para que a Casa aprove a nova lei e façamos aí com que, ao longo dos próximos meses, essa pauta da retomada seja uma pauta que, sendo propositiva, sendo adequada à geração de oportunidades de trabalho, nós consigamos fazer aquilo que é o pós-pandemia. Então, presidente, é importantíssimo que nós, nessa etapa, onde nós já produzimos tanto a respeito do enfrentamento de medidas emergenciais, nós possamos, ao apoiar a agricultura familiar, ao apoiar um projeto como esse da Lei do Gás, que fala com infraestrutura e energia, e principalmente ao colocarmos aí na pauta permanente do Congresso o apoio a setores como bares e restaurantes. Ressalto aqui o Congresso da Abrazel, que vai ocorrer de 26 a 28 de agosto, a necessidade de nós apoiarmos um setor como esse, absolutamente capilarizado nas cidades de pequeno, médio e grande porte. Os restaurantes, os bares, esse setor que sofreu tanto na pandemia, que o crédito possa chegar a ele e, principalmente, que nós possamos ter iniciativas reais de fazer com que um setor tão próximo das pessoas, tão próximo da economia real, seja reerguido. Ele que fechou um número de estabelecimentos recordes, que junto com o setor de serviços lá na ponta, serviços de cabeleireiro, serviços diretos ao consumidor, sofreram tanto com as restrições que nós possamos apoiá-lo. Então, essas observações vêm a favor desse momento e eu agradeço aí a oportunidade de poder ressaltar essas ações da Câmara, essas ações do Congresso e fazermos com que possamos seguir em frente da nossa pauta. Muito obrigado, presidente. Presidente, para orientar pelo PT. Por favor, pode orientar. Presidente, orientar pelo PT. Pode orientar, deputada, por favor. Presidente, não é verdade que as mudanças propostas, elas dizem respeito apenas ao período de pandemia. O substitutivo, ele está mudando definitivamente o Código Penal em um período de pandemia, em um período onde nós não podemos discutir com mais profundidade e numa lógica de fundamentalismo punitivista, que tem lado. Quando Dostoiévski fala que a gente conhece a sociedade, conhecendo nossos presídios, nós vamos ver que os nossos jovens estão acorrentados. Nossos jovens negros é quem lotam os presídios neste país. Mas nós vamos ver também que esses mesmos que querem aumentar a pena por estelionato aplaudem o crime de estelionato eleitoral que elegeu Jair Bolsonaro. Aplaudem, inclusive, as fake news e não consideram crime, que também é uma espécie de estelionato. Portanto, nós somos contra esse substitutivo. Não é o momento de fazer mudança no Código Penal sem um acúmulo de discussão com as soluções que não resolvem os problemas do país. Obrigado, deputada. PT vota não. PSD. Senhor presidente, quem vai orientar o deputado Fábio Trade, nosso deputado, nosso jurista. Poder abrir o microfone para o deputado Fábio Trade, senhor presidente. Fábio Trade está aí? Está na sessão remota, senhor presidente. Só abriu o microfone. Senhor presidente, não pode me devolver o tempo, por favor? Devolve o tempo. Devolve o tempo do deputado Fábio Trade, por favor. 1 minuto. Obrigado, senhor presidente. Agradeço também a generosidade do colega Darcy, Santa Catarina. Senhor presidente, eu também entendo que crimes que muito raramente são praticados por deputados federais, legisladores, senadores, não são disciplinados pelo sistema jurídico. Este, por exemplo, estelionato agravado por conta do celular, dificilmente um deputado federal vai ser sujeito ativo. Agora, por isso mesmo, nós temos que aumentar as penas para os crimes de corrupção. E não
sendo por isso, eu defendo que um erro não justifica o outro. Temos que aumentar, sim, as penas dos crimes de corrupção. Mas o interno, que dentro da cela se utiliza de celular para praticar estelionato, denota a periculosidade que justifica um acréscimo de 1/3. Sempre lembrando, senhor presidente, que o estelionato tem a pena mínima de 1 ano. Portanto, ele por si só não gera automaticamente pena privativa de liberdade. Portanto, o PSD encaminha o voto sim. PSD sim. MDB, deputado Baleia Rossi, para encaminhar. Presidente dessa sessão, deputado Isnaldo Bulhões, eu encaminho favoravelmente a esta matéria e queria cumprimentar o deputado Marcos Aurélio Sampaio, do Piauí, deputado jovem, mas que é um advogado brilhante, grande jurista, que trouxe este tema para a Câmara dos Deputados. Entendo que aumentar a pena para esses crimes virtuais, o estelionato majorado, é um avanço para proteger a população, principalmente neste momento de pandemia. Recebemos inúmeras reclamações do aumento desse tipo de crime, aproveitando da tecnologia que nós temos hoje para enganar, para cometer crimes contra a população. Portanto, o MDB, cumprimentando o autor do projeto e o relator, que muito colaborou para melhorar o texto, encaminhamos sim. MDB sim. Deputada Rosângela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o republicano votará sim ao PL, parabenizar ao nosso querido deputado relator, que fez um trabalho extremamente dedicado a esta proposta. Também quero aqui dizer que o projeto foi discutido e bastante explicado pelo nosso querido deputado Vinícius Carvalho. Também quero justificar aqui, na votação anterior, a ausência do querido deputado Haroldo, da deputada Aline e do deputado Lafayette, senhor presidente, que na votação anterior não conseguiu votar de forma remota. Eu gostaria de pedir à presidência para consolidar o voto dos 3 deputados e dizer do voto sim pelos republicanos. Obrigada. PSDB. Presidente Isnaldo, meus sentimentos a você e a toda a sua família pela perda recente de seu pai. Muito obrigado, Samuel. Obrigado de coração. Isnaldo. Pois não, presidente. Muito obrigado, Samuel, de coração, seu apoio, seu carinho. Nossos sentimentos. Nesse momento duro e difícil que nossa família está vivendo. Estabelecer o tempo do deputado Samuel, por favor. Não, presidente, o PSDB vai orientar sim nesta matéria. Muito obrigado, Isnaldo. Obrigado, presidente. PSDB sim, PSB. Presidente, o PSB orienta sim. Quero aproveitar aqui também para justificar que o deputado Bira do Pindaré, o deputado Aliel, não conseguiram votar na última votação, assim como o deputado Tadeu Alencar, que nas 2 últimas votações teve problema também no Infoleg, não conseguiu votar. Então, eu gostaria de que fique registrado que em todas as situações eles votaram com o partido. PDT. PDT. Democratas. Presidente, pelo PDT, posso encaminhar? PDT, por favor, líder Vônei. Presidente, eu já levantei algumas questões aqui no encaminhamento durante o processo de obstrução da inoportunidade desse projeto. Nós sabemos que, e o PDT entende muito claramente isso, que não se combate a criminalidade apenas simplesmente aumentando as penas. Se fosse assim, era muito fácil, era muito simples. Então, o que vale realmente é a efetividade do meliante, do criminoso, saber que será punido, e não apenas aumentar de 1 para 2 anos ou de 2 para 4, isso não resolve. Mas debatemos isso com a bancada, não conseguimos chegar a um consenso na bancada, alguns
querem votar a favor, outros contra, de forma que o partido hoje está dividido. Dessa forma, o PDT vai liberar a votação e o meu voto pessoal será contra. Obrigado. PDT libera. Democratas. Presidente, o Democratas vota sim. É uma matéria extremamente importante. Diga-se de passagem, eu estou passando exatamente por esse tipo de situação essa semana. Comprei um veículo, paguei à vista, transferido da minha conta pessoal para o proprietário. O proprietário do veículo foi ao cartório com o anterior, transferiu o carro e 3 meses depois, 4 meses depois, a pessoa entra com ação judicial. O juiz acreditou em 3 horas dar uma decisão de bloquear o veículo, dizendo que eu não tinha efetuado o pagamento, me cobrando de novo, porque como parlamentar nós sofremos o famoso dano midiático e acharam que eu ia pagar. Eu fui na delegacia, abri ocorrência por estelionato, a delegacia desconclui hoje os trabalhos. Agora me surpreende a justiça ainda cair nesse tipo de jogatina contra parlamentares, e a gente vem sendo massacrado constantemente por crimes parecidos. Imagina os pequenos que muitas das vezes não têm condição de recorrer à justiça. Então eu estou passando por isso, sou a favor dessa matéria, na verdade sou a favor de qualquer matéria que coloque criminoso atrás das grades, porque nós precisamos limpar o nosso país desse tipo de gente. Então, minha orientação é sim, presidente. Democratas sim. Solidariedade. A mulher entra com ação só ver se eu pagar mais. Presidente, presidente, solidariedade, eu quero passar a palavra para o deputado Eli Borges, para fazer a orientação e utilizar o tempo de líder, por gentileza. Deputado Eli Borges. Agregado tempo de líder. Deputado Eli está aí? Presidente, primeiro eu agradeço ao nosso deputado. Está desativado o seu microfone, deputado Eli. Não estamos lhe ouvindo, não. Aqui está ativado, presidente. Agora sim. Agora sim, Eli. Tudo tranquilo. Fechou mais uma vez. Não sei se é a sua conexão que não está. Pronto, presidente. Agora sim. Pronto. Presidente, primeiro agradecer ao nosso democrático líder, Zé Silva, um homem da nossa agricultura, um homem que tem feito grandes embates. Parabenizar o nosso querido autor, deputado Marcos Aurélio, que fez um brilhante projeto na defesa da moralização do país. E também eu fui questionado acerca de que esse projeto poderia não estar alcançando fatos no quesito do projeto dentro do Palácio do Planalto, da Câmara, lá no meio dos banqueiros ou de uma vara federal. Eu vou até botar o óculos aqui para ler, porque isso já está escrito no projeto, senhor presidente. Olha aqui o que diz. O parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento ou em nome de ente da administração direta, indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou de Instituto de Economia Popular, Assistência Social ou beneficente. Portanto, alcança todos os entes da federação. Fica a minha resposta como relator a quem me fez a pergunta, e eu tenho o respeito de responder essa pergunta. E outro ponto, senhor presidente, também, nós precisamos de compreender que ampliar a pena é um dos remédios. Pode não ser o remédio exclusivo para resolver o problema da bandidagem neste país, mas é um dos remédios que nós temos o dever de aplicar na moralização do relacionamento dos indivíduos que trabalham com essas questões no nosso torrão pátrio. É interessante também observar, senhor presidente, que a proposta anterior, no parágrafo 3º, dizia assim: a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade. Aí vai citando todas essas entidades. Agora, está incluindo também crimes que são cometidos por entidades ou funcionários de entes da federação. Antes eram crimes que eu cometia contra entes da federação, mas agora também cometidos por funcionários que fazem parte do conjunto funcional
dos entes da federação. Portanto, o nosso autor da proposta teve a visão de ampliar esse parágrafo 3º do artigo 171, criando uma série de incisos que vai trazer uma moralização muito importante, sobretudo porque enfatiza os crimes cibernéticos de maneira mais clara e os meios de comunicação em massa, que é a televisão, o rádio, os jornais. Portanto, eu ouvia uma deputada recentemente dizendo no debate que qualquer regra ela precisa de ser clara, explicitada, objetivada, e esta é a verdadeira intenção deste projeto. E eu tive o prazer de relatar, porque dou aqui, juntamente com o autor, claro, ele iniciando, a minha contribuição para moralizarmos o Brasil. Muita coisa ainda tem de ser feita, muitos fatos que denigrem a imagem do Brasil acontecem, sobretudo usando o nome de instituições, de entes, de governos, etc. Mas acredito que nessa proposta nós estamos dando mais um passo no sentido de consertarmos esse país. Precisamos disso. É a busca da moralização. Desta maneira, presidente, nós encaminhamos sim. Agradeço ao nosso presidente Rodrigo Maia, ao nosso líder José Silva e a todos que colaboraram para que eu pudesse trazer um relatório que fosse bem clareado no sentido da busca desta moralização. É isto, presidente. O Solidariedade encaminha sim. Muito obrigado, presidente. Solidariedade sim. Próximo. Deputado Gastão. Presidente, o PROS encaminha o voto sim, acha que o texto do relator está bom, portanto vamos votar com o relator, com o seu texto. Dizemos sim. PROS sim. PTB. PTB, Podemos. PSOL. Pessoal, presidente, o deputado Glauber orienta. Deputado Glauber. Cadê o Glauber? Está aí? Estou aqui. Presidente, deputados, deputadas, o que fez o relator... PTB recomenda não, senhor presidente, desculpa. PTB não, deputado Glauber. O que fez o autor, o relator, mais especificamente, foi gerar uma narrativa como se as perguntas feitas por mim tivessem uma resposta afirmativa, quando ele, relator, já sabe que essa não é a realidade do sistema penal, criminal brasileiro. E vários dos parlamentares, inclusive, que se colocaram fazendo a defesa de que bandido bom é bandido atrás das grades, não dizem o mesmo quando se tratam daqueles que compartilham o mesmo projeto político. É exatamente nessa compreensão de crítica ao que é a representação do sistema criminal e do caráter de classe que tem, que a bancada do PSOL tem procurado obstruir essa matéria. Podemos, PSOL, PC. PC, pessoal, presidente, pessoal vai orientar concluir. sim. E volto a reafirmar aqui. O sistema penal brasileiro é cruel, é duro, sim. Mas aqueles que temem o sistema, que não cometam os crimes. E nesse caso específico, que é o estelionato majorado, nós estamos falando daqueles criminosos que justamente ludibriam e enganam os mais humildes. Por isso, nós devemos sim aumentar a pena para que esse tipo de crime tenha uma penalização muito maior e que esses criminosos passem mais tempo na cadeia. O PSC encaminha sim. PSC sim. Cidadania. Cidadania orienta sim e a bancada agradece, em nome do deputado Rubens Bueno, que fez sugestões importantes e foram acatadas ao relator. Então, em nome do deputado Rubens Bueno, nós fazemos o agradecimento ao relator por acatar as sugestões.
Presidente, eu queria apenas registrar o voto da deputada Lauriette, que está tentando votar pelo sistema na última votação e não conseguiu, tá bom? Votou com o partido. Podemos. Gostaria de corrigir a orientação. O PTB é sim, presidente. PTB sim. Podemos. Deputado José Nelton. Deputado José Nelton, microfone, por favor. Para liberar, nós estamos sem áudio aqui. Não, você já fez. Você que nos acompanha aqui pela rádio, pela TV Câmara e também na internet, os deputados seguem aqui apreciando o projeto de lei que trata de aumentar a pena para quem comete estelionato. Deputado José Nelton. Acho que talvez a sua mão possa estar obstruindo o seu microfone aí. Pode iniciar, restabelece o tempo do deputado José Nelton. Em nome da bancada do Podemos, o líder Léo Moraes também não está conseguindo votar. Eu encaminho o voto favorável a esta matéria. Inadmissível o estelionato, tanto de quem está fora dos presídios, quem se encontra dentro dos presídios, passando trote nas pessoas, tentando ludibriar os mais pobres. É um crime terrível. Por isso, nós somos favoráveis ao aumento das penas até mais um terço, para que esse cidadão, esse criminoso, ele possa pensar e repensar em duas vezes em querer tirar vantagem. É um crime terrível no Brasil, as pessoas usando da boa-fé de outras para levar vantagem. É o programa de... Nós queremos encaminhar o voto nosso favorável, defendendo o aumento das penas até em um terço do crime de estelionato, que eu acredito que irá diminuir muito no nosso país a partir do momento em que essa lei for aprovada e sancionada pelo presidente da República. Vamos pôr fim a pelo menos um pouco da bandidagem no Brasil. Podemos sim. PCdoB. Eu já falei com ele, ficou de marcar. O de líder. Senhor presidente, o PCdoB é favorável ao projeto. Nós vamos votar sim. Por mais que o crime de estelionato também pegue alguns ricos como vítima, mas a grande maioria das vítimas deste crime são as pessoas mais pobres, o que aumentou muito agora durante a pandemia. E por que isso aconteceu? Porque este Congresso, mesmo contra a vontade de Bolsonaro, decidiu aprovar um projeto de lei que paga de 600, podendo ir até R$ 1.200, uma ajuda de custo, uma ajuda emergencial para as pessoas mais pobres. Muitos deles, inclusive, sendo vítimas agora do estelionatário. E isso nós não podemos aceitar. Mas, senhor presidente, da mesma forma como queremos punição para esse tipo de crime, nós também vamos lutar muito, com todas as nossas forças, para punir os criminosos que cometem fake news. São tão criminosos inclusive. Nós não podemos aceitar este assassinato de reputações nas redes sociais. Vamos agora votar a favor deste projeto de lei e vamos lutar para que esta casa possa construir um grande projeto para punir os criminosos das fake news. Mas, senhor presidente, esta semana, nós da bancada do PCdoB encaminhamos uma carta ao embaixador dos Estados Unidos. Esta carta, precisamente, traz dois questionamentos ao embaixador. Primeiro, nós perguntamos para ele que consequências são estas que ele se refere na entrevista do Globo do dia 29 de julho, quando ele diz que o Brasil poderá ter consequências caso uma empresa chinesa entre na infraestrutura do 5G no Brasil. Nós também questionamos o embaixador dos Estados Unidos, porque o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Seu Moreira, desta casa, confirmou que o embaixador dos Estados Unidos estaria
pressionando autoridades brasileiras pela liberação na importação do etanol do milho americano em detrimento dos produtos nacionais. Segundo, inclusive, o nosso deputado Alceu Moreira, o argumento do embaixador é que esta medida seria muito importante eleitoralmente para o presidente Trump. E nós estamos questionando o embaixador, porque para nós isso é novo, esse nível de interferência. Nós não queremos interferir na eleição americana. O povo de lá saberá muito bem os prejuízos que Trump tem causado ao seu país. Mas nós não queremos também nenhuma interferência no país. Nós somos um país soberano, nós somos um país independente. Por mais que a postura do presidente Bolsonaro tenha sido irresponsável, procurando ser amiguinho de presidentes ou de nações, nações não têm amizades. Nações têm interesses e o Brasil tem os seus interesses. O Brasil vai fazer o que é melhor para os nossos agricultores e o Brasil vai fazer o que é melhor com relação à questão da 5G. Então, senhor presidente, nós estamos encaminhando esta carta ao presidente dos Estados Unidos, questionando essa postura dele, que não condiz sequer com as regras e as leis americanas. Até porque o presidente da Comissão de Relações Exteriores dos Estados Unidos está questionando o embaixador sobre essa postura dele, que nós também questionamos. Então, senhor presidente, por sermos um país autônomo e soberano, nós não aceitamos interferências estrangeiras nas nossas negociações e nas nossas ações. Muito obrigada. Partido Novo. Senhor presidente, Partido Novo é favorável, quer parabenizar o autor do projeto e também o relator, o deputado Eli Borges. É muito importante que coloquem essas 4 possibilidades de majoração para o estelionato, uma vez que os casos têm aumentado, o povo tem sido ludibriado, enganado, e realmente nós precisamos acabar com isso. Então, encaminhamos favoravelmente. Eu quero novamente parabenizar o relator, deputado Eli Borges. Avante. Presidente, o Avante parabeniza o Parlamento brasileiro e o nosso encaminhamento é sim. Avante sim. Patriota, deputado Fred Costa. Senhor presidente, a orientação do Patriota é sim. Patriota sim. PV, deputado Henrico. Presidente Isnaldo Bulhões, eu queria agregar o meu tempo de líder nessa orientação. O Partido Verde, já digo desde logo, vai orientar o voto sim ao PL, porque nós não encontramos na nossa bancada nenhum óbice, nenhuma resistência quanto ao mérito do projeto, pelo menos naquilo que nós tivemos o tempo, nesse dia de hoje, nessas últimas horas, de analisar os impactos dessa majoração do crime de estelionato. Mas eu queria fazer algumas considerações que cabem nesse momento e cabem para algumas outras matérias penais que têm chegado ao plenário. Um código penal de um país, presidente Isnaldo, ele é um raio-x do senso de proporções de uma nação. Nenhuma punição por si só, ela está correta ou está errada, mas o senso das proporções é o que faz um código penal ser um código penal efetivo e elogiável, porque há uma gradação na gravidade dos crimes. O que a sociedade considera mais ou menos grave e, portanto, considera que deve ser punido com maior rigor, com mais tempo de pena privativa ou com menos tempo. Portanto, nenhuma majoração das punições deve ser feita olhando a árvore, mas sim a floresta, o sistema. Não faz sentido nenhum perguntar para alguém se é a favor ou não majorar aquele crime especificamente. Precisa ser olhado o Código Penal como um todo, a legislação penal como um todo, para que nós mantenhamos um senso correto das proporções das punições. Senão nós vamos aos poucos
a título de combater a criminalidade, tornando o nosso Código Penal uma concha de retalhos onde não há proporção entre a gravidade do crime, genericamente falando, e as suas punições, porque a gente vai aumentando aqui, aumentando ali, majorando de uma outra forma. Portanto, eu queria fazer um apelo a esse plenário, vejo também que o presidente Rodrigo está aí, que nós tenhamos muita cautela em trazer matérias penais ao plenário que não foram analisadas sequer na CCJ, onde se analisam a constitucionalidade e a juridicidade da matéria. Porque o Código Penal é um diploma normativo que está há 80 anos em vigor no país, em vigência, e que precisa ter uma cautela extra ao ser modificado. Exige uma análise mais detida, exige uma visão de sistema, de conjunto. E eu concordo com muitas observações que foram feitas aqui acerca da ilusão que muitas vezes é alimentada e que nos alivia a consciência enquanto legisladores de que aumentar a punição, ou às vezes até pior, tornar crimes imprescritíveis, tá? emprestar a imprescritibilidade a crimes, é combate efetivo à criminalidade, quando não é. Num país em que menos de 10% dos homicídios eles são punidos efetivamente, aumentar a pena para o homicídio de X para Y não significa absolutamente nada em termos de segurança pública, em termos de enfrentamento penal. Portanto, o nosso foco precisa ser, sim, encontrar mecanismos mais eficientes para tornar realidade aquilo que está previsto no Código Penal. Feitas todas essas considerações, presidente Isnaldo, nós não vemos nenhum óbice material. O trabalho do deputado Eli Borges na relatoria foi feito com muita qualidade, nós confiamos nele, mas gostaria que o plenário refletisse sobre a conveniência de trazer temas penais direto ao plenário nesse período de pandemia, que vão impactar todo o sistema penal do nosso país. Portanto, com essas considerações, o PV encaminha o voto sim, presidente Isnaldo. PV sim, rede, deputada Joênia. Senhor presidente, eu gostaria de orientar, mas também agregar meu tempo de liderança da rede. Primeiro, eu quero manifestar aqui que a rede vai orientar sim pelo projeto. A questão é válida. O Brasil, só uma observação, que o Brasil ele prende muito e prende mal, né? E o encarceramento em massa não contribui nada para a diminuição dos crimes no Brasil. No entanto, nós estamos discutindo aqui um crime que tem cada vez mais aumentado no Brasil e muito mais ainda, colocando em mais vulnerabilidades os mais vulneráveis. Então, a rede vai orientar sim. Mas eu queria aqui, senhor presidente, demais parlamentares, quem está nos assistindo, dizer que nós tivemos uma boa notícia hoje relacionada à saúde dos povos indígenas. Nessa tarde, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, a manter as medidas de proteção aos povos indígenas em meio da pandemia do novo coronavírus. Essa ação é a DPF 709, que foi em julgamento hoje, nessa tarde. Ela foi a pedido das organizações indígenas, como a PIB, e alguns partidos da oposição, né? Aliás, todos os partidos da oposição ingressaram juntamente com as organizações indígenas. Por quê? Porque existe uma situação de emergência para os povos indígenas. Hoje tem um número bastante acentuado de óbitos. A PIB registra mais de 623 óbitos. Inclusive, nessa data de hoje, eu fiz referência, quando eu falava na minha orientação, à morte de um grande guerreiro, Cacique Aritana, que lutou muito para o reconhecimento do Parque do Xingu e faz uma enorme diferença para continuar nessa luta. Mas seus ensinamentos estão sendo herança para nós todos, e seu exemplo de vida também segue aos jovens. Essa ação judicial que foi apresentada pela PIB e partidos políticos fizeram com que o governo colocasse, digamos assim, na responsabilidade algumas ações que poderiam ter sido já realizadas. Inclusive, nosso projeto aqui, o 1142, de autoria da deputada Rosa Neide, relatado por mim nessa casa, ele faz referência a essa decisão que o Supremo Tribunal referendou na tarde de hoje, garantindo, principalmente, que haja um plano de emergência a ser construído juntamente com as organizações indígenas para manter medidas necessárias para enfrentar o Covid-19. E todos os ministros
entenderam a situação, decidiram que era emergência combater essa pandemia entre os povos indígenas, que tem uma população mais vulnerável nos grupos de risco, fixar medidas para conter, inclusive, invasores nas terras indígenas, em comunidades que a gente sabe tem colaborado para disseminar o coronavírus. Também garantir o acesso ao sistema de saúde para indígenas que não estão em áreas homologadas. O que o Congresso aprovou em relação aos povos indígenas acabaram que foram vetados, né, pelo governo Bolsonaro. O número de vetos foram 22 itens, né, para a histórica dessa legislatura, e foi o projeto mais vetado. E hoje, felizmente, a sabedoria dos ministros supremos em reconhecer que existe uma emergência para os povos indígenas, que não poderia ter sido isso se tivesse uma boa vontade, responsabilidade e, principalmente, se tivesse humanidade de reconhecer que os povos vulneráveis, como os povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, merecem esse atendimento e não descaso relacionados à saúde. Parabenizo as organizações indígenas, parabenizo os partidos políticos, a Rede, PCdoB, PSD, o PT, o PSOL, que juntamente com os povos indígenas souberam levar essa luta para não desistir jamais. E eu peço, senhor presidente, aos demais partidos políticos que aqui, por unanimidade também no Congresso, aprovaram o projeto 1142, que ajude a gente a derrubar também esse veto quando for pautado na sessão do Congresso. É preciso a gente garantir a vida, e a vida é uma prioridade para todos nós. O Congresso Nacional tem essa responsabilidade, já aprovou o texto do 1142, e nós precisamos fazer com que essa ação que nós tivemos por unanimidade seja reafirmada. Peço aos líderes do partido, quando tiver o momento de derrubar esses vetos, que a gente esteja nessa coerência do que a gente aprovou aqui. Parabéns aí às organizações indígenas, parabéns ao Supremo Tribunal Federal, mas a gente precisa agora reafirmar o texto do PL 1142, que é bem mais amplo. O Supremo fez seu papel, o Congresso vai fazer o seu papel. Infelizmente, o Executivo agora tem que mostrar a execução dessa decisão do Supremo, inclusive do que já sancionou parte do projeto, que nós estamos aguardando a implementação. Me solidarizo aos povos indígenas que têm sido vítimas nesse processo e que precisam dessa atenção para exercer seus direitos. Não precisava ser assim, infelizmente, mas com base na justiça vai ter que ser exercido os nossos direitos. Obrigada, senhor presidente. Maioria. Minoria. Minoria vai liberar porque existem posições diferentes. Mas eu queria atentar para alguns aspectos. É muito perigoso você mexer aos pedaços e sem a discussão acumulada no Código Penal. Já foi bem dito pelo deputado Henrico que nós precisamos analisar a floresta e não as árvores individualmente. O segundo aspecto é que o endurecimento penal nesse país não representou um arrefecimento da violência, mas apenas superlotou os presídios. E digo isso porque nós não temos que trabalhar no nível de resolução dos crimes, que é extremamente baixo. Então não adianta aumentar a pena, porque tem sido a única saída que tem sido apresentada por esse Congresso, que se isenta de estar interpretando e analisando a realidade para apresentar propostas que realmente representem a proteção da sociedade contra toda sorte de crimes. E, por fim, acho de uma profunda incoerência que aqueles que defendem o endurecimento penal estejam aplaudindo a prisão domiciliar de Queiroz, com direito, inclusive, à cuidadora, e que tenham aplaudido um estelionato eleitoral. O Supremo se posiciona e ministros estão dizendo que a postura do juiz Sérgio Moro interferiu no processo eleitoral. Nós vemos um estelionato eleitoral que foi aplaudido por esses que hoje querem o recrudescimento penal. É cinismo que isso chama? Acho que é cinismo que isso chama. Aplausos para o Queiroz, aplausos para a impunidade a quem comete fake news, que são crimes a quem ameaça a democracia, a quem é fruto de um estelionato eleitoral. Aplausos. E endurecimento penal que não tem resolvido os problemas do país.
Governo. Oposição. Senhor presidente Isnaldo Bulhões, antes de mais nada, quero, em nome de todos que fazem oposição nessa casa, expressar nossos sinceros sentimentos pelo falecimento do seu pai. Muito obrigado. E, no caso dessa votação, como não existe, evidentemente, consenso entre os partidos, a oposição libera. Oposição do governo. O governo orienta sim, né, e parabeniza o autor Marcos Aurélio Sampaio e o nosso relator, o grande deputado Eli Borges, pelo trabalho que fez na sua relatoria. É interessante que nós precisamos focar, presidente, nas soluções. E as soluções, infelizmente, não cabem apenas à União, mas nesta casa cabe sim enrijecermos, endurecermos as penas, porque nós não temos bandido de estimação e quem cometer o crime deverá ser punido de uma forma firme, forte, onde as pessoas tenham medo, sim, de cometer crimes. E em relação à dificuldade de penitenciárias, não temos vagas, sempre cabe mais um. Cometeu o crime, tem que ser punido. E é por isso que fazer neste momento de pandemia, onde muitas pessoas, no agravo de buscar sites, inscrições para receber auxílios emergenciais e tantos outros benefícios, está sendo aí punido pela ingenuidade ou até mesmo pelo desconhecimento. E o bandido precisa saber que a lei existe e que ele terá que pagar pelos seus erros. Portanto, o governo orienta assim. Acabou, meu irmão. Eu vou coisa boa, fazer um registro que não tem ninguém. Eu botei, sabe aqui, o Armando, a galera trabalhando. Verdade, né? Essa assessoria pega gosto, a gente. Essa orientação da deputada agora foi em relação a esse projeto que está na pauta, um projeto de lei que trata do aumento de pena para questão de estelionato majorado. Estelionato comum tem pena de 1 a 5 anos de reclusão e pune os golpes contra as pessoas para tentar obter vantagem. O estelionato majorado pune o crime com penas maiores. Já aprovada já a matéria. Parabenizar o deputado Marcos Aurélio Sampaio, deputado do MDB do Piauí, uma das revelações da Câmara pela iniciativa. Todos aqueles que defenderam a matéria, aqui falaram de que cada vez fica mais comum esse tipo de crime, acentuado durante a pandemia que vivemos. Então eu quero parabenizá-lo pela iniciativa e também o trabalho do relator Eli Borges. Senhor presidente, Rogério Corrêa e deputado Newton Tato votaram com o partido nas outras votações. Não conseguiram acessar adequadamente as redes. Então, o deputado Eli Borges, que foi o relator desse projeto, apresentou um substitutivo ao projeto de lei 2068 e 2020. Agora já está uma nova proposta na pauta, já detalhes para você. Senhor deputado Fábio Choquete, discussão em turno do projeto de lei número 3.364/2020, que institui o regime especial de emergência para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros, REMETUP, baseado na redução de tributos incidentes sobre esses serviços e sobre os insumos neles empregados, com o objetivo de proteger o setor das graves consequências econômicas oriundas das paralisações parciais ou totais de serviços de transportes públicos durante a pandemia de Covid-19 e reduzir os prejuízos aos usuários, pendente parecer da Comissão Especial, tendo apensados os projetos de lei números 3.774, 3.909, 3.919 de 2020. Com a palavra o relator deputado Hildo Rocha, que fará a leitura do parecer e a matéria entrará em pauta para a votação na próxima terça-feira. Muito obrigado, senhor presidente. Daqui a pouquinho o deputado Hildo Costa vai apresentar o parecer desse projeto. Agora fala o deputado Zé Neto. Presidente, aproveitar a presença do deputado, presidente da Casa, Rodrigo Maia. Deputado Rodrigo, ontem caiu a emenda 946 do FGTS. E ontem eu conversei com muita gente do setor. A preocupação do setor da construção civil é muito, eu diria, muito lógica. É a preocupação, senhor presidente. Inclusive, conversei com o Hildo Rocha sobre esse assunto também ontem, que é de fazer com que o FGTS não perca a capacidade de financiamento do setor da construção civil,
que não perca essa referência importante e que não caia na armadilha dos anos 90, que praticamente diluiu o FGTS e fez compromissos com o recurso do FGTS que ele não pôde sanar. Então, quero chamar a atenção de Vossa Excelência, chamar a atenção dos meus pares, para que possamos nos debruçar nesse projeto que Vossa Excelência disse que vai apresentar à Casa, para fortalecer que o FGTS seja, evidentemente, novamente, uma grande composição no desenvolvimento da nossa construção civil, nossa geração de emprego e renda, no Minha Casa Minha Vida e em todos os setores. Deputado Ido Rocha. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, passo a ler o relatório. O projeto de lei sob análise de autoria do deputado Fábio Schiochetti tenciona instituir regime especial de emergência para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros, por meio de redução de tributos incidentes sobre esses serviços e sobre os insumos neles empregados, como forma de minimizar os severos impactos na demanda provocados pela pandemia causada pelo novo coronavírus e a doença a ele associada à Covid-19. A pensar do PL 3774/2020, de autoria do deputado Lucas Gonzalez, estabelece a redução da taxa de fiscalização anual cobrada do transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros pela Agência Nacional de Transporte Terrestres, a ANTT, prevista no parágrafo 3º do artigo 77 da Lei 10.233 de 2001, proporcional aos meses de vigência de decreto de estado de calamidade em decorrência de grandes catástrofes, epidemias, pandemia ou de outras calamidades e situações de emergência que tragam risco à saúde coletiva e à segurança pública, com impacto relevante na rotina econômica. Também é pensado o PL de número 3909, de 2020, cujo autor é o deputado Elias Vaz, busca instituir programa emergencial de transporte coletivo com o objetivo de garantir o acesso aos serviços de transporte público urbano e semiurbano, bem como viabilizar a prestação desses serviços nos municípios, regiões metropolitanas e aglomerados urbanos do país, durante o período de enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Referido programa consiste na aquisição de créditos eletrônicos de viagens perante as entidades e empresas públicas e privadas responsáveis pela comercialização desses créditos nos diversos sistemas de transportes públicos, coletivos e na utilização dos meios existentes para a distribuição dos créditos aos beneficiários do programa. Adicionalmente, o PL 3909 prevê o repasse aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios de até 4 bilhões de reais, com o objetivo de financiar o programa e reequilibrar os contratos impactados pelos efeitos da Covid-19, mediante condições estabelecidas em termo de adesão firmado por estes entes com a União. Por fim, o PL 3919 de 2020, de autoria do deputado Jerônimo Gergen, tenciona instituir o Programa Emergencial Transporte Social com a finalidade de resguardar o exercício e o funcionamento do transporte público urbano e de caráter urbano por ônibus nos municípios, nas regiões metropolitanas e nos aglomerados urbanos, durante a vigência da emergência de saúde pública relacionada à pandemia da Covid-19. Referido programa consiste na aquisição pela União de créditos eletrônicos de viagens em entidades e empresas públicas e privadas responsáveis pela comercialização desses créditos nos diversos sistemas de transportes públicos coletivos por ônibus e na utilização dos meios tecnológicos de bilhetagem eletrônica existentes para a distribuição dos créditos aos beneficiários do programa. Nos termos do regimento interno da Câmara dos Deputados, as proposições foram distribuídas para análise de mérito pelas comissões de Minas e Energia, Seguridade Social e Família, Viação e Transporte, de Desenvolvimento Urbano, Finanças e Tributação e pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, onde também deve ser analisada a sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Diante da distribuição em mais de 3 comissões de mérito, foi designada a comissão especial para análise da matéria. É o nosso voto, senhor presidente. O voto do relator. Vou direto à conclusão do voto. Quanto à constitucionalidade, verificamos que a matéria em comento é de competência legislativa da União, não incidindo nas hipóteses de iniciativa privativa de outro poder. Estão preenchidos, portanto, os requisitos de constitucionalidade formal. Os projetos também não violam normas constitucionais substanciais nem princípios gerais de direito, razão pela qual reconhecemos sua constitucionalidade material e sua juridicidade. Não há reparos à técnica legislativa adotada, havendo sido rigorosamente observados os preceitos da Lei Complementar nº 95, de 1998. Quanto à compatibilidade financeira e orçamentária da matéria, não se vislumbra qualquer desrespeito às normas vigentes, em especial em relação à Lei Complementar 101, ou à Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária da União vigente. As despesas para o cumprimento do disposto dos projetos são plenamente justificáveis diante da crise provocada pela pandemia que assola o país, especialmente diante do Decreto Legislativo número 6, de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública, nos termos do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispensando o Poder Executivo de perseguir a meta fixada para este exercício financeiro na Lei de Diretriz Orçamentária. Não vemos óbices à admissibilidade financeira da matéria, em especial não só por conta da vigência do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto número 6 de 2020, já citado, como também porque a emenda constitucional número 106, de 7 de maio de 2020, institui regime extraordinário fiscal, financeiro de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente da pandemia. As proposições atendem às exigências da sobredita emenda constitucional, que afasta a exigência de demonstração de adequação orçamentária e financeira em relação à criação e expansão de programas e ações públicas destinados ao enfrentamento dos problemas causados pela crise do novo coronavírus. Ante o exposto, no âmbito da comissão especial, votamos pela adequação financeira e orçamentária, constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação dos projetos de lei 3364 de 2020, 3774 de 2020, 3309 de 2020 e 3319 de 2020 na forma do substitutivo e anexo. Esse é o nosso voto, senhor presidente. O relatório já está disponibilizado no sistema, o substitutivo está disponibilizado no sistema. Presidente. Para discutir, deputado Felipe Francischini. Deputada Perpétua em seguida. Presidente, apenas consultar Vossa Excelência, porque eu estava conversando com alguns líderes aqui embaixo e eu não ouvi na parte em que Vossa Excelência falou sobre o procedimento dessa votação. Então nós faremos a votação na semana que vem e hoje apenas encerra-se a discussão, é isso? Exatamente. Perfeito. Encerra, senhor. Vamos levar a discussão. Era só essa dúvida. Portanto, mantemos a discussão, possivelmente a discussão hoje, e votamos só na próxima terça-feira. Ganhamos tempo para fazer correções ou ajustes no relatório, certo? Exatamente, deputado Perpétua. Perfeito. Presidente, eu quero só parabenizar o relatório do deputado Hildo Rocha e parabenizar também a condução de Vossa Excelência, do deputado Felipe Francischini. Chegamos ao bom termo para que a gente possa ter mais alguns dias para refletir sobre o relatório do relator e na próxima semana a gente poder votar essa matéria. Vossa Excelência toma a decisão correta, que tem um apoiamento integral da bancada dos republicanos. Muito bem, deputado Silvio Costa. Para discutir a favor, deputado Arlindo Quinalha. Deixa eu fazer uma questão só. Eu acho que é muito importante que a votação tenha ficado para terça-feira. Quero cumprimentar a decisão, mas me parece só que fazer uma discussão sem o novo relatório fica difícil para as bancadas. O relatório ainda não está no sistema, nós entendemos perfeitamente. Afinal, o relator fez todas as conversas possíveis, inclusive comigo, no qual falei com o deputado Hildo hoje de manhã. Fizemos uma conversa bastante produtiva, embora eu não saiba se há
incorporação das nossas emendas no relatório. Então, eu gostaria de sugerir que não se encerrasse a discussão, porque, afinal, nós gostaríamos de discutir com base no relatório do deputado, senão vamos ficar discutindo com base no relatório anterior, do dia 30, que, enfim, tem bastante temas a ser enfrentados. Queria fazer essa sugestão à mesa e aos deputados e deputadas. O relatório está disponibilizado no sistema. Eu acompanhei de perto. Presidente. Hoje, durante todo o dia, o deputado... Presidente, só um minuto. Só uma questão de ordem. Só um minuto, deputado Silva. O deputado Hildo Rocha esteve e continua à inteira disposição de todos os deputados para discutir a matéria. Presidente, questão de ordem, só uma questão de ordem. Vossa Excelência hoje não encerra as discussões, não é isso? Vossa Excelência só encerrará as discussões na próxima semana. Essa foi a posição que... Vamos deixar claro, nós vamos levar a discussão, deputado Silvio Costa, respondendo o esclarecimento até aonde a gente puder esgotar, né, para facilitar o processo de votação na terça-feira. Não caracteriza o encerramento da discussão, mas a gente esgota o máximo possível que nós tivermos condições durante a sessão de hoje. Perfeito, presidente. Não encerrar hoje. Acho que está muito claro. Acho que está muito claro. O apelo que eu faço a Vossa Excelência é para não encerrar hoje as discussões, até para amanhã todos os partidos poderem dialogar com as bancadas. Claro, deputado Silvio Costa. Vamos levar a exaustão e não encerrá-la. A gente pode deixar algum deputado que esteja na discussão para deixar aberta ainda a discussão. Presidente, é para ficar bem claro, é só para ficar bem claro. Nós estamos fazendo um esforço enorme, queremos votar essa matéria, inclusive um esforço para votar a favor. Mas nós entendemos que nós precisamos ainda dialogar mais, melhorar. Se a gente encerrar a discussão hoje, nós vamos ter que sair daqui correndo para poder apresentar emendas. Deputada não tivemos tempo para analisar. Foi quase que a unanimidade essa decisão. Por isso que nós acatamos. Tentar ao máximo exaurir a discussão, não encerrá-la e votar a matéria na terça-feira. Eu acho que eu estou falando bem claro. Não vamos encerrar a discussão. Porque terça-feira nós queremos apresentar emendas. Para ficar claro isso. Mais claro do que isso, querido. É o jeito que você falou. Senhor presidente. Obrigada. Tá bom? Então, assim, não encerra a discussão. Darcy Matos. Eu só quero concordar, senhor presidente. Eu acho que... Você tem precedência aqui? Não, apenas perguntar não realmente... cabe mais questionamento sobre isso. Não, por uma questão procedimental na questão do emendamento. Está definido. Então não encerra-se hoje a discussão. Encerra. Perfeito, presidente. Apenas isso. Muito obrigado. Até onde der. Presidente Sinaldo, só uma observação. Quero concordar com Vossa Excelência e com a argumentação do deputado Silvio, para que a gente possa andar rápido com essa matéria, porque todos sabem que o transporte coletivo urbano é estratégico para o Brasil. Então, 1 ou 2 ou 3 dias a mais pode significar o caos em algumas cidades do país. Portanto, eu concordo com a atitude da mesa e com a argumentação do deputado Silvio para que a gente possa ir tocando o debate desse projeto. Passa essa discussão. Deputado Arlindo Quinalha, a favor. Arlindo? Quinalha está aí? Demora um pouquinho. Não. Senhor presidente, pois não, Quinalha. Ao cumprimentado e aos demais pares, eu gostaria de ponderar que a discussão não fosse feita hoje. Está muito baixo. Eu me inscrevi a favor. Quinalha, está muito baixo aqui. Vamos restabelecer o tempo para ver se a gente consegue regular o som. Exatamente, porque nós gostaríamos de estudar essa matéria, discutir cada um na sua bancada e também na oposição, porque me incomoda muito alguns temas que ficaram presentes do projeto de lei, a saber, renovação da concessão sem ter nenhum tipo de licitação. Segundo ponto, é permitido que a empresa, ao receber o benefício, primeiro, não devolva o dinheiro. Segundo, ela pode aumentar os seus bens. Terceiro, permite também que o município ou o Estado pague dívidas antigas. Isso não tem nada a ver com Covid, não tem nada a ver com coronavírus.
Então, apesar de eu ter me inscrito a favor, porque, em tese, atender o setor de transportes é uma necessidade, mas quando a gente vai para o conteúdo da proposta, é indefensável. A sensação que eu fico é que tem jabuti. Sensação. Não estou acusando ninguém. É por isso que eu pondero que não se faça discussão hoje. Que o único tempo, de fato, utilizado seja o meu, e por isso que eu estou tentando alertar a Vossa Excelência, porque a informação que a bancada do PT recebeu é de que hoje seria lida a matéria e não discutida. Então, com todo respeito ao autor, ao relator, mas, na minha opinião, não há nenhuma condição de nós fazermos, digamos, toda a discussão. Por quê? Se eu tivesse sido injusto nas minhas observações, é exatamente porque eu estou com informação atrasada. E é por isso, então, que essa discussão ela pode ser extemporânea. Eu apelo a Vossa Excelência, até peço a opinião do próprio relator, dos líderes, para que não esgotar hoje. Eu acho que não deveria ter sido feita. Mas eu estou aproveitando, então, dado que eu estava inscrito como a favor, isso mostra duas coisas, pelo menos. Primeiro, que eu tinha, de fato, e tenho a compreensão de que qualquer setor que tenha sofrido as consequências, digamos, da pandemia, seja para manutenção de emprego, seja para benefício do consumidor, nós temos tido uma atitude solidária. Agora, tem limites, tem limites. É por isso que, digamos, apesar de eu ter me inscrito a favor, nesse momento eu sou obrigado a falar contra. Vão votar com a gente. Não dá para entrar no escuro de uma proposta que a gente não conhece bem. E eu já ouvi frase, por exemplo, que essa proposta é melhor do que a do setor aéreo. Depende. O setor aéreo vai ter que pagar. O setor de transportes terrestres, o setor de ônibus, não vai ter que devolver nada. Então, uma doação de bilhões, nós não podemos trabalhar desta maneira, repito, sem ter conhecimento exato do conteúdo e sem ter permitido, inclusive, a negociação de emendas e destaques. Obrigado. Esse projeto que os deputados começaram a discutir agora trata de um regime tributário especial para as empresas do transporte público urbano e metropolitano durante a pandemia de Covid-19. Deputado Vicentinho, a favor. Presidente Sinaldo. Presidente. Na ordem de discussão aqui, Rony, só rapidinho, o Vicentinho já está com a palavra, que nós estamos na lista de discussão, eu queria só a sua compreensão. Tá, eu compreendo, só que eu pedi antes de Vossa Excelência passar a palavra para ele, para avisar que o PDT vai usar o tempo de líder. Hoje o deputado Vicentinho, e quem vai usar o tempo de líder é o deputado Pompeu de Matos. Obrigado, presidente. Tá bom. Presidente, mas o deputado Arlindo fez uma sugestão. Não, eu sei, mas o deputado Arlindo fez uma sugestão, inclusive nós tínhamos requerimento de obstrução e eu nem lhe cobrei que o requerimento não foi enfrentado antes da decisão de votar na terça-feira. O requerimento teria que ter sido enfrentado. Mas eu não fiz questão de manter, não fiz questão de ordem nesse sentido, porque, de fato, já que a votação ficou para terça, nós achamos que tem um tempo razoável para que se faça o debate político. E debate econômico também. Mas o deputado Arlindo Quinalha fez agora uma reivindicação justa, um pleito legítimo. Os nossos deputados do PSOL não querem debater essa matéria sem conhecer o texto. Nós temos vários inscritos e inscritas para debater a matéria, e o deputado fez uma sugestão à mesa para que procedimentalmente nós deixemos o conjunto das intervenções para terça que vem, quando vai se discutir e votar de fato a matéria, porque o relatório foi apresentado agora. Nós entendemos que o relatório tenha sido apresentado agora, afinal não é uma construção fácil. E da mesma forma que o deputado Arlindo fala da MP, das companhias aéreas, eu também ouvi, né, essa semana, deputado Fernando, só queria a compreensão assim, para objetivar, porque a gente está na sequência aqui da discussão, mas pode continuar a sua observação. Eu quero endossar, então, as palavras do deputado Arlindo, no sentido de propor que a discussão fique para terça-feira também, presidente. E já lhe digo que os nossos deputados do PSOL querem falar depois de ler o conjunto do texto. Foram ouvidos os líderes, né, a lista de discussão já está
definida e nós não vamos encerrar a discussão, mas vamos dar continuidade. Deputado Vicentinho, com a palavra para falar a favor. Senhor presidente, eu vou na mesma... Eu não posso ter ascensão, não posso ter progressão, não. Mas tu especificamente. Olá, como está? Tudo bom? Vicentinho, acho que seu microfone está desativado, a gente não está te ouvindo aqui. Tirando despesa da polícia, está trazendo para lá. Vicentinho, deputado Vicentinho, aciona aí o seu áudio. Nós não estamos lhe ouvindo. Está ativado, presidente. Aqui está ativado. Isso, tá. Bora. Está muito baixo, só para a gente regular aqui. Pode continuar aí que a gente restabelece o tempo, Vicentinho, só para regular o áudio aqui. Não, então. Se fosse esperar o que dava progressão para um órgão, não dava para outro. Fala você, progressão e ascensão. Claro, aí que não pode ser ninguém. Volta no deputado Vicentinho. Vai embora? Dá um oi aí, Vicentinho. Pronto, senhor presidente. Agora sim. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu também sigo a mesma preocupação, a mesma linha adotada pelos meus pares neste momento. Afinal de contas, nós não podemos ter um projeto de lei que tenha ali questões que parece que esperaram chegar a pandemia para resolver os seus problemas de administração, de prejuízo e de benefício. Eu chamo de benesses. Então é importante que esse debate não se feche, não se encerre e continue, já que não dá para parar aqui, mas se continue na segunda-feira. A propósito, senhor presidente, o nosso líder Enil Verri hoje fez uma solicitação para votar um projeto de emergência, para colocar em urgência um projeto de minha autoria, mas com apoio de mais de 40 deputados, é o projeto 3886, que assegura que as cláusulas sociais sejam mantidas em todas as categorias consideradas essenciais neste momento, para não perder o seu direito que querem fazer agora e em outras categorias também, inclusive, senhor presidente, os motoristas, os trabalhadores motoristas e cobradores. Não se pode, num momento como esse, retirar direitos de categorias tão importantes como as dos motoristas, já que os patrões têm tantos benefícios, como é o caso aqui colocado. A propósito, senhor presidente, já tem gente querendo mandar os trabalhadores cobradores embora, obrigando o motorista a dirigir e a cobrar. Por isso, o meu projeto de lei 2163 assegura esse direito, como o 3956, que assegura também a regulamentação da profissão do cobrador. O que eu peço? Primeiro peço aos nobres deputados, para que na hora que esse projeto estiver em pauta, para proteger as cláusulas sociais diante do coronavírus, é bom lembrar que, infelizmente, a famigerada reforma trabalhista acabou com a ultratividade. E por isso, nesse momento, categorias sem nenhuma condição de lutar, como no caso dos motoristas, não podem perder direitos históricos conquistados ao longo das negociações. Então, nosso voto será favorável se resolverem todos esses aspectos abordados. Senão, teremos também uma votação contrária. Eu sei que o setor vive um problema delicado, eu sei que é preciso resolver, porque afinal de contas é um serviço público necessário e importante, mas não pode servir para benesses dos grupos econômicos, e sim para benefício, para que a instituição funcione bem em atendimento ao povo. Obrigado, senhor presidente. Tempo de líder, PDT, deputado Pompeu de Matos. Posso explicar? Está me ouvindo, presidente? Ouvindo bem, Pompeu. Quero saudar a Vossa Excelência, os deputados, deputadas, agradecer o meu líder, Volney Queiroz, pela deferência e dizer, presidente, que nós estamos vivendo uma angústia a cada dia. E uma das grandes angústias é, em plena pandemia, ver a reforma tributária do jeito que ela está andando. Isso nos angustia muito. Até porque
são 3 propostas. Uma que vem do Senado, para simplificar aí 8, 9 impostos, uma da Câmara para simplificar 4 ou 5 impostos, e outro do governo para simplificar 2 impostos e aumentar uns quantos. Veja bem, presidente, nós aprovamos a desoneração da folha de pagamento, ou a continuidade, a prorrogação da desoneração. Votaram todos os deputados e senadores, inclusive o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, o outro filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, senador. Eu estou indo aí, já acabou a sessão aqui. E pasme, essa desoneração da o presidente Lupe, presidente nacional do PDT, era ministro do Trabalho. Nós pressionamos muito e com a colaboração e a contribuição do então ministro, nós diminuímos os impostos da folha, que era mais ou menos assim, contratava um trabalhador e pagava 2. Um para quem vinha trabalhar e outro para o governo, em forma de imposto. Isso foi desonerado. Agora está vencendo o prazo da desoneração, o governo vetou o projeto de prorrogação da desoneração da folha de pagamento, mandando os empresários pagar mais imposto. Nós vamos ter uma segunda pandemia. Na pandemia de saúde, morreram CPFs, foram infectados CPFs, pessoas, quase 3 milhões de pessoas infectadas, quase 100 mil mortos, vidas que se foram, CPFs que morreram, famílias que estão sofrendo. E agora, passado essa crise de saúde, espere, se os empresários tiverem que voltar a recolher imposto sobre a folha, presidente, aí as empresas que estão bem de saúde, uma vez infectada com esse vírus da economia, vão começar a passar mal. E aquelas que estão mal com esse vírus da economia vão morrer. Ou seja, é uma nova pandemia. Nós vamos derrubar esse veto. Só que o governo, a pretexto da nossa derrubada do veto, está propondo a criação, presidente, da CPMF. Ora, cria dificuldade para vender facilidade. A gente escapa da égua, o putrilho atropela. Escapa da desoneração da folha, vem a CPMF. Nananina, não. Nós não aguentamos mais aumento de impostos. Mais uma. Agora, nessa proposta que o governo apresentou de reforma tributária, em sua autoria, ele aumenta o imposto sobre serviço de 4% para 12%. E os impostos dos bancos sobre a renda continua em 5%. Ou seja, os ricos vão pagar menos e os pobres vão pagar mais. Na pandemia, presidente, 3 setores sofreram muito. A indústria perdeu 25%. O comércio, quase 50%. E o serviço, mais de 80%. Os que mais sofreram são os que vão ser penalizados na saída da crise. Tem como aceitar? Não tem. Aliás, presidente, como diz o nosso querido Ciro Gomes, que está no coração do povo, fez 14 milhões de votos para presidente e vai ser o futuro presidente desse país. O Brasil e a Estônia, um país bem pequenininho, só estes dois não cobram impostos dos bancos, não cobram impostos sobre lucros e dividendos que os bancos recebem. Ou seja, os grandes não pagam. No Brasil é invertido. A nossa pirâmide de impostos é às avessas do mundo. No mundo, Estados Unidos, Europa, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, é assim. Primeiro, imposto é do capital, depois, segundo que paga imposto é a renda e o terceiro é o consumo. No Brasil, como é que é? Primeiro é o consumo, que é o povão, segundo a renda, que é o trabalhador, e terceiro é o capital. Ou seja, quem tem mais paga menos e quem tem menos paga mais. É que quem tem menos é muito mais, são muito mais pessoas que têm menos. Então, a base da pirâmide, que é larga, é essa que paga imposto. E os ricos, que são o pico da pirâmide, estão sorridentes, agradecidos. Mas nós do PDT, presidente, temos posição, nós temos lado, nós temos postura e estamos de forma muito clara dizendo: nós queremos a continuidade da desoneração da folha. Porque se for onerar a folha, a partir de janeiro, o empresário não vai contratar e, além de não contratar, vai demitir. A empresa que iria produzir, deixará de produzir. E nós vamos ter uma recessão gravíssima, muito pior. Agora, se mantiver a desoneração,
quem está empregado mantém o emprego e quem está desempregado tem chance de ter um emprego. E aí nós vamos produzir. E produzindo mais, com mais gente trabalhando, mais renda, mais riqueza, melhora a economia, a roda gira, nós vamos elevar o produto interno bruto, o excedente vamos exportar, trazer divisa e melhorar a economia do país. Esse é o desafio, presidente. Por isso que nós temos muito claro, não queremos aumento de imposto. Podemos fazer a reforma tributária? Podemos, devemos, queremos, é necessário, para fazer ajustes, correções, porque no Brasil, além de pagar muito imposto, é caro o sistema burocrático para montar guia, montar estruturas para recolher o imposto. Então nós temos que simplificar, e eu concluo, presidente, simplificar a forma de arrecadar imposto e, na medida do possível, diminuir a carga de imposto e não elevar. E se tem alguém que tem que pagar imposto, presidente, são os ricos, são os bancos. Cobre imposto de quem tem iate, de quem tem barco. Para concluir, deputado Pompeu. Jet ski, presidente, mas não de quem tem uma motinho para matar a fome, presidente. Cobre dos ricos e não dos pobres. O pobre não aguenta mais pagar imposto, nem as empresas, nem os empresários, nem os trabalhadores. Muito obrigado. Deputada Natália está inscrita com o tempo de liderança do PT. Eu queria a compreensão apenas para conceder 3 minutos do tempo de liderança do MDB para o deputado Newton Cardoso, devido à agenda dele lá, ele pediu essa preferência, se não houver problema. Deputado Newton Cardoso. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares que acompanham esta sessão, nossos queridos acompanhantes da sessão plenária, todos que acompanham pelas redes sociais, que acompanham também pela TV Câmara, toda a sociedade, todo o povo brasileiro. Nesse momento, senhor presidente, venho aqui solidarizar todas as famílias do Líbano por conta dessa tragédia que precisa, mais do que urgentemente, de respostas, precisa ter o entendimento do que aconteceu e nosso país, pelo Congresso, também pelo governo federal, precisa, deve apoiar, deve prestar todo tipo de apoio, toda a solidariedade ao país nesse momento, para que possa já imediatamente buscar a sua recuperação. Mas falando, senhor presidente, em recuperação, gostaria de ressaltar uma situação que tem acompanhado o nosso país pela Frente Parlamentar da Indústria, mas também pela Frente Parlamentar das Máquinas, a FPMAC, presidida hoje pelo nosso ilustre deputado Vitor Lippe, que é a produção de aço no país. Eu tenho acompanhado diversas entrevistas, diversas manifestações de altos executivos das indústrias nacionais de aço e, lamentavelmente, os investimentos no setor de aço têm sido desprezados. Nós não temos tido qualquer estímulo ao aumento da produção de aço, ao passo que estas mesmas indústrias, estas mesmas empresas de aço, são também proprietárias, de alguma parte, de minerações e de grande produção de minério de ferro. O minério de ferro sendo amplamente exportado, sendo totalmente levado para outros países, inclusive a China, e nada contra a China, muito pelo contrário, tem o mérito e a competência de produzir em condições competitivas no mercado global. Mas o Brasil precisa fechar as portas para a exportação de minério de ferro in natura, de minério de ferro que não agrega valor, não agrega empregos e deixa apenas o buraco e o dano ambiental que inevitavelmente todas essas empresas já deixaram no nosso país. Haja vista os crimes que aconteceram em Brumadinho, que aconteceram em Mariana e que até hoje não tiveram a resposta adequada para a sociedade mineira e muito menos a sociedade brasileira. Nesse sentido, senhor presidente, venho aqui envidar todos os esforços para que possamos, através do Congresso Nacional, buscar os mecanismos para criar formas de compensação e de estímulos aos investimentos na produção de aço nacional, considerando que a cada tonelada de aço que o Brasil produz, nós deixamos de exportar uma matéria-prima barata, uma matéria-prima que voltará depois para o Brasil através
de produtos de muito valor agregado, como veículos, como máquinas, como chapas de aço diretamente de indústrias internacionais que vendem no Brasil e que comprometem a nossa competitividade, comprometem a nossa produção nacional e que comprometem os nossos empregos. É preciso reagir, é preciso manifestar nesse momento a nossa indignação pela exportação desses produtos in natura, que levam a nossa tecnologia, que levam a competência e deixam de gerar empregos. É por isso que eu venho pedir que, manifestando essas minhas palavras, também através das redes da Câmara dos Deputados, para ampla divulgação, nós possamos chamar a atenção de todos os colegas, de todos os líderes, para a importância da mudança de comportamento, da mudança de compromisso que o país para concluir, deputado Nilton, quanto à produção nacional de aço. É nesse sentido que me manifesto, é nesse sentido que agradeço o tempo dedicado, presidente. E vamos à luta para a retomada da produção nacional de grande escala, qualificada, e chega de exportar minério de ferro. Muito obrigado. Muito bem, deputado Nilton Cardoso Júnior. Com a palavra a deputada Natália, tempo de liderança do PT, dividida acho que com o deputado Paulo Teixeira, né, Natália? Isso mesmo. Muito obrigada, presidente. Eu subo aqui nessa tribuna hoje, presidente, para tratar de um assunto que está afetando milhares de famílias do nosso país. Eu me refiro aqui ao tema dos despejos e das reintegrações de posse que estão acontecendo em plena pandemia. Presidente, essa é uma situação que já é grave em tempos ditos normais. Já é grave no nosso país, que de tão injusto tem um número de imóveis vazios que é um número maior do que aquele de famílias que vivem ou sem casa ou em moradias inadequadas. Então a problemática do direito à moradia ela já tem condições gritantes no nosso país, mesmo fora da pandemia. Mas quando nós falamos desse tema durante a pandemia, aqui o tema se agrava muito mais. Nós estamos falando de pessoas que não têm onde dormir, que não têm onde morar, enquanto um vírus mortal se espalha no mundo, se espalha no nosso país. Nós temos aqui um país que entendeu, em parte, que uma das únicas medidas conhecidas para se precaver da contaminação desse vírus é ficar em casa o máximo possível. Mas ficar em casa, presidente, tem um pressuposto lógico muito óbvio: a casa. No nosso país existem hoje milhares de famílias que moram em ocupações urbanas, ocupações rurais, enquanto lutam pelo direito à moradia ou pelo direito à terra. Nós temos ainda hoje, e principalmente isso se agrava durante a pandemia, em nosso país, milhares de famílias que estão se vendo sem chão por causa da crise econômica que se agrava a cada dia. E diante desse cenário, é absolutamente cruel, é absolutamente desumano que se permita colocar pessoas na rua no meio de uma pandemia. Nós estamos falando aqui de uma questão humanitária, nós estamos falando aqui de uma questão de vida ou morte. E se alguém no início disso tudo, dessa crise do coronavírus, achou que iria haver alguma espécie de bom senso por parte do poder público em não realizar esse tipo de medidas no meio de uma crise sanitária tão grave, pasmem, em muitos locais o número de despejos está aumentando. Em parte por causa da crise econômica que se agrava, em parte porque há setores que estão mesmo se aproveitando, passando a boiada, se aproveitando desse momento de fragilidade para cumprir mandados de reintegração de posse antigos, de anos atrás. Presidente, eu propus o projeto de lei número 1975 de 2020, que já tem a urgência aprovada, que trata exatamente da suspensão dos despejos e das reintegrações de posse durante a pandemia. Além de mim, vários outros parlamentares fizeram o mesmo. Esse projeto tramita junto com outros 19, são 20 projetos que tramitam juntos, de autoria dos mais diversos partidos, dos partidos de um espectro ideológico distinto, o que é um símbolo da gravidade do tema, o que é um símbolo e, aliás, um primeiro passo de que esta Câmara reconhece e propôs soluções a respeito desse tema. E eu queria tratar aqui da urgência de que esses projetos sejam pautados. Eu queria relatar para vocês algumas das histórias que eu tenho escutado ao longo dos debates sobre esse projeto de lei. Na semana passada eu conversei com Guilherme Boulos, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e ele me relatava que em São Paulo, centenas de famílias foram despejadas durante a pandemia, que essas famílias se uniram, se organizaram numa ocupação no terreno público da prefeitura. E a prefeitura agora quer despejar essas famílias desse terreno.
A Prefeitura agora impôs um prazo para que essas famílias saiam de lá. Presidente, isso não é um caso isolado. Isso está acontecendo em todo o Brasil. E vocês sabem o que é que falta saber a quem faz política fora da realidade? Vocês sabem o que é que falta saber a quem assina uma decisão judicial fora da realidade? É que as pessoas não desaparecem com a canetada. As pessoas não deixam de existir porque um juiz assinou uma ordem de despejo. As pessoas não deixam de ocupar um espaço físico, presidente. Elas podem até perder suas vidas e ir para debaixo da terra que queriam ver divididas, mas elas ocupam um espaço físico. Então é uma insanidade pensar que com esse tipo de cumprimento de ordem de despejo, de reintegração de posse no meio da pandemia, se vai sanar qualquer problema. Como se, sendo removidas de um lugar, as pessoas não tivessem que necessariamente ir para outro lugar. Aliás, na minha cidade, Natal, capital do Rio Grande do Norte, a ocupação Pedro Melo, que tem sido um símbolo de resistência na cidade, ocupação organizada pelo movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, a Prefeitura tem buscado recorrer ao Judiciário para tentar despejar essa ocupação no meio da pandemia. É uma pandemia, deputados. Eu peço para que vocês olhem ao redor. Esse plenário está quase vazio. A Câmara dos Deputados está quase vazia. Nós tivemos a possibilidade e o privilégio, que deveria ter sido um direito para toda a população, para a maior parte dela, as que não estivessem em situações de trabalho absolutamente essencial, nós tivemos o privilégio de quase todo o nosso trabalho poder ser feito de casa. O Poder Judiciário fez o mesmo, adequou sua estrutura para proteger seus trabalhadores, suas trabalhadoras, para que a maior parte do trabalho pudesse ser feito de casa. A gente entende a gravidade da situação. São quase 100 mil brasileiras e brasileiros mortos. E ninguém que assina uma ordem de despejo hoje vai dormir fora de uma casa. Ninguém que assina uma ordem de reintegração de posse vai passar essa noite fora de uma casa. Presidente, para concluir, eu queria lembrar que também ninguém aqui nesse parlamento vai deixar de dormir numa casa hoje. E seria indigno de nossa parte não estender esse direito ao restante da população. E é por isso que nós temos organizado a campanha Despejo Zero. É por isso que entidades como a Organização das Nações Unidas, o Ministério Público Federal, as defensorias de estados e da União, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias dessa Casa, a Frente Parlamentar da Reforma Urbana, a Frente pela Democracia e Direitos Humanos, a Frente em Defesa da População em Situação de Rua, são várias as entidades, presidentes, que têm comunicado a essa Casa a urgência de que nós pautemos o tema da suspensão dos despejos das reintegrações de posse. Eu queria concluir, presidente, pedindo, portanto, fazendo um apelo para que a mesa diretora dos trabalhos dessa Casa coloque em pauta esses 20 projetos que tratam da suspensão dos despejos das reintegrações de posse. É uma questão humanitária, é uma questão que para muitas pessoas no nosso país vai ser de vida ou de morte. E é o mínimo que nós podemos fazer aqui do Parlamento para proteger a vida dessas pessoas. Obrigada pela atenção, presidente. Chamo meu colega deputado Paulo Teixeira para fazer uso do restante do tempo de líder. Bom, eu quero, senhor presidente Hinaldo Bulhões, eu quero inicialmente me solidarizar com Vossa Excelência, com a sua família, pela perda do seu pai, que é um homem que teve uma vida pública muito distinta, muito projetada nesse país, dando as suas contribuições. Meus sentimentos. Senhor presidente, eu quero igualmente, como fez aqui a deputada Natália, pedir a atenção do presidente desta casa, deputado Rodrigo Maia, e também do presidente do Senado, senador, presidente do Senado da República, por dois aspectos. Hoje, todos os especialistas pedem para as pessoas ficarem em casa, que é uma forma de prevenção do coronavírus. Todo mundo diz, olha, fique em casa porque é o único remédio para prevenir do coronavírus. Evidentemente, aquelas pessoas que trabalham, essas precisam trabalhar com extrema segurança, de máscara, com distanciamento, usando álcool gel, tomando cuidado. Agora, como nós vamos pedir para as pessoas ficarem em casa se durante a pandemia os despejos continuam? Como é que nós vamos pedir para as pessoas
permanecer em casa se permite despejar as pessoas e deixá-las nas ruas. Hoje as ruas do Brasil estão lotadas de pessoas morando nas ruas. Para o bem do Brasil, nós precisamos suspender os despejos. E há dois tipos de despejos. Primeiro, os despejos individuais. E essa casa aprovou a suspensão dos despejos que são praticados pelos locadores durante a pandemia. Mas o que fez esse presidente da República, que é um cruel, ele vetou a suspensão dos despejos. E nós pedimos ao presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que ele convoque uma reunião do Congresso Nacional para derrubar esse veto. E, em segundo lugar, são os despejos coletivos no campo e na cidade que continuam acontecendo de comunidades inteiras. E é por isso, senhor presidente, que nós queríamos que Vossa Excelência pautasse o conjunto dos projetos que estão nesta casa para a suspensão dos despejos de comunidades. Tem um pedido de urgência de um projeto de lei da deputada Natália Bonavides. E entre esses projetos, senhor presidente, tem um projeto da minha autoria, que foi sugerido pelo Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, pela Ivaniza Rodrigues, da União Nacional de Moradia Popular, para que nós consigamos suspender os despejos no Brasil durante a pandemia, para cumprir essa prevenção ao coronavírus, que é pedir para as pessoas ficarem em casa. Como é que, presidente, nós podemos pedir para uma pessoa ficar em casa se ela é despejada, se ela estiver na rua? Como é que nós podemos falar para ela, fique em casa, e ela está despejada, ela vai para as ruas? Estimam que já há 200 mil pessoas morando nas ruas do Brasil nesse período do Covid-19. E é por isso que essa casa tem que ficar sensível à vida do povo e suspender os despejos e, ao mesmo tempo, nós concedermos uma moradia digna à pessoa que está morando nas ruas durante o coronavírus e posteriormente ao coronavírus. E é por isso que eu venho, junto com a deputada Natália Bonavides, aqui dessa tribuna, pedir ao presidente efetivo desta casa, Rodrigo Maia, que paute os projetos que pedem a suspensão dos despejos, e pedir ao presidente do Senado da República, do Congresso Nacional, que agende uma sessão do Congresso Nacional para derrubarmos o veto do presidente da República, de uma lei aprovada nesta casa que suspendia os despejos promovidos entre locadores e locatários durante o processo do Covid-19. É um pedido que eu acho que atinge a todos os parlamentares, porque ninguém concebe alguém poder ficar em casa sem tê-la. Ninguém concebe alguém que possa ficar na sua casa e ser dela despejado durante essa pandemia. E eu peço a todos, terminando, presidente, que possam levar ao Colégio de Líderes esse pedido para que nós possamos suspender os despejos durante esta pandemia do coronavírus. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores e senhoras deputadas, e ao povo brasileiro que acompanha essa sessão. Deputado Paulo, eu quero lhe agradecer. Deputado Paulo, eu quero lhe agradecer o carinho. Nós construímos já uma relação aqui. Desde que aqui cheguei, fui muito bem recebido por você. Então, em nome da minha família, eu quero agradecer o carinho, a solidariedade nesse momento difícil da perda do meu pai aí nessa guerra do coronavírus, Paulo. Obrigado mesmo. Deputado Hildo Rocha, para falar na liderança do PMDB, o saldo de 4 minutos. Presidente, eu solicito inscrição da Zé Guimarães pela liderança da minoria, esquerda. Deferido, deputado Guimarães. Obrigado, presidente. Deputado Isnaldo Bulhões, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor presidente, mesmo com toda essa pandemia, nós já sabíamos que a mudança na nossa Constituição Federal ia aumentar o período das campanhas
em mais 41 dias. E mesmo com essa pandemia, com a data alterada das eleições, no Maranhão tem alguns municípios que a política já está pegando fogo. É o caso lá do município de Lago da Pedra. Lago da Pedra, a ex-prefeita Maura Jorge, que teve a oportunidade de dirigir aquela cidade por 2 ocasiões, ter sido deputada estadual por 4 vezes, foi candidata a governadora nas últimas eleições, tendo ficado em 3º lugar. Ela está disputando as eleições contra o atual prefeito, que é candidato à reeleição. E lá, as ameaças são grandes, muitas ameaças inclusive ameaça de vida, contra a ex-prefeita Maura Jorge. O primo do prefeito de Lago da Pedra, que é o senhor Laércio Arruda, o primo dele, chamado Edinaldo Arruda, fez ameaça diretamente a Maura Jorge, assim como também a sua família. Em uma das mensagens que ele encaminhou, ele teria dito que, aspas, eu pessoalmente vou dar um jeito na Maura Jorge, fecha aspas. Isso são palavras do Edinaldo Arruda. Então a política começa a preocupar a todos nós, principalmente algumas cidades, como é o caso da cidade de Lago da Pedra. Segundo a prefeita, a ex-prefeita Maura Jorge, que registrou um boletim de ocorrência em função dessa ameaça do senhor Edinaldo Arruda, ela acredita que tudo isso é em função de que ela pontua bem nas pesquisas. A última pesquisa registrada pela Econométrica apontou a ex-deputada Maura Jorge, ex-prefeita Maura Jorge, com 59,7% de intenção de voto contra 30% do atual prefeito. Então, essas ameaças são perigosas. A ex-prefeita está muito temerosa em relação a isso. Mas hoje, senhor presidente, o site Atual 7, site de notícias, trouxe uma denúncia muito grave lá do estado do Maranhão sobre o governo do Flávio Dino. Esse site, ele afirma que houve a ocultação da transferência de recursos por parte do governo federal para o consórcio Nordeste para a compra de respiradores pulmonares. Isso é grave, porque tudo aquilo que nós aprovamos aqui exige, por parte dos entes da federação, seja governos estaduais ou governos municipais, a sua total transparência. E ao ocultar uma informação como essa, um dado como esse, de um valor bastante significativo, do valor de 4,3 milhões de reais, significa dizer que algo tem de errado por aí, porque se está sendo ocultado uma transferência de dinheiro do governo do estado para esse consórcio, é porque algo errado está aí, aconteceu e estão tentando esconder. Mas, senhor presidente, queria concluir aqui a minha fala agradecendo ao ministro Tarcísio da Infraestrutura, agradecer também ao diretor-geral do DENIT, General Santos Filho, que tem dado uma atenção muito especial às rodovias federais do Maranhão. Essas rodovias federais do Maranhão, por um bom tempo, foram esquecidas pelo governo federal. Chegaram a praticamente se acabar. Estão quase todas acabadas. É o caso da BR-135, onde o trabalho de restauração do trecho entre São Mateus e Miranda do Norte está sendo feito de uma forma com bastante qualidade. Além disso, senhor presidente, só para concluir, a BR-135 do trecho de Bacabeira a Santa Rita será duplicado graças ao trabalho do ministro Tarcísio, do general Santos Filho, assim como a retomada da duplicação da BR-010 no trecho urbano da cidade de Imperatriz. Muito obrigado. Deputado Vermelho, pela liderança do PSD.
Obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, uma alegria muito grande estar aqui nesta casa, em mais essa oportunidade e desta feita, usando o tempo do líder. Obrigado ao líder Diego Andrade, obrigado aos colegas de partido do PSD. Em primeiro plano, eu gostaria de me solidarizar com o povo libanês, da minha querida Foz do Iguaçu e do meu estado do Paraná. A nossa solidariedade pelos acontecimentos no dia de ontem. Dizer que é muito importante para a nossa cidade e para o nosso estado, esta colônia que muito contribui, muito faz em prol do Paraná e do Brasil. Eu venho a essa tribuna nessa oportunidade também, senhor presidente, pedir ao nosso presidente Maia, aos líderes, a possibilidade, com urgência, de pautar o projeto de lei 3067 de 2020, de minha autoria, juntamente com o ex-ministro Max e também com o nosso ex-líder André de Paula. Por se tratar de uma matéria muito importante, que é o socorro aos profissionais do turismo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil em Foz do Iguaçu, no Paraná e no Brasil, mas falo pela minha Foz do Iguaçu, que vive no seu grande percentual do turismo de lazer e que está muito sofrida nesse momento. E que muitos trabalhadores do turismo não tiveram acesso aos R$600 de auxílio emergencial, porque muitos deles contabilizaram um faturamento no ano passado de mais de R$28 mil, ficando fora deste auxílio. Lá são os motoristas de vans, os agentes, os profissionais como um todo do trade turístico que fazem e acontecem o turismo da nossa cidade. E este PL 3067 trata especificamente de um recurso especial e específico a esses profissionais do turismo. Motivo pelo qual o próprio Ministério do Turismo, através do nosso ministro Marcelo, pode usar os profissionais cadastrados no Cadastur. De maneira prática, objetiva, dinâmica e rápida, para fazer com que esse recurso chegue aos profissionais do turismo de Foz do Iguaçu, do Paraná e do Brasil. Então eu peço esse apelo, nesse sentido, para que possamos votar o mais rápido possível esse projeto de lei. Gostaria de pedir também a possibilidade da reabertura da Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu com ligação com o Paraguai. Nós estamos desde março com as dificuldades. Quando lá no início da pandemia pedimos o fechamento para nos organizarmos nos setores de saúde, tanto do Brasil como do Paraguai. E nós o fizemos muito bem. E hoje Foz do Iguaçu e Paraguai estão preparados, e muito bem preparados, no controle da pandemia e nos cuidados dos casos que lá existem. O que não se pode entender é que agora já montam 30 mil profissionais de Foz do Iguaçu que estão desempregados, que prestam serviço e trabalham com o Paraguai. Este fechamento da ponte, nosso ministro Araújo, é importante que, dentro do respeito às normas de segurança em relação ao Covid, seja restabelecido esse ir e vir entre os nossos povos, nossos irmãos paraguaios, conosco brasileiros. É importante para que possamos retomar também o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região e do nosso estado. 30 mil desempregados, é muita gente passando necessidade. Aos poucos estamos criando lastro para sobreviver e, respeitando a pandemia, voltarmos ao trabalho com essa vontade, com essa dignidade. Gostaria de parabenizar a todos pelos serviços prestados ao país, esta Câmara que não se curva, não se deixa levar diante das dificuldades, que está aqui sempre amparando com a mão estendida a todos os segmentos da sociedade, todos os segmentos produtivos. Nós fazemos a nossa parte aqui, e esta palavra eu tenho certeza que chegará a todos os rincões do nosso país, em especial do nosso estado e da nossa cidade. Eu gostaria de parabenizar hoje o Marcos Bertagnoli e os deputados pela homologação, junto com o presidente Bolsonaro,
do projeto de lei que dá oportunidade para as micro e pequenas empresas poderem ter parcelamento junto à Receita Federal. E diante desta colocação, chamar a atenção do ministro Guedes, da área econômica do governo. Está faltando dinheiro para os micro e pequenos empresários quando se trata de Pronamp. Pouco recurso foi investido. Os bancos estão usando o fundo garantidor de operação na conta de um por um, o que não é justo. Apenas 18% dos pedidos dos micro e pequenos empresários foram atendidos, em especial na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. É preciso olhar com muita urgência a possibilidade de que o setor bancário, o sistema financeiro como um todo, as cooperativas de crédito, possam disponibilizar, sim, recurso para micro, pequena e média empresa, por eles estão mantendo os empregos, para que possamos retomar o nosso crescimento, segurando o emprego nas nossas empresas. Então fica o meu alerta ao governo, ao ministro da Economia. Vamos com carinho colocar recursos, sim, para as nossas micro e pequenas e médias empresas. Obrigado pela oportunidade, presidente. Forte abraço a todos. O deputado Sóstenes Cavalcante. Tempo de liderança dos democratas. Senhor presidente, deputado Isnar Bulhões, a quem inicio meu pronunciamento cumprimentando e me solidarizando com Vossa Excelência e sua família pela triste experiência recente da partida do seu pai por conta desta pandemia, a Covid-19, que assola o nosso país e o mundo. Nobres colegas parlamentares, deputadas e deputados, e a todos os brasileiros e brasileiras que nos assistem pela TV Câmara, nos ouvem pela Rádio Câmara ou através das redes sociais. Venho à tribuna neste dia, inicialmente para agradecer a Deus pela minha vida. Creio que vários colegas, a ampla maioria dos colegas, puderam acompanhar. Eu sou uma das tantas milhares ou milhões de vítimas de ser alcançado pela Covid-19 e adquiri de maneira grave o vírus. Passei 11 dias na UTI, uma experiência que, para quem nunca tinha passado por nenhuma internação, eu nunca sequer tinha quebrado um dedo, passar por uma experiência de passar um período um pouco longo em um leito de UTI, em um momento como este, em que você, na Covid, não pode sequer ter acompanhante. Eu fui um felizardo de ter minha irmã, que é médica, e já tinha adquirido Covid, e, portanto, ela pôde me acompanhar nesses dias, a quem sou muito grato. Mas eu queria, inicialmente, agradecendo a Deus pela vida, porque tenho convicção que fui muito bem atendido no hospital onde estive internado. Os médicos e toda a equipe multidisciplinar de enfermeiros, fisioterapeutas e tantos outros nutricionistas que ali me acompanharam, fizeram um excelente trabalho e tiveram um resultado de reverter o meu quadro, que estive, em alguns momentos, pensava que não ia resistir e ia morrer. Faço esse pronunciamento, primeiro, não para assustar aqueles que nos assistem, para dizer da realidade do vírus. Em alguns casos, no meu caso, minha esposa, meus 2 filhos, também pegamos simultaneamente, graças a Deus neles, a minha esposa sintomática, meus filhos sintomas muito leves. Mas assim como o presidente que ora nos preside aqui, o Isnar, passou por experiência na sua família, muitos de nós parlamentares e as famílias dos brasileiros estão enfrentando esta realidade. Quero dizer da minha grata satisfação que no período que por ali passei, foram dias difíceis. Entretanto, a solidariedade de tanta gente que em oração, em preces,
e de diferentes credos religiosos, eu quero agradecer a esses meus amigos, as pessoas que nos admiram e que pediram a Deus por mim, que eu tenho certeza que quando me faltou forças físicas para lutar pela sobrevivência, algo sobrenatural acontecia, e para quem crê, nem todo mundo crê, eu acredito que Deus interviu e me deu novamente a oportunidade de estar aqui hoje, pela primeira vez, a primeira semana que volto a Brasília, depois da minha alta total, para estar compartilhando este pronunciamento na tribuna da Câmara dos Deputados. Então quero aqui agradecer aos milhares de amigos no Brasil, em vários estados, fora do Brasil, que mandavam mensagens solidarizando. Quero também ser muito justo com os colegas aqui da Câmara dos Deputados, a bancada do Estado do Rio de Janeiro, que está ali o deputado Paulo, um dos deputados do Rio, que foi muito solidário comigo, a frente evangélica dos parlamentares evangélicos desta casa, meu partido, o presidente da Câmara, o presidente Rodrigo Maia e tantos outros colegas de todos os partidos. Mas seria injusto eu destacar, porque todos sabem do meu posicionamento ideológico, de um político conservador, mais à direita, e temos aqui de vez em quando alguns embates com colegas de partidos da esquerda, mas sempre procurei fazer esses embates com muito respeito e no campo ideológico, nunca partindo para o ataque pessoal, porque entendo que o parlamento é a boa convivência de todos, e aqui estão aqueles que pensam diferentes para buscarmos o melhor para o nosso país. E para minha surpresa, a minha assessoria ligava para minha irmã, que me acompanhou alguns dias que lá estava, na maioria dos dias ela esteve comigo, e eu fiquei sabendo de telefonemas de vários colegas de partidos da esquerda, como Maria do Rosário, Jandira Fegali, do PCdoB, o próprio Marcelo Freixo, do PSOL, e tantos outros. Eu não quero ser injusto com os outros nomes, mas vários outros, o ex-presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, do Partido dos Trabalhadores, e assim, entre tantas informações que eu recebia, ao ver o carinho, a fé, a torcida de alguns colegas da esquerda, me motivaram muito a lutar pela vida. Me considero hoje um dia, para mim, pessoalmente, de vitória, de estar voltando a essa tribuna, porque talvez poderia ser um dos tantos números de vítimas fatais. Deus me deu a oportunidade de estar aqui me pronunciando. Então quero prestar aqui minha solidariedade às famílias enlutadas, na figura do presidente, que é uma delas, às milhares de famílias no Brasil enlutadas, e também àqueles que estão atravessando pela Covid neste momento. A todos, a nossa solidariedade, aqueles que, como eu, tenho fé, peço a Deus que proteja as famílias dos brasileiros, aqueles que ainda não pegaram o vírus, que esse maldito vírus não chegue na sua casa, na sua vida, e caso chegue de maneira a ter sintomas leves ou assintomáticos, porque o sofrimento de quem pega da forma que eu e tantos outros pegamos de forma grave é realmente algo que surpreende inclusive a classe médica. Então fica aqui a minha solidariedade, a minha gratidão a todos, a gratidão a essa casa, a gratidão aos meus amigos, aos eleitores do meu estado, aqueles que oraram e torceram por mim, a todos vocês, o meu muito obrigado, e estarei aqui para cumprir a minha missão que o povo do meu estado me deu neste parlamento, de fazer do nosso país um país cada vez mais justo, buscando a justiça social, buscando ajudar os que mais precisam, os mais humildes, os mais pobres, com as nossas convicções, mas respeitando os diferentes e buscando um país mais igual, plural e respeitando a todas as pessoas, porque todos nós queremos um Brasil melhor, apesar da pandemia e dos dias difíceis que nós no Brasil e no mundo estamos atravessando. Eu sou uma pessoa que creio que, apesar de toda a diversidade, nós ainda vamos vencer este momento difícil e viveremos dias melhores nessa pátria amada, gentil, o nosso Brasil do verde e amarelo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Sóstenes, primeiro pelas palavras de carinho, de solidariedade, e dizer a você, Sóstenes, que o restabelecimento da sua saúde, o seu retorno aqui curado do coronavírus, recuperado, é motivo de felicidade para todos os seus colegas. Que Deus lhe abençoe e lhe ilumine para que você continue fazendo esse brilhante trabalho como parlamentar aqui na Câmara dos Deputados. Com a palavra o deputado Gastão Vieira, pela liderança do PROS. Senhor presidente,
Boa noite a todos os deputados. Senhor presidente, eu não poderia deixar de trazer uma palavra para os nossos irmãos libaneses. São Luís, Maranhão, como o Pará, são dois estados que receberam um número muito grande de imigrantes, naquela época a gente chamava de sírio-libaneses, que tomaram conta de uma parte muito forte do nosso comércio, que invadiram o interior, que ocuparam os seus espaços, viraram grandes comerciantes e fazem parte da vida da sociedade aqui do povo do Maranhão. E eu gostaria de trazer, portanto, a nossa solidariedade coletiva a todos eles. O Líbano, nesse momento, as casas não estão despedaçadas, vidros quebrados, portas arrancadas, apenas naquilo que nós estamos olhando pela televisão. O Líbano já vinha num processo crescente de dificuldade, de decadência econômica, e vem mais esse erro humano, descaso humano, que ainda aumenta os sofrimentos de todos aqueles que moram no Líbano. Eu, muito menino, aprendi a ouvir que o Líbano era Paris dos tempos do Oriente, pela beleza, por tudo que o Líbano tinha. E eu fico pensando o que é que nós podemos fazer pelo Líbano, o que é que essa casa pode fazer pelo Líbano, além da solidariedade que cada um de nós podemos dar. Acho que algum movimento nós precisamos fazer, algum movimento de apoio, algum movimento de ajuda. Eu falei hoje com o governador Flávio Dino, vamos juntar a colônia libanesa, a colônia sírio-libanesa daqui, mas eles precisam de um apoio, precisam de uma ajuda. A coisa deles é mais cruel, que foi uma coisa que chegou de repente, levando tudo que tinha pela frente, liquidando, não por tantas e tantas vidas, foram 73, dentro do critério da exclusão foram poucas vidas, mas quantos sonhos não foram destruídos naquele final de tarde ali em Beirute. Portanto, senhor presidente, eu trago a solidariedade do povo do Maranhão, tenho certeza da bancada do meu estado, e que esta casa encontre uma forma, uma maneira, através de sua liderança, de dizer ao povo libanês, aos habitantes de Beirute, que nós estamos juntos com eles nesse momento de dor e de grande sofrimento. Dizer que o Líbano tem 10 milhões de libaneses fora do Líbano, do Brasil, o país que mais os acolheu. E nós, portanto, não podemos nesse momento virar nossas costas. Portanto, a todos os libaneses, o nosso abraço, a nossa fraternidade e a nossa confraternização. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, pelo tempo de liderança, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará. Tempo de liderança pela minoria. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Eu quero igualmente estender, Isnaldo Bulhões, que preside a sessão, a minha solidariedade a você, Vossa Excelência, que é vítima, porque não tem coisa mais importante na nossa vida do que nossos pais. Eu sei o que é isso porque eu perdi meu pai há 4 anos atrás, com seus 94 anos. E você foi vítima de uma pessoa queridíssima sua da Covid-19. Então, Isnaldo, a minha solidariedade e a minha mão amiga nesse momento de dor que Vossa Excelência está atravessando. Igualmente ao deputado Sóstenes, eu acompanhei o seu drama no Hospital do Rio de Janeiro, vi seus vídeos e todos nós ficamos chocados. E dizer para o deputado Sóstenes que nesta matéria não tem ideologia. A vida, ela está acima de tudo, viu, deputado Sóstenes? Vocês que se estiverem ouvindo, eu tenho por Vossa Excelência o respeito por tudo que nós já convivemos juntos, no calor do debate, das diferenças que temos, mas sempre os nossos debates presididos pelo respeito, como deveria ser dentro do parlamento. Portanto, que bom, Sócio, que você voltou à sua presença no parlamento e engrandece o plenário desta casa.
Então, a minha solidariedade a vocês dois. Em segundo lugar, presidente, registrar 2 fatos que são muito relevantes ontem e hoje no Brasil, na conjuntura política e democrática. O primeiro deles foi de hoje, que é o registro que faço de que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ele determinou, diferentemente do que o governo federal queria, que o governo federal tomasse todas as medidas de proteção às comunidades originárias, às nações e à nação indígena, aos índios e comunidades quilombolas e comunidades tradicionais e originárias espalhadas pelo país afora, medidas de proteção à saúde, de inclusão e de proteção aos seus direitos, que vão desde as barreiras sanitárias até o envio de alimentos, água, aqueles pontos que o governo Bolsonaro havia vetado recentemente em função da lei que nós aprovamos de emergência às comunidades originárias do país inteiro. Então eu faço esse registro e quero dizer, líder Joênia da Rede, muito importante a ação que a nação indígena e os partidos do campo da oposição protocolaram juntos no Supremo Tribunal Federal no último dia 8 de julho. Vitória da cidadania, dos povos indígenas, daqueles que precisam cada vez mais de proteção do Estado brasileiro. Portanto, essa vitória que eu queria que ficasse registrada nos anais desta casa. Em segundo lugar, presidente, dizer outra decisão muito importante ontem. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, e faço esse relato para vincular isso ao que aconteceu em 2018 na eleição presidencial. A segunda turma decidiu anular a delação do Antônio Palocci no processo que incriminou o ex-presidente Lula e, mais do que isso, delação essa divulgada na semana de terça para quarta-feira, na semana do primeiro turno. Ou seja, fica claro pelos votos dos senhores ministros, pelo conteúdo deles, ficou evidenciado nesse julgamento o uso político, o objetivo político do juiz da causa é influenciar o eleitorado naquele momento de disputa eleitoral entre o Haddad, o professor Fernando Haddad e o atual presidente. Eu faço essa referência, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, para mostrar que o Brasil, a democracia brasileira, cada dia que se passa, nós vamos percebendo aquilo que nós do PT já sabíamos, que era a utilização de uma rede de ilegalidades e de proteção na campanha do nosso adversário para vender a eleição. De um lado, esse braço de setores do judiciário, articulando, projetando, criando fato político para impedir a eleição do professor Haddad. E do outro lado, a tentativa de impedir qualquer participação do Lula e condená-lo sem provas para impedir, modificar o resultado eleitoral. E do outro, a rede de fake news que foi constituída, que hoje o próprio ministro relator do Supremo Tribunal Federal e as provas colhidas na CPMI das fake news aí no Congresso dão conta de que essa eleição foi fraudada. Ela não foi uma eleição democrática. Ainda que nós tenhamos aceito o resultado, ela maculou a vontade soberana do povo brasileiro, porque ela foi feita com fatos políticos articulados, construídos e montados para influenciar a vontade soberana do eleitor. Foi constituída de uma rede de ilegalidades que hoje todo mundo percebe com as ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito do Poder Judiciário, que essa rede de ilegalidades tem que ser punida. Ora, se todo mundo está dizendo que foi uma fraude, que foi constituir tudo isso com objetivo político, não tem outra solução, não tem outro caminho. Se alguém tem compromisso com a democracia e com o Estado democrático e institucional de direito, não há outro caminho senão anular esta eleição, porque ela foi uma fraude produzida por essas arenas
e por aqueles que constituíram, ao longo desses 2 anos, de 3 anos e meio para cá, esse monstro que o Brasil vê neste momento. Um presidente eleito ilegalmente por esta rede de ilegalidade. É bem verdade. Muitos dizem para nós, mas foi a maioria do povo. É verdade que foi a maioria do povo, mas a maioria do povo que o elegeu não tinha conhecimento, não acreditava, porque eu lembro que na semana da eleição, as manchetes, eu lembro do fato gerado de segunda para quarta-feira em todas as TVs nacionais, dando conta daquela delação com o único objetivo de influenciar a vontade soberana do eleitor brasileiro. E esta foi a causa da vitória do atual presidente. Um presidente, é verdade que é legítimo, mas ele foi eleito dentro de uma ilegalidade que precisa urgentemente ser corrigida. Eu vejo nessa disputa política muitos parlamentares e aqueles que produziram o golpe contra Dilma, um golpe sem causa, sem crime de responsabilidade, porque quem diz isso são os tribunais, percebem, veem que aquilo foi uma montagem que começou lá e terminou com a eleição do atual governo. Alguém vai ter que pagar perante a história sobre isso. Alguém vai ter que responder. A democracia, ou mais cedo ou mais tarde, cobrará isso dessa gente que elegeu, que ajudou a eleger Bolsonaro. Um governo que foi eleito e que produz no seu centro político, que ainda hoje quer manter essa rede de ilegalidade de fake news. Ainda bem que a nossa Suprema Corte está agindo, punindo, determinando que aqueles que desonram, aqueles que produzem essa rede de ilegalidade para mentir, para atingir, para macular reputações, essa rede está aos poucos sendo desconstituída. Ainda bem que o Supremo Tribunal Federal, aos poucos, chama o feito à ordem e diz que ele é o sustentar, ele é o fiador do Estado democrático de direito, onde as liberdades, o voto livre, o debate de ideias e a pluralidade são valores que sustentam a democracia brasileira, que estão circunscritos na nossa Carta Cidadã, como dizia o saudoso Ulisses Guimarães. Não é possível, meus queridos parlamentares, nós silenciarmos frente a isso. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem, da segunda turma, mostra o caminho. Não tem outro caminho a não ser esse país suspeitar, reconhecer a suspeição do juiz Moro nos processos que ele politicamente condenou o ex-presidente Lula. Ao mesmo tempo, a eleição que foi feita, a eleição que foi produzida, foi de uma ilegalidade do tamanho do oceano. E, portanto, o Tribunal Superior Eleitoral não pode silenciar, tem que colher as provas que já foram produzidas e caçar para o bem da democracia. A democracia brasileira exige correção de conduta, exige isenção e imparcialidade de qualquer juiz. Se isso é exigido de nós, dentro das nossas convicções ideológicas e políticas, imagina aqueles que julgam vidas, aqueles que conduzem o processo judicial brasileiro. O rei está nu. Até porque eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo, e termino, vou recorrer aqui a Rui Barbosa, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Eu vou recorrer a Rui Barbosa, numa frase que, para mim, sintetiza esse pensamento que eu expresso para o Brasil nesse momento. Justiça tardia é injustiça confirmada. Justiça tardia é injustiça confirmada. Foi uma rede de ilegalidade, um processo produzido contra o ex-presidente Lula, um processo conduzido por um juiz parcial, que inclusive quando participou do governo, saiu do governo delatando o próprio governo. O Brasil não pode suportar tudo isso. A Câmara Federal muito menos. É por isso que eu não tenho dúvida em afirmar, sim, temos que instalar uma CPI para investigarmos tudo isso. Não há outro caminho,
meus queridos brasileiros e brasileiras, aos poucos a história vai sendo reescrita. Aos poucos a verdade vai se restabelecendo, a transparência. Aqueles que cometeram ilegalidades, eles vão pagar, ou mais cedo ou mais tarde, por tudo aquilo que fizeram contra a democracia, contra um processo ilegítimo que ocasionou de forma ilegal a eleição do atual presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores parlamentares. Muito obrigado, deputado Guimarães. Obrigado pelas palavras de solidariedade, de apoio, de condolências a você, querido amigo. Obrigado mesmo. Deputado Marcelo Van Hatten, tempo de liderança, Partido Novo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito brevemente trazer apenas ao plenário 2 informes importantes. O primeiro, senhor presidente, protocolei hoje um projeto de lei baseado no relatório que apresentei à medida provisória 946, para garantir segurança jurídica a todos os brasileiros que ainda não tiveram o seu saque emergencial depositado do FGTS nas suas contas e também a todos aqueles, aliás, que não tiveram a oportunidade de sacar esse recurso tão importante durante o tempo de pandemia. Incluí também, senhor presidente, praticamente tudo, na verdade tudo aquilo que tinha o acordo das lideranças desta casa, e buscarei junto ao governo também a sensibilização para que aquelas pessoas que foram demitidas durante a pandemia e eram optantes do saque aniversário, estou solicitando ao governo e a todos os líderes que seja garantida a aprovação desta parte do texto que apresentei. Até porque, senhor presidente, eu quero trazer aqui a esta tribuna o tweet de um cidadão brasileiro que, em reação ao fato de que se deixou caducar a medida provisória, disse o seguinte: senhor presidente, meu caso é saque aniversário e fui demitido. Estou arrasado não ter conseguido. Ou seja, que a casa, infelizmente, não pôde apreciar a medida provisória. Iria usar esse dinheiro para investimento na minha produtora, mas vou cortar projetos e zerar tudo. Para mim já deu. Na verdade, não quero nem ficar aqui no Brasil. Esse é um cidadão, senhor presidente, foi demitido durante a pandemia, optante do saque aniversário, que o deixa preso por 2 anos nessa regra, e que não pôde, por ser optante dessa alternativa, não pôde retirar o seu FGTS. Agora estamos buscando a sensibilização do governo e de todos os colegas para, na semana que vem, aprovarmos o projeto de lei apresentado hoje e assim garantirmos que todos os brasileiros possam ter acesso ao seu FGTS o mais amplamente possível. E quero trazer aqui a esta casa uma notícia que é triste, senhor presidente. Triste porque o ex-deputado federal Nelson Marquesan Júnior, prefeito de Porto Alegre, acabou de ter a abertura do seu processo de impeachment aprovado por 31 votos a 4 da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Digo triste porque a expectativa com o mandato do ex-deputado federal Nelson Marquesan Júnior, a expectativa do seu mandato como prefeito era excelente. Eu tinha ótimas expectativas, mas infelizmente acabaram não se confirmando. Não tem escutado ninguém, faz o que quer, desmerece os empreendedores, está arrasando com a cidade de Porto Alegre durante esse período de pandemia, tem desrespeitado o poder legislativo e agora está colhendo este resultado, um processo de impeachment aberto, com 31 votos a 4, por ter utilizado o dinheiro da saúde, senhor presidente, para pagar propaganda. Este é o caso concreto que está sendo avaliado pela Câmara de Vereadores, que abriu o processo. Agora ele vai caminhar e espero que a Câmara haja com justiça. Eu entendo ser completamente inadmissível usar dinheiro da saúde para propaganda, ainda mais em época de pandemia. Obrigado, senhor presidente. Eu quero, antes de encerrar a sessão, devido ao horário regimental, queria mais uma vez fazer um agradecimento, acima de tudo especial, aos meus pares aqui da Câmara dos Deputados, pela solidariedade, volto a repetir, pelo carinho, pelo apoio, todas as mensagens que recebi, telefonemas, visitas,
nesse que é o momento mais difícil, são os momentos mais difíceis que tenho vivido na minha vida. Agradecer ao presidente Rodrigo Maia. O presidente Rodrigo foi um dos primeiros a me ligar no momento que perdi o meu pai, e do alto dessa presidência, que é a que eu ocupo em substituição ao presidente Rodrigo, eu quero agradecer e fazer uma homenagem ao prefeito Dr. Isnaldo Bulhões, porque aqui só estou há mais de 20 anos na vida pública, pela vida de amor, de carinho, de cumplicidade, de projetos conjuntos e através dos ensinamentos de um homem que amou a política como poucos, que dedicou sua vida à vida pública, foi vice-prefeito, foi prefeito, deputado estadual, conselheiro do Tribunal de Contas e após a sua aposentadoria voltou a administrar o maior amor da vida dele, que era a sua cidade, Santana do Ipanema. Então, agradecer ao meu pai por ter me proporcionado, acreditado, se realizado em muitos momentos por meio da minha pessoa. Agradecer o carinho de todos, em nome de toda a minha família, e agradecer acima de tudo as homenagens de todo o povo alagoano, em especial dos meus conterrâneos, meus irmãos santanenses. Agradecer indistintamente a todos mesmo, aos servidores, colaboradores aqui da Câmara dos Deputados, e dizer a todos aqueles que me ouvem: se aqui estou, foi por causa do apoio e do crédito desse grande homem público que ele foi. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Informo que será convocada sessão deliberativa extraordinária com data, horário e ordem do dia a serem divulgados oportunamente. Esclareço, contudo, que o primeiro item a ser votado na próxima sessão deliberativa será o requerimento de urgência número 1971-2020 ao projeto de lei 3.968 de 1997, que isenta os órgãos públicos e as entidades filantrópicas do pagamento de direitos autorais pelo uso de obras musicais e literomusicais em eventos por eles promovidos, uma vez que a matéria está sobrestada pela medida provisória 950 de 2020. Está encerrada a sessão. Você que nos acompanhou até agora, aqui pela TV, pela Rádio Câmara e também na internet, o deputado Isnaldo Bulhões termina esta sessão em que os deputados estavam na discussão do projeto de lei número 3.364 de 2020, que institui regime tributário especial para empresas do transporte público urbano e metropolitano durante a pandemia de Covid-19. O texto tramita aqui na Câmara dos Deputados, beneficia as empresas de ônibus, metrô, trens metropolitanos e outros transportes públicos, inclusive transporte aquaviário e ferroviário. Esse projeto não tem ainda entendimento 100% em torno do texto, por isso os deputados começaram a discussão hoje. O deputado Wildo Rocha, que é o relator, apresentou o parecer aqui no plenário, e na próxima semana os deputados vão retomar ainda a discussão e finalizar a votação dessa proposta. Mais cedo foi aprovado aqui um projeto de lei que modifica o Código Penal e estabelece novos tipos de estelionato majorado, que é a punição 1/3 maior do que os casos de estelionato comum. Esse projeto segue para apreciação do Senado Federal. Em relação ao texto do deputado Eli Borges, que foi o relator, ele inclui 4 casos novos com aumento da pena de 1/3. Um deles é para os golpes aplicados pelos presidiários utilizando-se de celulares ou outros aparelhos similares. Você pode ter mais detalhes sobre esse projeto, inclusive aqui na agência Câmara, no site câmara.leg.br/notícias, com todos os detalhes. Você pode acompanhar o projeto de pertinho, todo o trâmite em torno desse assunto, para você ficar sabendo bem em detalhes o que está sendo modificado a partir dessa proposta aprovada, que agora os senadores vão votá-la. E mais cedo, os deputados retiraram uma medida provisória que estava na pauta, a pedido do próprio líder do governo,
foram 244 votos favoráveis, 232 contrários à medida provisória 950 de 2020, que isentou os consumidores beneficiários da tarifa social de energia elétrica do pagamento da conta de luz entre 1º de abril e 30 de junho. Tudo isso é parte do enfrentamento às consequências do coronavírus. Mas a medida provisória saiu da pauta, então por isso foi votado esse projeto que trata de punição maior para estelionatários e ainda o início da discussão desse regime tributário especial para empresas do transporte público urbano e metropolitano. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado por sua audiência. Siga aqui na Rádio Câmara, na TV Câmara e também acompanhe tudo que a gente produz aqui dos trabalhos dos deputados. Fique por dentro de tudo que os deputados debatem, melhor dizendo, tudo que é votado aqui no nosso site na internet, câmara.leg.br/notícias. Muito obrigado a você, uma excelente noite e até a próxima.